Nesta quarta-feira cheia. Agora o Concentração. Vem aí a dupla Ponte Guarani. Guarani Ponte. A dupla campineira em ação hoje à noite. E nós vamos até 1h da manhã. A coisa aqui é longa. É longa, muito longa nesta quarta-feira. O Bugre começa às 9 da noite no Brinco. Guarani Criciúma, a Macaca começa às 21h30 em São Januário, Vasco e Ponte, hein? Então aqui vai ser o seguinte, vamos transmitir o jogo do Guarani, né? Tá, e o Boles vai acompanhar a Ponte, tá? O amigo Batista narrando o Bugre. Aí termina o primeiro tempo, intervalo, passa pro Boles. O Boles vai estar rolando em São Januário. O Boles transmite, então, a Ponte. Vai começar no segundo tempo no Brinco. O Boles para, entrega pro Batista. O Batista segue com o segundo tempo do Guarani. Terminando o jogo do Bugre, passa pro Boles. O Boles vai narrar talvez os 30, os 25 minutos finais, os 23 minutos finais de São Januário, Ponte Vasco. Termina o jogo da Ponte, vamos para o jogo aberto da Ponte, mas depois com as informações do Guarani, né? E hoje aqui, deixa eu ver quem vai fazer o Guarani com o Batistão, deixa eu ver aqui, é Mestre Tigrão e Gleger Zorzin, alegria até o fim, hein? E acompanhando a Macaca ao lado de Leandro Boles, CH, o moço de Jundiaí, tá bom? O Zorzin, não sei se ele vai ficar depois com a Ponte também. Aqui, elemento Zorzin, Gleger Zorzin, hoje é o Coringa. Elemento surpresa, né? Talvez fique nos dois, hein? Talvez sim, tá? Estará conosco também. Hoje vai ser assim um babado diferente, sabe como é? Vamos fazer uma coisa diferente. O nosso WhatsApp é o 971021493. 971021493, tá bom? Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no Facebook também, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos em FM em 85, ô Gil, me ajuda aqui, 85,7 Campinas e 85,3 Ribeirão Preto. Até o final do ano o Edu jura que aprende, tá bom, Gil? Segura, Gil! É faixa estendida no FM, tá bom? Nosso muito obrigado. Somzão bom, bonito, limpo, espetacular. O FM, um som maravilhoso, né? Quem diria que um dia estaríamos assim, ao vivo no YouTube, você vendo a nossa belezura, né? Que maravilha. Muito obrigado, tá bom? É isso aí. Olha, Ponte Vasco, deixa eu puxar aqui os meus papéis aqui. Até agora, 45 jogos na história. Ponte Vasco, 45, com 15 vitórias do Vasco, 10 vitórias da Ponte e 20 empates. Guarani e Criciúma, foram 26 confrontos na história. 11 vitórias do Guarani, 6 empates e 9 vitórias do Criciúma, tá bom? Olha, tem bola rolando na Série B, deixa eu ver aqui. Bola rolando na Série B. Intervalo de CRB 0, Náutico também 0. E nos acréscimos do primeiro tempo, Operário 0, Grêmio de Porto Alegre também 0. O jogo em Ponta Grossa, lá no Paraná, tá bom? Essa Série B tá difícil, a coisa tá equilibrada, tem muito empate nessa Série B. Gente, não vai ser fácil. Essa Série B é passaporte pro diabo. Ontem, Sport 1, Ituano 0, gol do Bill. Bill, que jogou na Ponte, emprestado pelo Flamengo em 2019. Novo Horizontino 0, Chapecoense 3. Olha o Gilson Kleina aí, gente. Chapecoense, bela campanha que ele ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre, ganha do Novo Horizontino, Novo Horizonte. Gol de Perotti e 2 gols de Matheus Bianchi. Esse Perotti faz gol pra caramba, cara. Esse Perotti faz gol pra chuchu, entendeu? Nem sabia que tava lá na Chapecoense. Brusque se recupera 2, CSA 0. Ontem, Brusque 2, CSA 0. Diego Jardel e Bruna Aguiar, ex-Guarani. Agora tá no Brusque, né, Bruna Aguiar. Tivemos em Goiânia, Vila Nova 1, Tombense 1. Arthur Rezende de pênalti, ex-Guarani.
E o Jean Lucas também de pênalti para Tombense. E o Bahia, hein? Bela campanha na liderança. Guto Ferreira, Bahia 1, Sampaio Correia 0, gol do Daniel. E no Mineirão, Cruzeiro 1, Londrina 0, gol de Luvanor. Eu me lembro, rapaz, na minha época, Luvanor, o Goiás que teve um Luvanor, década de 80. Década de 80, 82, 83. Deixa eu ver se eu não estou. Luvanor jogava, é um bom meia do Goiás. Eu tenho a impressão que, eu acho que é 96, viu, gente? Luvanor foi 96, 95. É isso aí. Mas deixa eu ver o que é mais aqui, é década de 90. Luvanor. Deixa eu ver aqui, peraí, não, é 80, viu? Bom, enfim, agora eu fiquei na dúvida. Hoje nós teremos CRB e Náutico, intervalo agora 0x0. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, Operário e Grêmio 0x0. E os dois jogos das equipes de Campinas. 21 horas, Guarani e Criciúma, 21h30 em São Januário, Vasco e Ponte. É isso aí. Bem, vamos girar a nossa equipe. Quem que tá na roda aí, Gil? Quem que tá na roda? Ok, aí, ok. Pode chamar? Deixa eu ver aqui. Bom, pela ordem de chegada, meu amigo CH, hein? Que vai comentar hoje Vasco e Ponte. E aí, CH, o que esperar da Macaca? Aliás, eu vi uma postagem aí do Hélio dos Anjos nas redes sociais. Deixa eu ver se eu encontro aqui, CH. Uma postagem que o amigo Trinca mandou pra mim, do Hélio dos Anjos. Você quer ver só, CH? Ele escreveu assim. Ele faz o marketing dele, cara. Hoje, entrando no ônibus para a viagem, jogo contra o Vasco, Amaral, 18 anos, volante. Jean, 19 anos, lateral esquerdo. Leonaldo, 20 anos, meia. Thiago, 20 anos, zagueiro. E tem o DG, 17 anos, zagueiro também. Obrigado, Ponte, por me dar a oportunidade de lançar esses jovens, essas jovens promessas. Palavras sábias de Hélio dos Anjos. Um abraço, CH! Outro, Edu, tá tudo bem com o amigo, né? Graças a Deus, melhor agora com os amigos chegando, CH. É sempre muito bom estar contigo, meu grande amigo Edu Pinheiro. Espero que seja uma noite de futebol agradável, de resultados agradáveis, porque o Guarani precisa vencer de qualquer maneira e a Ponte não pode perder para o Vasco. Vai sobrar emoção, com toda certeza. E sobre a postagem do professor Hélio dos Anjos, precisa também ter qualidade, né? E coragem e, além de tudo, respaldo da diretoria para que ele possa lançar os jovens valores. A Ponte também não tem tanta alternativa assim, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. E tomara que essa nova safra de jogadores interessantes que a Ponte tem nesse momento possa surtir efeito, dar frutos, porque me parece que a Ponte aí, com a garotada, encontra um caminho. Não dá para saber, Edu, foi apenas uma partida de melhora, vitória contra o CRB, extremamente importante, mas agora o jogo é diferente, né? O jogo é no Rio, na casa do Vasco, em São Januário, é muito complicado jogar lá e contra o Vasco, desesperado. Time pressionado pela torcida, treinador sendo humilhado pela torcida organizada do Vasco, jogadores sendo pressionados, o negócio não tá bom. Se a Ponte tiver inteligência para tirar proveito dessa situação, pode surpreender. O Vasco é o favorito, mas acho que a Ponte pode estar encontrando o seu caminho. Agora, para vencer lá dentro, o time vai precisar ser um time muito disciplinado na parte tática e não pode baixar a guarda. Tem que ser intenso o tempo todo para que possa trazer para cá um resultado positivo. 3 homens no meio campo, ele deve repetir a escalação contra o CRB e eu espero que funcione, espero mesmo. Agora é um jogo, Edu, extremamente perigoso para a Ponte. Muito bem, olha, o Fortaleza está ganhando na Libertadores, hein? Fortaleza 1, Aliança Lima do Peru 0. Atenção, tem gol na Série B, hein? Tem gol na Série B
Ah, o Grêmio fez o gol, mas foi anulado. Então abaixa, Rio Grande. Daqui a pouco o Grêmio marca. Continua Operário e Grêmio 0-0. Intervalo CRB 0, Náutico 0. Será que o meu amigo Gleger Zorzi me ajudaria na escalação do Guarani? O Bugre já está confirmado, Zorzinho. Um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Edu. Um abraço para o amigo ligado da Bandeirantes. O Guarani já está escaladíssimo, Edu Pinheiro. Então manda aqui. Hoje não tem quem? Giovanni Augusto e o Matheus Pereira. O lateral esquerdo. Exatamente. Estão autor suspensos. do gol na última partida. Fez. E ainda perdeu outro gol também. Exatamente. Vamos lá, Edu? Vamos lá, vamos ver quem está no lugar deles. Vamos lá. Guarani, 30, Kozlinski. 13, Diogo Matheus. 28, João Vitor. 22, Ronaldo Alves voltando ao time titular e com a tarjeta de capitão. 36, Eliel. Meio de campo, Edu. 31, Leandro Vilela. 32, Rodrigo Andrade. E 20, Marcinho. Este no lugar do Giovanni Augusto. No ataque, 7, Júlio César pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, Bruno José, 17. E na frente, ele, Nicolas Careca, número 11. Surpreendendo aí o Daniel, hein? Tirou o Lucão do Break. O Lucão do Break está no banco, né? E coloca o Nicolas Careca. Edu, vamos pro banco? Vamos pro banco, então, só para reforçar. Então, no lugar do Matheus Pereira é o menino Eliel, da base. No lugar do Giovanni Augusto é o menino Marcinho, recentemente contratado pela primeira vez como titular, já estreou. Exatamente. E Lucão do Break no banco, entra Nicolas Careca, correto? Corretíssimo, Edu. Vamos para o banco. Vamos lá. 1, Rafael Martins. 19, Lucas Ramon. 14, Hernando. 34, Derlan. 8, Eduardo Persson. 23, Índio. 98, Madison. Número 6, ele voltou, Vitinho. 77, Lucas Venuto. 97, Iago. 99, Ronald. E o 9, Lucão do Break, Edu. Muito bem, tá aí. E agora você dá um pitaco do que você achou da escalação, Gleger. Bom, nós falávamos durante todo o dia de hoje sobre essa escalação, de quem substituiria, do esquema que o Daniel... Nos donos da bola, o Batista trouxe até uma informação de que ele tinha treinado uma outra alternativa, ao invés do Marcinho, o Índio, né? Aí fechando com 3 volantes. E à frente o Lucão do Break também aparecia, mas nessa mudança do Índio com o Lucão do Break. Mas olha, Edu, eu acho que ele acerta, eu acho que a coerência é essa. Sai o lateral esquerdo, quem que é o lateral esquerdo reserva? Eliel. Automaticamente, reserva imediato. Na frente, o Marcinho no lugar do Giovanni Augusto. Poxa vida, o Marcinho foi contratado para quê? Para na ausência do Giovanni Augusto, ganhar a oportunidade. E tá aí, ó, recebendo a oportunidade de começo, o Marcinho. E na frente, acho que ele coloca o que está em melhor fase. O jogador que está em melhor fase na posição. Que para mim também é o Nicolas Careca. Ele acerta também. Aliás, eu já tinha colocado o Nicolas Careca lá no jogo contra o Grêmio. Já teria escalado o Nicolas. Acho que é um jogador de mobilidade, velocidade, um jogador que deixa o ataque do Guarani um pouco mais leve. Por isso eu teria escalado ele naquela partida. E hoje aparece aí o Nicolas Careca. Ele acerta, viu, Edu? Mantém aí a mesma plataforma, o mesmo jeito de jogar. Nós falávamos, inclusive, olha, pode ser que ele venha com uma formação diferente. Mas não, Daniel Paulista não tem feito isso, né? Ele tem mudado muito pouco a plataforma. Uma vez ou outra, e olhe lá. Mas ele mantém a mesma plataforma, escalação correta, na minha opinião, viu, Edu? Beleza, tá aí, muito bem. Guarani escalado, não temos a escalação ainda do Criciúma, mas Orzinho vai me ajudar assim. Acho que já saiu, rapaz, a escalação do Criciúma. É que tem que dar uma verificada, né, Gleger? Porque às vezes eles não mandam na ordem, mas pelo que eu sinto, né? Vamos lá? No cacuete, eu dou uma assim Você quer entrar no cacuete? Você fala com o medo. Sabe o que é o Criciúma? Esse cara, tá? Não, vamos lá! É porque o cara já tá. Já tá ligado, né, Edu? Tudo no cacuete, muitos anos trabalhando junto. Vai, Zorzinho. Vamos lá. 1, Gustavo, goleiro, capitão. 2, Cristóvão. É aquele? Exatamente, aquele. 3, Rodrigo. Número 4, Zé Marco.
E o lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Aquele? Pela ponte, passada. Ele conseguiu o serviço no Criciúma, esse mesmo. Marcelo Hermes. Marcelo Hermes. Bate bem na bola, viu, Edu? Hermes de CH. Marcelo Hermes. Mas é um cara que a bola parada é muito boa esse rapaz aí, viu? Mas quem que vai cair em cima dele lá no Guarani, do Marcelo Hermes? Você que é o... Do Guarani é Bruno José. Bruno José. Bruno José. Vai ter uma avenida, hein, do José? Vamos lá. Bruno José tem tudo pra deitar e rolar. Bruno José, é o jogo do Bruno José, hein? Mas vamos lá, lateral esquerdo, Marcelo Hermes. Vamos lá, número 5, Léo Costa. Número 8, Arilson. E número 10, Marquinhos Gabriel. Faltou o 7, Rafael Bilu, né? Rafael Bilu, número 7. Número 9, Thiago Alagoano. E número 11, Marcos Serrato. Marcos Serrato jogou na ponte. E no Paraná também. E o 10 é o Marquinhos Gabriel. Edu. Esse cara é bom jogador, hein, meu? Marquinhos Gabriel, sim. Exatamente. Bom jogador. Então repita o Criciúma. Vamos lá. 1, Gustavo. 2, Cristóvão. 3, Rodrigo. 4, Zé Marcos. 6, Marcelo Hermes. 5, Léo Costa. 8, Arilson. 10, Marquinhos Gabriel. 7, Rafael Bilu. 9, Thiago Alagoano. E 11, Marcos Serrato. E o treineiro? E o treineiro é ele, Cláudio Tencati. Aquele bom muito treinador, tempo no Londrina. Exatamente, é bom treinador. Bom treinador, uma lenda no Londrina, esse Cláudio Tencati. Ficou um montão de tempo lá, rapaz. Exatamente. Né? Agora está no Criciúma. Tá bom, perfeitamente, né? Bom, a ponte começa às 21h30, evidentemente que não temos ainda a escalação da ponte aqui. E tem arbitragem também, viu, Edu? Opa, apita o apito! Apito, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Assistente número... Ele é da Bahia, viu, Edu? Bahia. Assistente número 1, Josimar dos Santos Dias, da Bahia também. Assistente número 2, Luanderson Lima dos Santos, também lá da Bahia. O quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda. E o árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Frazecas Ferreira. Perfeito. De Minas Gerais, Edu. Muito bem, muito bem. Bom, daqui a pouco conosco, mestre Tigrão, né? O CH... Tô na linha. Aos 48h30 no Cacoete. Diga lá, Tigrão, seja bem-vindo. Você já tem a escalação do Bugre, Tigrão. Tá aqui, Gleger acabou de passar, já tenho aqui no nosso grupo de trabalho. Boa noite a você, um grande abraço, um abraço pro Gleger. E tá... Grande abraço, Tigrão. Que bagre ensaboado. É o seguinte, Edu, a escalação do Guarani é aquela que nós esperávamos mesmo. Existia essa dúvida do Lucão do Break e do Nicolas Careca. Acho que ele acerta, o Nicolas me parece vivendo inclusive um momento físico, além do técnico, um pouco melhor do que o Lucão. Nada também assim que chame a atenção, mas entre os dois, se for para escalar um só, eu também escalaria o Nicolas. Giovanni Augusto fora, o Marcinho tá dentro, né? E pelo lado esquerdo também o lateral titular não podendo jogar, não tinha uma outra opção. Acaba sendo coerente, bastante coerente, o treinador do Guarani escalando o Eliel. Mas o Eliel não resolve toda vez que ele entra, ele é comum. Não é assim. Não é assim. O Matheus Pereira também não tá sendo nenhum Marinho Chagas, hein? Nem um Zé Mário, vai. Nem um Miranda. Não tá sendo. Mas veio do Cruzeiro, é um pouco mais rodado já, né? De um time grande e tal. Menino também. Mas ele tá fora, também tomou o terceiro cartão, é exemplo do Giovanni Augusto. Então, escalação coerente. Na frente ele não mexe. Mantém o Bruno José, Nicolas Careca e o Júlio César, que é o cara taticamente muito importante, tanto atacando como ajudando a defender e fechando a beirada ali. Então, creio que em termos de escalação foi o mais coerente possível o Daniel Paulista. Vamos ver se o time rende, né? Aquilo que a gente imagina que possa render, que já rendeu na prática. Na teoria está bem escalado. Vamos, como diria lá o guru, aquele do cume da Serra do Japi. Aliás, Edu, todo homem tem um sonho na vida, né?
ele quer atingir o cume na sua carreira profissional, seja ela qual for. Então, o cume sempre, né? Como diria Carlos Batista, só o cume interessa. Por quê? Porque é o ponto mais alto da carreira de qualquer um. Olha, um assunto já devidamente solucionado, sem direito a debatermos. Mas o negócio é o seguinte, CH. Guarani já escalado e tal, você vai fazer a ponte, né? Ponte Vasco. A única, você sabe que na ponte, pendurado, só tá o Hélio dos Anjos, o CH. Professor Hélio dos Anjos pendurado, o único pendurado na macaca, né? Você acha que a ponte deveria entrar com a mesma formação contra o CRB ou você faria alguma alteração? A ponte entrou com o Kaique França, Norberto, não sei se vai ter condições, saiu, né, machucado, quer dizer, o cansado, já explicou, né? Tem problema de Covid o Norberto, né, CH? Vocês estavam comentando essa semana. No Campeonato Paulista, né? Ele até citou que teve resquícios, mas já faz parte do passado. O Norberto precisa muito da parte física para poder jogar e me parece, pelo jogo que eu assisti contra o CRB, que ele tá tranquilo, tá bem. Não tá no ápice ainda tem um campeonato pela frente, mas me parece ele que fez uma boa partida, né? Além da assistência pro gol do Luca, ele me parece estar muito bem, tem uma bola parada muito interessante, né? Muito preciso. Agora ele precisa da parte física, e isso só um pouco mais à frente que ele vai adquirir o ideal. Norberto, Fábio Sanches tem que jogar, eu acho que tem que ser repetida a zaga, Fabrício fora, tá melhorando o filhinho dele, graças a Deus. Meio campo com o Ramon tem que manter, Amaral e... Enfim, o meio campo mesmo, na frente também não tem que mexer em nada. A ponte tem que ser repetida de começo para poder encarar agora o Vasco da Gama. Mas a atitude, o jeito de jogar tem que ser um pouco diferente, não é? Não adianta ir de peito aberto para enfrentar o Vasco. Não é jogar só para empatar, não. Ser intenso, marcar direitinho, mas eu não... Pela condição física ainda que o time está adquirindo, todos os times da Série B não estão prontos. Para você manter uma intensidade no jogo, não é? Praticamente 80%, 85% do tempo, você precisa saber dosar, né? Se marca alto, então hora marca alto, hora marca meia pressão, hora marca do meio campo para trás, tem que fazer essa variação até para descansar um pouco, não é? Porque ninguém aguenta 90 minutos sendo intenso. E tenho que lembrar que a Ponte, ela não tem um elenco, ela tem jogadores que estão, me parecendo que estão compondo um time interessante. Ainda não dá para ter certeza. Afinal de contas, esse futebol que foi apresentado contra o CRB foi apenas em um jogo. Agora a gente tem que ver na sequência se continua da mesma maneira. Se repetir o futebol contra o CRB, eu acho que a Ponte tem tudo para trazer pelo menos um ponto para Campinas. Eu não mexeria na escalação, aquela que começou contra o CRB para iniciar a partida contra o Vasco. Olha, pela Sul-Americana, aliás, pela Copa Libertadores, empata o jogo no Independência, o Tolima da Colômbia, hein? América Mineiro 1, Tolima também 1 no primeiro tempo. No Castelão, primeiro tempo, Libertadores, Fortaleza 1, Alianza Lima do Peru 0. Olha, na Sul-Americana, o Cuiabá em casa perde para o River Plate. Cuiabá 1, River Plate 2, estamos no segundo tempo. E atenção, tem gol na Série B, já faturando, hein? Giba, segura, Giba! Gol do Grêmio, levanta Rio Grande. Lá em Ponta Grossa, gol do Grêmio. Operário 0, Grêmio 1 e tem gol em Maceió. Gol do CRB. A não ser que o VAR... Não, já pagou aqui. Teve gol, mas já... É rapidinho, né? É difícil agora pro plantão esportivo. A gente sofre, tem gol, tem que anular, tá 0x0. Teve gol, mas foi anulado. CRB e Náutico 0x0, é isso aí, tá bom? Um rápido intervalo na sequência, o nosso final do Concentração, 9 da noite, hein? No Brinco, Guarani e Criciúma. Na íntegra, o Batista aqui transmitindo. Iremos acompanhar de São Januário, Vasco e Ponte no intervalo do Bugre. Transmitiremos a Ponte, terminando o Guarani. Seguimos com a Ponte com o Leandro Borges, o manso de Piracicaba. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Do Pinheiro. Nossa senhora, minha vida, foi com tudo aqui internamente, hein? Ô, Giba pela ponta esquerda, hein? Revólver da mão de macaco. Mas vamos que vamos, hein? Muita emoção hoje, hein? Nosso WhatsApp é o 971021493. Vamos lá, Lucila, como sempre. Olha, a família inteira ouvindo aqui. É o primo Sérgio da Vila Industrial, Oswaldo Castelo, Luiz, cunhado e a Carla irmã. E Luiz Eduardo, sobrinho, todos torcendo para o Guarani. E ouvindo a Band, muito obrigado, Lucila da Violina. Ainda bem que você põe sempre assim, Lucila, entre parênteses, Jardim Olina, porque o Edu acaba esquecendo, hein? Um chamado? Atenção. Quem que tá na mesa aí, Edu? Olha, eu vou falar pra você, Tigrão. É o seguinte, hein? Giba relembrando os tempos de técnica, ainda passando por uma apuração, né? Sabe tudo, pô. Não, sabe tudo, mas sabe tudo e mais um pouco. Mais um pouco. O Giba, se precisar, ele toca essa mesa aí a lenha. Não nem eletricidade, nem energia elétrica. Ele toca a lenha e descosta. Não, e depois outra. O que eu tava falando hoje, rapaz? Falando de Batista, Tigrão, falando de CH e falando de Giba. Hoje em estúdio moderno, você tem mais gente. O que o Tigrão, o que o Batista, o que o CH, o que Gilberto Suf, o que vocês já viajaram, o que vocês já passaram em estádio. Você imagina esse monstro chamado Gilberto Suf aqui na frente, o que você já carregou de fio, instalação, estádio exótico, diferente, transmitido Série A2, transmitido Série C. Foi segurança de Batista lá em Sorocaba, pô. Os caras queriam fritar o Batista lá, Giba tirou a camisa, mostrou o tórax. Pô. Falou pros caras assim, quem puser a mão nele tá morto. Tá morto. Pô, que você passaram lá em Sorocaba? Giba, não é fácil não. De vez em quando quebra o galho de segurança. Segurança. Sabe por que eu tô falando aqui de casa hoje ou não? Mas não vai falar a história de Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Não, Giba. Giba é que me botou no ar aqui, me mandou um cabo aqui, o cabo tem 600 metros. Certo. Eu vou falar pra você, a hora que terminar tudo aqui, mais ou menos 11h30, aí por aí, 11 horas, né, 11h30, o meu aqui, né? Depois você continua. Meu aqui. Eu vou até 5 da manhã enrolando o fio que Giba me mandou. O cabo. Não, o cabo não. O cabo que ele dava a volta no Morumbi inteiro, ele mandou pra minha casa aqui, pô. O Tigrão só perguntou, você tem um cabo? Tenho, Tigrão, leva. Por isso não. Foi na íntegra, né? Vem na casa do Tigrão. Pô, dá pra fazer na portaria. Edu, vou falar pra você, pesei o cabo aqui, deu quase 72 quilos de cabo, Tigrão, eu tenho que enrolar e a mulher tem que ajudar a descer a escada com ele aqui. Ô Tigrão, sabe o que você faz? Enrola o cabo e esconde o cabo, Tigrão. É simples. Não. Pô. Não, isso daí é contigo, goleirão. Ô Tigrão, o negócio de esconder o cabo e a bengala é contigo. Tigrão, CH e Gregor, gol do CRB. Sabe quem que marcou o gol do CRB, senhor? Richard. O Richard marcou, viu? Tão perseguido por vocês. Richard marca mais e quase marcou o gol na Ponte aqui. Aquela que o goleiro da Ponte saiu, bola pingando, que ele encobriu, né? Mas ficou cara a cara. E agora marca o segundo gol dele na competição, tá vendo? Não. CRB 1, Náutico 0. Tá vendo? Tão perseguido por vocês, viu?
E que é isso? Perseguido. Obrigado aqui ao ouvinte que avisou. Foi titular em 700 jogos, pô. Jogou na ponte mais do que o de cá. Pô. Não marcou nenhum gol, é a gente que persegue, pô. Ó, e Nirtinho que marcou marcou o gol no Náutico, rapaz. Marcou, outro dia ele marcou. Fez um gol, rapaz. Niltinho. Ficou na ponte mais de 40, quase 40 jogos, não marcou nenhum. E agora você fala de também. Niltinho, eu lembro de uma história legal que você contou, tá em cima da hora aí? Sim. Você contou uma história legal uma vez, a gente era moleque ainda, cara. Programa do Chacrinha. Programa do Chacrinha. Show, você que contou. Eu não vi esse dia. Eu adorava o Chacrinha. Show de calouros. Show de calouros. Alô, atenção! Vem aí, Milton Silva! Entrou um cara lá de bigodinho. Chacrinha olhou e falou: não, esse não pode, ô produção. Esse é profissional, esse é o Mirtinho, pô. O Mirtinho já era profissional há muito tempo. Tinha gravado uns 10, 12 LPs, uns 4, 5 compactos. Mas tava meio naquela, sabe como é que é, Edu? É perigo. E o prêmio pro vencedor do show de calouros era bom, pô. Mirtinho se inscreveu. Só que quando ele entrou, o velho guerreiro falou: mas peraí, pô. Pô, você já assinou 5 contratos de profissional desde o Júnior. Agora você quer vir aqui participar de peneira, velho? Não deixou o Mirtinho cantar. Essa foi você que me contou. Mas você contou de uma maneira tão engraçada, imitando o Chacrinha. Pô, pera aí, pô. Mirton Silva, o cacete, pô. Esse aqui é Mirtinho, pô. Mirtinho, pô. Bem, meus amigos, é o sinal final do Concentração. O amigo Batista já está preparado, já ajeitou aquele relógio dele no pulso, aquela camisa de manga comprida sensacional, deu um tapa no topete, aquela brilhantina, aquele copázio sensacional. Preparadíssimo, Edu! Porque é o seguinte, garganta precisa de água. Sim, não exatamente. invente mais nada. Só água. E dia que eu narro, eu não como, só janto depois. Porque é o seguinte, você sabe que o meu pai, Venerino Batista, né? Morreu de câncer de estômago e ele sempre... fica inventando, Edu? Ele tomava chá de boldo, ele falava: eu tô com um problema aqui no estrongo. Ai, tadinho. Então eu como pouco porque eu tenho estrongo pequenininho, Edu. Tadinho. Que Deus o tenha, o ilumine, e do céu ele vendo você brilhar agora, o Batistão. Você aqui nas mídias, na TV 1 hora, no rádio. E chega de ficar puxando o saco do Batista. Final do Concentração. Vem aí, jornada dupla, integrada. Guarani, Criciúma, Vasco e Ponte. E até já. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para a grande jornada esportiva. Os dois times de Campinas em ação. Daqui a pouco o Guarani no Brinco de Ouro vai enfrentar a equipe do Criciúma, partida marcada para as 9 da noite. Um pouco mais tarde, 21h30, a Ponte joga no Rio de Janeiro, enfrentando o Vasco da Gama. Futebol é aqui na Bandeirantes, o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 25 graus a temperatura em Campinas. A bola rolando daqui a pouco e a Bandeirantes transmite para você os dois jogos com a dupla campineira. A partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. No ar, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Oi, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. O Guarani está escalado e, na minha opinião, bem escalado. Acho que o Daniel usou aí o critério
correto para escalar o time do Guarani. A volta do Ronaldo Alves no sistema defensivo, titular do time, saiu por questão física, retorna ao time, inclusive com a tarjeta de capitão. Para o lugar do Matheus Pereira vem o Eliel, lateral esquerdo, menino Eliel, contestado em alguns momentos, em outros elogiado. Eu acho que é um momento de firmação, né? É um garoto, é um menino, mas está na hora de pegar no breu, está na hora de aprumar, porque tecnicamente nós já vimos que é bom jogador. E na frente, o Marcinho substituindo o Giovanni Augusto no meio de campo, é por aí mesmo, tá correto. E o Careca na frente, no lugar do Lucão do Break. Eu acho que o Guarani tá bem escalado e pode sim, viu, Batistão? Na minha opinião, é favorito e ganha o jogo. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tiger Man. Ô Tigrão, bruto, galopante, intomável. Alô Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, da nossa grande jornada esportiva. Guarani bem escalado, eu acho que coerentemente escalado, mas contra um time chato, hein? Jogou 2 vezes, ganhou uma, empatou a outra. Tem alguns jogadores interessantes, né? Thiago Alagoano, já muito cobiçado pelos times de Campinas. Marquinhos Gabriel, sabe jogar, meia, ofensivo, né? Um time, Marcos Serrato, teve pouquíssimas chances na ponte, veio muito menino, mas depois apareceu bem em inúmeras outras equipes, especialmente do sul do país, que é a especialidade dele. Olha, time chato. Time que faz uma campanha de média de 2 pontos conquistados por partida até agora, ele jogou só 2 contra o Guarani, que é favorito, sim. Até porque o Guarani cria muito e hoje essa bendita bola deve entrar, né? Esse negócio de cria e perde, acaba estressando o time. Hoje tem que ter um pouquinho mais de capricho nas conclusões, escalado coerentemente dentro, evidentemente, dos problemas que o treinador teve, principalmente aquele que envolve o Giovanni Augusto, que para mim ainda é o principal jogador do elenco bugrino. Vamos ficar muito atentos àquilo que vai realizar desde o início o Marcinho, que vem entrando aí em alguns pedaços de jogos. Jogão, hein? Jogo bom, jogo com um tom de equilíbrio, mas com ligeira, não é super favoritismo não, mas ligeira vantagem na teoria para o Guarani daqui a pouquinho, no Brinco, Batista. Legal, daqui a pouco, Brinco de Ouro, partida marcada para as 9 da noite, um pouco mais tarde, a Ponte Preta enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. Durante todo o intervalo do jogo do Guarani, Leandro Boles vai narrar e depois, quando terminar o jogo do Bugre, ele segue em frente até o final com o jogo da Ponte Preta. Um dos maiores narradores do rádio esportivo do Brasil, Leandro Boles. Oi, Boles, um abraço para você, boa noite. Oi, Carlos Batista, um grande abraço para você, um abraço para o ouvinte da Bandeirantes. É isso, já 9h30 da noite, a bola rola em São Januário, Vasco e Ponte Preta. O Vasco ainda não venceu, 3 jogos, 3 empates, busca a primeira vitória. Zé Ricardo, treinador pressionado. E do outro lado, a Macaca, depois de 10 jogos sem vencer, 72 dias, voltou a vencer. E o técnico Hélio dos Anjos mantém o mesmo time pro pega contra o Vasco. 9h30 da noite, vamos acompanhar e trazer todos os detalhes pro ouvinte da Bandeirantes. Tem Vasco e Ponte Preta, Batistão. Carlos Henrique, bate pesado. Você está com Vasco e Ponte Preta e a expectativa, a bola rola 9h30, diz aí CH. Boa noite a todos, um grande abraço, Batista, um abraço especial pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, já está confirmado, o Hélio dos Anjos manda a campo de começo o mesmo time que começou a partida, última vitória da Ponte, 1-0 contra o CRB. Está correta a escalação, resta saber qual vai ser a parte tática aplicada e a intensidade do time. Jogo pesado, complicado, mas a Ponte tomara capriche bem no seu esquema de jogo para trazer pelo menos um ponto para Campinas, Batista. É isso, aqui você não perde nada. E agora, futebol no Brasil e no mundo, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Deixa comigo, muito obrigado mais uma vez, meu grande amigo Batista, no Brasil e no mundo. Sensacional, é o sindicato do plantão esportivo, hein? Olha,
Olha, o negócio é o seguinte, o resumo do resumo aqui, porque hoje a coisa, olha, empatou o Tolima da Colômbia lá no Independência, em Libertadores, é outro papo, né, amigo? Olha, segundo tempo de América Mineiro 2, Tolima também 2. Pode reparar, o América Mineiro na Libertadores não gosta de ganhar em casa. O negócio dele é aprontar fora de casa. O Fortaleza joga no Castelão pela Libertadores e vence. Fortaleza 2, o Lima do Peru 1. Lima do Peru 1. Atenção, pela Sul-Americana, lembrando que o Palmeiras joga às 21 horas no Equador contra o Emelec, hein? Emelec e Palmeiras às 21 horas, Libertadores. Na Sul-Americana, segundo tempo em Cuiabá e o Cuiabá perde. Cuiabá 1, River Plate 2, tá bom? Atenção, gol do Náutico. Gol do Náutico na Série B. Segundo tempo empata lá em Maceió. CRB 1, Náutico também 1. E segundo tempo em Ponta Grossa, Operário 0, Grêmio 1. É isso aí. E na Liga dos Campeões hoje, Liverpool 2, Villarreal 0. Jogo da volta na semana que vem, lá na Espanha. E aí o Villarreal tem que vencer por diferença de 2 gols para ter prorrogação. Se empatar é pênalti, ou vencer por diferença de 3 gols. Simples assim. Vamos lá, nossa equipe técnica: Gil Kleber, Lucas Pessoa, Leandro Renato e Danilo Capucci no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a Macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou app da Futebol Card e adquira seu ingresso para o próximo jogo contra o Brusque. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá. Bandeirantes. Vamos partir pra área. Quem sabe diz, vamos! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Diz de novo. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola.
Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000, brasitone.com.br. Guarani escalado pelo técnico Daniel Paulista com 30 Kozlinski, 13 para Diogo Matheus, 28 João Vitor, 22 Ronaldo Alves e Eliel camisa 36. Meio de campo com Leandro Vilela 31, Rodrigo Andrade 32 e 20 para Marcinho. No ataque, Júlio César 7, Nicolas Careca 11 e Bruno José 17. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Eliel, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Marcinho, Júlio César, Nicolas Careca e Bruno José. À disposição do técnico Daniel Paulista. No banco de reservas, Rafael Martins, número 1. 19, Lucas Ramon. 14 para Hernando. 34, Derlan. 8 para Eduardo Persson. 23, Índio. 98, Madison. 6 para Vitinho. 77, Lucas Venuto. 97, Iago. 99, Ronald. E 9, Lucão do Break. Técnico Daniel Paulista, este o time do Guarani. Lembrando os heróis do passado, escreveram seus nomes na história. Cláudio Tencati definiu o time do Criciúma com Gustavo no gol número 1. Cristóvão número 2. 3 para Rodrigo. Zé Carlos número 4 e 6 para Marcelo Hermes. Meio de campo com Léo Costa, camisa número 5, Arisson, camisa número 8, Marcos Serrato, número 11 e Marquinhos Gabriel, número 10. Na frente, Rafael Bilu, número 7 e Thiago Alagoano, número 9. Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Zé Carlos e Marcelo Hermes. Léo Costa, Arilson, Marcos Serrato e Marquinhos Gabriel, Rafael Bilu e Thiago Alagoano. No banco de reservas, no time Carvoeiro, Alisson número 12, 13 para Wellington Manzoli, 14 Rayan, 15 Renan Areias, 16 Negueba, 17 Claudinho, 18 Felipe Mateus, 19 Igor e 20 para Lucas Xavier. Este é o time do Cláudio Tencati, o Criciúma. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo para Guarani e Criciúma, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Assistente 1, Lucimar dos Santos Dias. Assistente número 2, Luanderson Lima dos Santos. Trio baiano, quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda. Árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais.
A Ponte Preta está escalada para encarar o Vasco daqui a pouquinho, 9h30 da noite em São Januário, com Kaique França, o goleiro, com a 12. Norberto 2, Thiago Oliveira 3, Fábio Sanches 27 e Arthur 15. No meio campo, Amaral 19, Leonaldi 5, Ramon 40. Na frente, Chaporã 29, Danilo Gomes 9 e o capitão Luca com a 10. A equipe do técnico Hélio dos Anjos com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Ramon e Chaporã, Danilo Gomes e Luca. Rádio Bandeirantes. Vamos todos cantar de O Vasco do técnico Zé Ricardo com Alexander, o goleiro 22. Gabriel Dias 13, Quinteiro 2, Anderson Conceição, capitão, com a 4 e Riquelme 45. Yuri 5, Andrei 16, Gabriel Peck 11 e Nenê com a 10. Na frente, Eric 77 e Raniel com a 9. Alexander, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Riquelme. Yuri, Andrei, Gabriel Peck, Nenê, Eric e Raniel. Arbitragem do jogo. Apita Vasco e Ponte Preta em São Januário, árbitro FIFA Rodolfo Toschi Marques, auxiliar número 1, Luan Carlos, o 2, Rafael Trombeta e o VAR, Daniel Nobre Bins. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, o Guarani precisa ganhar o jogo de qualquer maneira. É uma situação incômoda, é muito cedo ainda, são apenas 3 jogos, mas o índice de aproveitamento é muito baixo. Criciúma é um time bem montado, gosta desse treinador, teve uma longevidade marcante dirigindo o Londrina, subindo de divisão em divisão. Cláudio Tencati sabe das coisas, é um treinador estudioso, que arma muito bem as suas equipes, sempre tem times muito organizados. Mas o Guarani tem que passar por cima de tudo isso, de alguns jogadores interessantes que tem o Criciúma, e precisa vencer o jogo, sob pena, claro, de permitir com que se instale aí uma crise que não é nunca bem-vinda nas equipes campineiras. Estou com expectativa boa, espero um Guarani leve e solto e em busca dos 3 pontos durante os 90 minutos, bem escalado com Eliel e com Marcinho, nos lugares de Matheus Pereira e Giovanni Augusto, respectivamente. E você, Gleger, a sua expectativa? Eu também, Tigão, estou com uma expectativa boa. Gosto também da escalação do Nicolas Careca no ataque, no lugar do Lucão do Break. Eu acho que o Daniel Paulista usa um critério correto de não ter que improvisar, né? A situação do Guarani realmente é complicada na competição. 3 jogos, apenas 1 ponto. Está na lanterna da Série B. O Guarani precisa se recuperar. Está aí uma chance. Vai enfrentar um time organizado, vai enfrentar um bom time, né, que tem um bom treinador, com alguns jogadores experientes, que provavelmente tem uma bola parada muito boa. Esses times aí da região sul sempre tem bola parada muito boa. Então o Guarani tem que estar muito atento. Tem que estar concentrado, atento nos pequenos detalhes. O Guarani é favorito, não tenha dúvida. Tecnicamente é o melhor time, mas tem que estar atento. Hoje a gente sabe que o time que não competir, que não guerrear, que não tiver concentrado, acaba tropeçando e perdendo para equipes inferiores no aspecto técnico. Então, o Guarani tem que estar atento. Tem todo o favoritismo, está jogando em casa, né, bem escalado, mas tem que estar atento, ligado os 90 minutos. Agora, Batistão, estou aqui pensando, como é que você vai conseguir ver o número da camisa do time do Criciúma, Batistão? E agora,
Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. A expectativa, Batistão, é a melhor possível. A Ponte também precisa de resultado, pelo menos um empate em São Januário. Mas para isso acontecer, meu amigo, a Ponte vai ter que batalhar muito. Agora é com você, Batista. Muito obrigado, CH. Portanto, os comentaristas da Bandeirantes, e aqui apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai, Bugre! Vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre! Hoje sempre Guarani, boa sorte, Bugre! Domina tentando a passagem, o time do Guarani vem pela esquerda, lançamento na frente pelo lado canhoto, Júlio César tentou a penetração, o árbitro paralisa para marcar a falta para a equipe do Criciúma. Realmente o Gleger tem razão, né? E há uma dificuldade imensa porque o Criciúma vem com seu segundo uniforme. Guarani é mandante, tem direito do primeiro uniforme, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Time do Criciúma que é amarelo, vem com uma camisa branca e com número amarelo, calções negros, meiões negros. O número amarelo na camisa branca, convenhamos, né? São duas cores claras. Não dá. O número praticamente desaparece, né? Mas enfim... Pessoal do marketing, né? O pessoal da arte não se cuida, não se liga nesse tipo de movimento. É importante porque o número identifica o jogador. A bola pela esquerda no campo de ataque, o árbitro parou, marcou uma falta. Em cima do Marquinhos Gabriel, a falta, a primeira falta do jogo. É do time do Criciúma pela esquerda, comecinho da partida. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Kozlinski fica orientando ali uma barreira. E a falta é pelo setor esquerdo. O time do Criciúma se prepara para fazer o lançamento cruzado. Ou então a batida direta. Dois estão no movimento. Partiu. Pé canhoto, Marquinhos Gabriel levantou na área. Chega para tirar, afasta a retaguarda. A bola sai para a linha lateral. É arremesso pela direita. Pelo time do Criciúma lá pela ponta direita, rente ao pau da bandeira. Vem para a bola para fazer a reposição Cristóvão, jogador do Guarani. Autorizado, Cristóvão vai fazer a reposição pela direita. Manda a bola pela lateral da grande área. Guarani se fecha inteiro lá atrás para tentar a retomada. Conseguiu Rodrigo Andrade. Domina, escapa na marcação do primeiro, perdendo o pé de ferro. Recupera, vem na bola. Marcos Serrato abriu lá pela ponta direita. Cristóvão preparou o cruzamento, lançamento na área. Vem para a bola, Marquinhos Gabriel, pé direito, bateu, espalma Kozlinski. A bola caiu outra vez com o Criciúma, vem pro jogo, pé canhoto, bateu Thiago Alagoano. A bola voltou pela esquerda, Marquinhos Gabriel, a batida explodiu no Diogo Matheus, vai embora. Pra fora pela linha de fundo em escanteio. Estocada violentíssima. A defesa do Kozlinski. E na sequência a bola pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Criciúma bater. Kozlinski defendeu de manchete. Daqui a pouco o Gleger vai falar. Vem pra bola o time do Criciúma com Marquinhos Gabriel para fazer o erguimento lá pra dentro da grande área. Momento de grande expectativa, placar de 0-0. Marquinhos Gabriel, pé canhoto, levantou na área. Não tá valendo nada. O árbitro já parava para marcar uma irregularidade. Parece que mandou voltar o escanteio, viu, Batista? Ele não havia autorizado, né? Ele fez o sinal ali, pediu para voltar o escanteio. A cobrança vai ser, aparentemente, vai fazer novamente. Olha aí.
E vai de novo Marquinhos Gabriel. Tomando posição para fazer o erguimento da bola na cobrança de escanteio. Autorizado. Gol do placar eletrônico. Marquinhos Gabriel, pé canhoto, levantou na área. Chega, toca na bola de cabeça, Rodrigo, zagueiro, ela vai embora por cima do gol sem perigo, em tiro de meta no campo de defesa para o Guarani. E aí, Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade, já trabalhando no começo do jogo, Kozlinski. E o Guarani entra desligado no jogo, né, Batista? Não dá, tomar um lance desse aí. Ó o Guarani, ó. Domina Júlio César, lançou na área, Nicolas Careca, bateu, foi embora. Por cima do gol, na boa arrancada pela esquerda, Júlio César partiu na velocidade, beiradeando o campo, fez o cruzamento preciso, mas chegou precarizado, desequilibrado, Nicolas Careca tocou nela, ela subiu, saiu, foi embora, por cima do gol, em tiro de meta para o Criciúma bater. Duas grandes chances, né? A primeira com o Criciúma, numa defesa, assim, olha, o Kozlinski correu um seríssimo risco, né? Ele dá ali aquela manchete, poderia deitar o corpo, fazer uma defesa tranquila, mas eu acho que ele foi pego de surpresa, não viu a saída da bola. E aí o conceito fica baixo, né? Eu vou dar um conceito 7,85 para a defesa, aliás 6,85, e o Guarani entrou desligado, não pode descuidar. O time do Criciúma propõe o jogo, você vê que vem com as linhas altas e o Guarani precisa estar muito atento. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Comecinho da partida, placar de 0-0. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, e o começo do jogo de Saí Tigrão. O Criciúma veio animado, né, Batista? Veio animado, meteu uma pressão ali, um foguetório para cima do Guarani, bombardeio total. Felizmente o Guarani não tomou gol praticamente no primeiro lance do jogo, agora assentou. O Guarani respondeu bem, belíssima assistência do Júlio César para que chegasse o Nicolas Careca para concluir, mas como você disse, ele chegou desequilibrado. Jogo animado, né? Jogo legal, e o Criciúma mostrando aí que vem para jogar em cima do Guarani, que vem para jogar futebol, que vem atrás dos 3 pontos e não atrás de apenas 1 ponto, ficar ali com nheco atrás. Olha aí, vai de novo o Criciúma. O Guarani vai atacar por obrigação, joga em casa e precisa vencer. O Criciúma parece que está assanhado. Prenúncio de um grande jogo no Brinco. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, sai lá atrás o time do Criciúma. Bola aberta pela esquerda no campo de retaguarda, trabalha Marcos Serrato, recua, toca o jogo para Rodrigo, zagueiro vem na perna direita, ultrapassa a linha na metade do campo, solta na frente pela meia direita, 8 minutos passados da etapa inicial. Léo Costa toca na bola, abrindo pela esquerda para Marcelo Herbes, ele domina e recua, vem para o campo de defesa, Zé Carlos tentando a passagem, rolando pela meia direita para Rodrigo, Rodrigo volta no Zé Carlos, ele no campo de defesa ajeita, tenta a passagem no time Carvoeiro pela esquerda com Marcelo Herbes na frente no campo de ataque, se manda pela esquerda, vem Bilu, lançou para Marquinhos Gabriel, cruzou na área, chega bem lá atrás para tirar, tira, afasta, joga João Vitor para a linha lateral em arremesso pela esquerda, Marcelo Herbes, repõe a bola no campo de ataque pela esquerda, o time do Criciúma desce pela canhota, Marcelo Herbes dominou, tocou na frente, já não está valendo nada, subiu a bandeira marcando impedimento, estava na banheira, esta banheira não é boa não, hein?
Impedido Marcos Serrato. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000 Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Guarani domina, vem no campo de defesa. Passe errado no Rodrigo Andrade, recupera, vem pro jogo. Tentando a passagem no campo de ataque, partiu na velocidade pela direita, falta. O árbitro parou, marcou Rodrigo Andrade, entregou de graça. Depois tentou a recuperação, cometeu uma falta feia. A falta pela direita, falta. Tá caído o jogador do Criciúma, falta no Cristóvão. É falta pela direita para a equipe do Criciúma bater. Ficou barato, hein, Batista? Poderia ter tomado o cartão ali o Rodrigo Andrade, deu um carrinho, uma belíssima jogada. Aliás, o Criciúma pressionando, hein? Subiu as linhas, pressionando o Guarani. Falta perigosíssima, vem aí o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel vem para a bola para fazer a cobrança. 10 minutos passados do primeiro tempo. Autorizado. Time do Criciúma pela direita. O homem da bola parada. Partiu pé canhoto. Levantamento. Marquinhos Gabriel toca na defesa do Guarani. Vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio pela esquerda. Em tomando posição para fazer a cobrança lá pelo setor canhoto. O time do Criciúma. Onde ouviu o Zé Carlos, né? Evidentemente que é Zé Marcos, portanto o quarto zagueiro, número 4 do time do Criciúma. Vai pra bola Marquinhos Gabriel, quase 11, primeiro tempo, meteu o pé canhoto, levantou na área, falta. Em cima do Ronaldo Alves, o árbitro viu, marcou. Bola parada, campo de defesa lá dentro da grande área. A falta para a equipe do Guarani bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Criciúma 0. Já já em São Januário tem Vasco e Ponte Preta, Edu. Olha, encerrado, hein? 2 jogos encerrados na Série B. CRB 1, Náutico 2 e Operário 0, Grêmio 1. Um abraço para o Gamaliel Costa, hoje fazendo aniversário, 44 anos. Parabéns. Felicidades, Gamaliel, porque o ser humano nasceu para ser feliz! Aê! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem o time do Guarani, Ronaldo Alves domina dentro do círculo central, enfiou a bola lá na frente para o Careca, em cima da marcação, não conseguiu dominar, mas o Guarani fica com a bola. Bruno José partiu na velocidade para Nicolas Careca, deu um corte lindo, pé canhoto, cruzou, o cruzamento veio muito alto. Rodrigo Andrade fez o movimento, subiu, mas não o suficiente para acertar a bola. O lance foi maravilhoso. O Nicolas Careca entrou na área, deu um corte no zagueiro, deixou ele sentado e fez o erguimento por elevação, mas aí faltou mais ou menos um meio metro para o Rodrigo Andrade, né? Foi muito forte o cruzamento, mas ele poderia ter batido de primeira, né? Foi bonita a jogada, dentro da área ele deu um corte ali no zagueiro, o Nicolas Careca, mas se ele faz aquela bola no chão ali, passando na frente dos zagueiros, aquela bola é perigosíssima. Ele optou por um cruzamento, mas a bola ficou muito alta. O Rodrigo Andrade não é muito alto, né? E a bola passou aí, como você disse, mais ou menos um meio metro acima do Rodrigo Andrade, saiu pela linha de fundo. Bola com o Criciúma, Batistão. Bola para chutar, né? Bola para chutar. Ali ele chuta cruzado. Do jeito que chegou no direito, que é o bom dele, quando ele cortou, caiu na esquerda, aí calibrou mal. Bola para chegar chutando. Faltou confiança para Nicolas Careca. Criciúma com 66% de posse de bola. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag Brasil.
14 minutos passados só do primeiro tempo, placar de 0-0. Você ouviu o toque. Estamos com 21 horas e 15 minutos. O toque eletrônico da Bandeirantes. Aqui se manda o time do Criciúma pela esquerda. Marquinhos Gabriel é liso, tem velocidade, partiu, levou para a linha de fundo. Chega Leandro Vilela, comete a falta nele. O árbitro parou, marcou, não dá cartão, apenas a falta. Pela esquerda poderia ter dado cartão, hein, Gleger? Também porque acho, Batista. Vilela apelou. Apelou, segurou pela camisa, puxou pela camisa, depois deu um rodo ali no Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel bem no... Esse cara é bom jogador, né? Muito bom jogador. Tá muito bem na partida. O Guarani tem que estar atento, hein? Tem que estar muito atento. Toda hora essa bola para, toda hora cruzamento na área. Uma hora ele acerta e o Criciúma abre o placar. Falta para o Criciúma. Marquinhos Gabriel autorizando o cruzamento na área. A bola batida na defesa da equipe do Guarani. Retoma lá atrás. Bruno José levanta de perna direita. Lançamento era para o Júlio César. Marcelo Hermes chega de cabeça para cortar. A bola sobre com Marquinhos Gabriel. Ele recua, toca no campo de defesa. Vai sair jogando lá atrás o time do Criciúma. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Rodrigo domina lá atrás, na metade da zaga. O time do Criciúma tem muita posse de bola, mas esse toque improdutivo no sistema defensivo. Marcelo Hermes domina tocando na frente pela esquerda, vem para Marquinhos Gabriel, puxou para Arisson, ele domina e recua, vem para dentro do círculo central, carrega Rodrigo, toca, recua Cristóvão, recua ainda mais, a bola vem para dentro da grande área, lá atrás Gustavo dominando. Vem na bola, fica tocando por ali, esperando o time do Guarani, não faz a marcação alta. A bola com Rodrigo pela meia direita, ele pisa na bola, agora chega Nicolas Careca na marcação. Tentou aí escapar do árbitro, parou, marcou falta. É falta do Nicolas Careca no Rodrigo. Vem pra bola lá atrás, o time do Criciúma para fazer a cobrança no campo de retaguarda, 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Falta cobrada, Rodrigo para Cristóvão. Domina lá pela direita, tenta a passagem, o time carvoeiro pela direita, Rodrigo Andrade na marcação, chega Ronaldo Alves, afasta a bola e estoura, volta pela direita, vem pra cima Marcelo Hermes, comete a falta, o jogo está parado, campo de defesa, a falta é pro Guarani. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Ô Batista, o Criciúma faz o jogo que o Guarani deveria estar fazendo, né? O Guarani joga em casa. O Guarani parece que sentiu o golpe, sentiu que o Criciúma veio em cima, subindo as linhas, veio um time agressivo. E quando o Criciúma tem a bola, ao invés do Guarani adiantar, tentar uma marcação um pouco mais alta, não dá liberdade aonde nascem as jogadas, uma marcação um pouco mais firme em cima do Marquinhos Gabriel, desses jogadores de meio de campo, não. O Guarani fica esperando. Agora tudo bem, agora está com a bola e vai evoluindo ofensivamente. Mas o Guarani deveria estar com uma estratégia de jogo diferente. Aquilo que faz o Criciúma era o que deveria estar fazendo o Guarani. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E por falar em redes sociais, muito obrigado para você que está acompanhando aí a transmissão da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal em FM 85.7. Para Ribeirão Preto, AM 1270 e o FM 85.3. E claro, para você que está no YouTube, muito obrigado aí pela sua companhia nesta noite. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo.
Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Vilela domina para o time do Guarani no campo de defesa, abriu lá pela esquerda, Simanderiel joga hoje no lugar do Matheus Pereira, lançou para Júlio César, girou em cima da marcação, pediu falta, o árbitro não marcou, chega Léo Costa para tirar, responde Vilela de cabeça, a bola foi para a linha lateral, mas antes o árbitro tinha parado o jogo e marcando a falta em cima do jogador do time do Criciúma. Está caído o Rafael Bilu. O árbitro parou, marcou falta, campo de defesa para o time carvoeiro. A sua informação não deu arremesso lateral. Não deu a falta, deu arremesso lateral para o Criciúma. A sua informação é do Pinheiro. Olha, gol na Libertadores, gol do Palmeiras lá no Equador. Rony, Emelec 0, Palmeiras 1. Estamos no primeiro tempo. E vem o time do Guarani, Marcinho enfiou na ponta direita. Bruno José, pé direito, cruzou na área. Rodrigo aparece na pequena área para tirar, afasta, manda para fora pela linha de fundo. Um passe muito bom do Marcinho. Descolou uma descida pela direita do Bruno José. Ele fez o cruzamento na área para o Júlio César. O zagueiro carvoeiro tirou. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É pela direita e agora Júlio César toma cartão amarelo. Cartão tomou amarelo. Por reclamação. Escanteio, vem pra bola o time do Guarani pra batida. Diogo Matheus partiu, meteu o pé direito no escanteio, levantou na área, toque de cabeça, Ronaldo Alves. Gustavo pega firme o goleiro do Criciúma, cabeçada fraca do zagueiro Ronaldo Alves, e vem no contragolpe, se manda Bilu, pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão, bola dominada pela direita, escapa, vem pra bola, cruzamento para Marquinhos Gabriel, rasga lá atrás, tira! Diogo Matheus deu um bico nela, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o time do Criciúma. Passou por poucas e boas, com muita dificuldade neste momento o time do Guarani. Escanteio, o time do Criciúma vem com Marquinhos Gabriel para fazer o erguimento de bola para a área. Tomando posição lá pela esquerda, é no gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro, a torcida aflita. 2 da batida, é aquela jogadinha, né? Sempre 2 posicionados para batida, mas quem bate é o canhoto, que é o Marquinhos Gabriel. Autorizado, Marquinhos Gabriel levantou na área, bola desviada, chega para pegar, pega firme lá atrás o Kozlinski, dentro da área Zé Marcos, chegou finalizando, mas a bola sobrou nos braços do Kozlinski, repõe no campo de jogo, meteu lá na frente no campo de ataque, o árbitro para, marca a falta. Marcou a falta pela esquerda, o Marcinho vai tirar satisfação. A falta foi do Eliel em cima do Bilu, portanto a falta é para o Criciúma. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, a grande audiência na tela da Band, 1 hora de muito futebol. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Os donos da bola na tela da Band. 23 minutos é tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. E aí, metade do primeiro tempo já está indo para o espaço. Quem está melhor, hein, Tigrão? Melhor o Criciúma, mais posse de bola, mais agressivo, intenções ofensivas, solta o Marquinhos Gabriel ali do lado esquerdo, varia jogadas dos dois lados do campo, bola passeando na pequena área do Guarani toda hora, e uma imperfeição aí que o Daniel Paulista tem que ver, né? Quem está fazendo a recomposição, vai lá. Vem o Criciúma, Marquinhos Gabriel bateu pro gol, a bola explodiu na defesa do Guarani, rebate sobrou com Júlio César, dominou, projetou o corpo e foi aterrado. O árbitro não marcou nada, seguindo o time do Criciúma, se manda no campo de ataque, Marquinhos Gabriel sai da marcação, levou na penta canhota, rolou, Serrato bateu e
defendeu Kozlinski de peito. Batida na entrada na área, de pé canhoto, Kozlinski esquentou o peito do goleiro do Guarani, Gleger Zorzin. Que defesa, né, Batista? O Criciúma tá encurralando o Guarani, melhor no jogo, cria as melhores chances, chega com perigo. O Guarani, na minha opinião, tá ansioso demais. Se assustou aí com a estratégia de jogo do Cláudio Tencati, né? O time do Criciúma tem posse de bola, acerta os passes, pressiona, chega. E o Guarani ansioso. Você vê o Júlio César, ele tomou aquele cartão, estava reclamando de uma falta, né? Que ele deu uma trombada ali com o jogador, mas na minha opinião também não foi falta. E ele queria a falta, o juiz não deu e ficou reclamando. Mas reclamando assintosamente, né? E acabou tomando cartão. E o Criciúma vai chegando de novo, Batista. Se manda o time do Criciúma, Marquinhos Gabriel, agora lá pela ponta direita, balançou o corpo, pé canhoto, cruzou na área, a bola fica viva e a falta. Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa de peito do Kozlinski. Não foi uma defesaça, mas foi uma defesa difícil. O conceito da defesa 7,25. Bom, Tigrão, você estava falando quando aconteceu o ataque da representação do time carvoeiro. Tigrão, conclua o seu raciocínio. Tava falando de uma imperfeição de recomposição defensiva do lado direito da defesa do Guarani. Quem tá fazendo é o Marcinho. O Marcinho é muito lento, não marca absolutamente ninguém. Então, se for ele, tem que ser o Bruno José. O Marcinho por ali, ele vai ser envolvido em todas. E vai deixar num 2 contra 1 ali, fazendo um 2 em cima dele, o Diogo Matheus. Precisa ver isso daí. O Marcinho, adora receber a bola ali, escondidinho do lado direito. Recebe de costas e toca. Recebe de costas e toca. Para trás. Aí quando o Criciúma rouba, ele tenta acompanhar, mas não tem velocidade para isso. E o lado forte do Criciúma na partida até agora é o seu lado esquerdo de ataque, consequentemente, em cima desse erro. O Bruno José não volta pela direita como volta o Júlio César pela esquerda. Tá sobrando para o Marcinho. Em 3 oportunidades ele não acompanhou e o Criciúma poderia ter feito o jogo, ou o gol. Tá fácil de ver. Precisa o treinador do Guarani enxergar. E vem o time do Criciúma no campo de ataque, Guarani todo recuado neste momento, 26 minutos da etapa primeira, passe errado, sobrou fácil lá atrás, tira, afasta a retaguarda do Guarani. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar. Espera aí só um minutinho, a gente acerta. 27 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Criciúma 0. São Januário, equipes no gramado. Já tem bola rolando, tem Vasco e Ponte Preta na sequência da Bezona. Olha mais o gol do Palmeiras na Libertadores, hein? Lá no Equador, o Gabriel Veron. Primeiro tempo, hein? De Emelec 0, Palmeiras 2. E na Libertadores acabou no Independência. O Tolima marcou 2 gols no acréscimos e virou América Mineiro 2, Tolima da Colômbia 3. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é com a Bandeirantes. Lançamento, o time do Guarani não consegue sair lá de trás. Vem Ronaldo Alves, tiro de cabeça, a bola caiu com Eliel. Ele bate contra o corpo do adversário, voltou com Ronaldo Alves. Ele faz a saída pela esquerda com Rodrigo Andrade. Marcação pesada no Criciúma. Para Marcinho, domina, abriu pela ponta direita para Bruno José. Ele se manda na beirada do campo, vai embora. E escapou no bico direito da grande área, cruzou, mergulhou Marcinho, a bola
passa pela cabeça dele e vai embora. Nicolas Careca, a bola passou lambendo a testa dele, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Criciúma. Uma bela jogada, né, Batista, ali pelo lado direito. O Guarani precisa insistir um pouco mais, usar mais os homens de lado, né? O Diogo Matheus apareceu um pouco mais, o próprio Eliel lá pelo lado esquerdo, né? Um detalhe importante, viu? Já apareceu aí o Daniel Paulista na imagem umas 2 vezes. Ele está extremamente preocupado. Na fisionomia do Daniel, você vê que ele está incomodado com a situação, com o jogo. Mas o Guarani, quando desce com perigo. E se ele adiantar um pouco mais as linhas, pode ser que dê certo. Olha o Criciúma aí. E vem o time do Criciúma, partiu pela direita, levantamento, Bilu, vem na bola, batida, vai embora! Marcelo Hermes chegou finalizando e enfiou a canhota nela, pegou muito por baixo, foi embora pela linha de fundo. No costado do Eliel é uma avenida. Desceu pela ponta direita, Bilu fez o cruzamento na cabeça do Marcos Serrato e o Marcelo Hermes chegou, bateu, mas bateu por baixo da bola, ela subiu, saiu, foi embora, que perigo! Por pouco, por muito pouco, o Criciúma não abre o placar do jogo. Começou. Domina, se manda a passagem de bola, Marcinho pela direita, rola entregando pela ponta direita para Diogo Matheus, enfiou na lateral, se manda no campo de ataque, Bruno José, volta a bola no Marcinho, ele recolhe, rola para Vilela, Vilela recua, vem para dentro do círculo central, Leandro Boles e o jogo da macaca de Isaí Boles. Bola rolando em São Januário para Ponte Preta e Vasco, a Ponte Preta com a camisa 2, a camisa preta com a faixa branca e em contrapartida o Vasco com o uniforme número 1, a camisa branca e a faixa preta. Tem bola rolando em São Januário, Batista. Rafael Bilu dominou, rolou atrás, Léo Costa domina entregando para Marcelo Hermes pela esquerda, recua no campo de retaguarda para Zé Marcos, dentro do círculo central, o jogo vai ser paralisado. E o árbitro vai ver o que é que aconteceu com o Arilson. Tá caído o jogador do Criciúma. É o Bilu, não é? É o Arilson. Arilson tá caído, né? Foi um lance lá na frente. É o Bilu. É o Bilu, é verdade. Bilu. Foi naquela camisa jogada, Batista. Olha lá, o Rodrigo Andrade já deu 2. Aliás, essa é a terceira chegada ali. Tem que ficar atento com isso, né? O volante que marca, aqueles volantes de marcação, aqueles famosos pitbull, são jogadores de marcação, aqueles caras que não que dão pontapé, é jogadores que marcam forte. E o Rodrigo Andrade tá exagerando, viu, Batista? E vem o time do Criciúma outra vez, Marquinhos Gabriel, lançamento para ele, não conseguiu chegar, lançamento muito forte do Léo Costa, é arremesso lateral para o Guarani bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição, para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Criciúma 0, Polis. São Januário, 3 minutos do primeiro tempo, Vasco e Ponte Preta 0-0, Edu. Encerrado na Série B, CRB 1, Náutico 2 e Operário 0, Grêmio 1. Um abraço lá pro Jardim Londres, o Nildo, a esposa Lucilene e o filho Rafael. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto AM 1270 FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está curtindo a transmissão pelo canal do YouTube. Você dá um like para nós lá, hein? Seja seguidor da página, 11 mil seguidores na página da Rádio Bandeirantes. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram @Cortag Brasil.
Rodrigo domina lá atrás, próximo do círculo central. Ele pisa na bola, arruma, soltando para João Marcos pela esquerda. Recolhe com o lado interno do pé canhoto, metendo na lateral para Arilson pela esquerda, para Marquinhos Gabriel. Ele vem por dentro, tenta levar a marcação lá atrás do Nicolas Careca. Guarani se fecha, mas escapa bem. Vem Zerrato, preparou, dominou, rolou na área para Marquinhos Gabriel. Recolheu o pé canhoto, cruzou na área, subiu Arilson de cabeça, tocou na trave. João Vitor, na sequência, afasta a bola, volta, batida, entrada da área, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Um bombardeio do time do Criciúma. Primeiro uma cabeçada de Arilson. A bola pingou na frente do Kozlinski foi na bola, ela passou, explodiu no travessão. E depois a batida pra fora em tiro de meta pro Guarani. Por pouco, por muito pouco, o time do Criciúma não abre o placar do jogo e o Kozlinski ainda tocou na bola em escanteio, Gleger. Defesaça, Batista. Depois eu vou dar o conceito, é escanteio pro Criciúma, mas o Kozlinski salvou o Guarani nessa. Escanteio para o time do Criciúma, vem para a bola para fazer a cobrança, autorizado. Vai pra bola, partiu, levantamento na área, bola desviada, vem Arilson, voltou, dominou, vai pra bola, Arilson bateu, defendeu Kozlinski, defesa na entrada da área, a batida Kozlinski, fez uma defesa milagrosa, mas o jogo já estava paralisado porque estava impedido. Atacante do time do Criciúma estava na banheira, na entrada da área. Mas não estava impedido, porque quem estava impedido era o Bilu. Exatamente. Não participou. O Arilson. Exatamente, o Arilson não estava impedido, não participa do lance. Olha aí, ó. Estamos revendo agora. E o Kozlinski fez duas, né? Olha aí, Batista. Ele fez 2 milagres. Uma no chute lá do Arilson e depois novamente, né? Ele vai novamente no pé do Arilson e faz novamente a defesa. Defesaça, salvou em 3 oportunidades. Kozlinski está sendo atendido ali agora. Aquele velho, né? Para dar aquela esfriada no jogo. Mas, Batista, eu vou dar... Olha, conceito da primeira defesa, 8,25. E dessas duas aí é um conceito geral que foi no mesmo lance. 8,75. Salva o Guarani, o Kozlinski, em 3 oportunidades. Kozlinski, portanto, defesaça do Kozlinski. Não narrei essa defesa e vou narrar agora, então, né, para que o Edu Pinheiro... Não, hoje não tem, né? Hoje não tem. Então não há necessidade de narrar, porque na sequência o Boris vai narrar o jogo da Ponte, né, Edu? Não, por gentileza, capricha aí que eu estou fazendo um compêndio para a madrugada. Vai fazer um compêndio. Sim. Pô, bonito isso, hein, Edu? Aprendi hoje, então. E vem pela direita, levantamento, bola cruzada na área, Arilson de cabeça, espalma Kozlinski na trave. Grande defesa milagrosa no reflexo, Kozlinski salva o Guarani e na sequência a bola vai para fora, para escanteio pro Criciúma. Defesaça do Kozlinski, repita aí o conceito do Kozlinski, Gleger Sorzin. Defesaça, Batista, salvou o Guarani, conceito da defesa 8,25. Marquinhos Gabriel na entrada da área, rola a bola curtinha, tira a defesa do Guarani, Guarani acuado, é um tiroteio atrás do outro, se manda, vai pra bola, Bilu tocou pela direita, veio pra bola, batida, espalma Kozlinski, Thiago Alagoano enfiou o pé direito, Kozlinski chega pra tirar, tira! Faz a defesa outra vez de manchete. Esquenta as luvas do Kozlinski. E aí, Gleger? Mais uma pra você aí, conceito e definição, grau de dificuldade do Kozlinski. Tá fechando o gol, né, Batista? O homem do jogo até o momento. Outra defesa importantíssima, uma batida cruzada, difícil, né? Ele foi lá e fez o movimento corretíssimo. Essa daí, 7,95.
Essa não foi defesaça, então até agora uma defesaça do Kozlinski. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. São 13 finalizações do Criciúma contra 2 finalizações do Guarani. Guarani acuado, não consegue sair lá de trás. Estamos com 39 minutos da etapa primeira do jogo. Guarani no seu campo, no estádio Brinco de Ouro, sendo amassado pela equipe do Criciúma. Daqui a pouco, assim que a bola parar, Leandro Borges vai transmitir durante todo o intervalo de jogo do Guarani. O jogo da Macaca está enfrentando o Vasco. Carlos Henrique, o bate pesado. Como é que começam Vasco e Ponte Preta no Rio de Janeiro, em CH? Um jogo muito intenso, de muita pegada. O Vasco com mais posse de bola, mas o jogo está rigorosamente igual. Nenhuma grande chance, nem para Vasco, nem para Ponte. 39, quase 40 do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. Passe errado, a bola vai para a linha lateral. O time do Criciúma deu um presentão, já cobra. Júlio César tem pressa, tocando para Marcinho, outra vez para Júlio César no bico direito esquerdo da grande área. Uma bomba! Espalma, Gustavo! Tocou nela, uma cacetada no bico esquerdo da grande área de pé direito, Júlio César. Agora uma defesa importante, Gustavo, no pé da trave, mandou para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani, vem para a bola para fazer a cobrança do escanteio. Marcinho, a zagueira da Bugrina lá na área, partiu Marcinho, pé direito, levantou Gustavo de soco, vem, tira, reboteada. A bola sobrou com Bilu no campo de defesa, ultrapassa, ele arranca no campo de ataque, tentou levar em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral, Eliel toca nela, Gleger, Zorzinho, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Gustavo, um chutaço do Júlio César. Um chutaço, né, Batista? Essa não foi cruzada, né, foi uma bola ali no canto dele, fez o simples, né, foi lá, jogou para escanteio, boa defesa, conceito mais baixo, 7,5. A linha de cortadores elétricos Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Acesse cortag.com.br. Siga no Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Cartão. Vem pra bola, cobrança de falta. Partiu Thiago Alagoano, levantou na área. Vem Kozlinski de soco, punhos cerrados, tira. Mandou para fora, para a linha lateral em arremesso, Marcelo Hermes. Vai repor no campo de jogo, no campo de ataque. Pois não, cartão. Cartão para Amaral, volante da Ponte, por matar uma jogada ofensiva do Vasco. Com 12 minutos, a Ponte tem um jogador amarelado. Marcelo Hermes cruzou na área, tira Ronaldo Alves de canela. Deu uma canelada nela, Ronaldo Alves mandou pra fora, é escanteio pro Criciúma. Essa aí é aquela que pega na caneleira, Batista, a caneleira vai parar lá na panturrilha, mas ele deixou a sua bola, fez o movimento correto, é que ela subiu ali, pegou na canela, escanteio pro Criciúma. E vem pra bola para fazer a cobrança, Thiago Alagoano e Marquinhos Gabriel, sempre os dois por ali. Já saiu Thiago Alagoano, Marquinhos Gabriel cobra, levantou na área. A bola subiu, vem lá atrás para afastar, tirando a defensiva. Cristóvão pega o rebote pela direita, depois do rebote na defesa do time do Guarani. Domina, tentando a passagem, Serrato abriu pela direita, Cristóvão carrega, bate a bola de perna direita, entregando lá para lateral, na ponta direita, no campo de ataque. Vem Rafael Bilu, ele escapa da marcação, meteu o pé canhoto, inverteu da direita para a esquerda, mas a bola muito forte foi para a linha lateral, em arremesso no campo de defesa para o Guarani. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Já Leandro Borges assume o comando durante todo o intervalo do Guarani. Ele transmite Vasco e Ponte Preta no Rio de Janeiro.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, 43, quase 44. Guarani sendo amassado em pleno brinco de ouro. O que fazer, hein, Tigrão? Não tem intensidade, faz uma péssima partida o Leandro Vilela, péssima partida o Marcinho, não tem substituto no banco. Acho até que ele pode voltar com o Índio aí para encurtar um pouco todo esse raio de ação do Criciúma. Guarani sai no lucro, né? Se o placar tivesse mostrando aí pelo menos 2 gols de diferença para o Criciúma, estaria muito mais próximo esse placar e esse resultado de refletir a realidade do que o 0-0 que temos na realidade. Tá muito no lucro o Guarani, sem intensidade. E você sabe que no futebol tem um outro negócio também que às vezes manda, né? O tal do quem não faz, toma. Porque o Criciúma já era para ter definido a partida, faz um grande jogo no primeiro tempo. E o Guarani assiste. Desorganizado, Marcinho andando, sem intensidade, Leandro Vilela envolvido, a zaga assustada, só dá Criciúma. E vem na bola Cristóvão, lá pela direita, fez o lançamento, chega para tirar, afasta lá pelo setor esquerdo, Marcinho, a bola vai para a linha lateral, 2 minutos serão acrescidos no additional time, no intervalo do jogo, portanto vamos até 47 minutos. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000 Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Placar de 0-0, mas o Criciúma teve pelo menos 5 grandes oportunidades e o Kozlinski, o grande herói nesta primeira etapa do jogo. João Vitor, ele domina no campo de ataque, rola, toca atrás, vem para dentro do círculo central, Ronaldo Alves, entregando um pouco mais à frente para Rodrigo Andrade, jogando muito atrás ali, exatamente à frente dos 2 zagueiros. Bola aberta pela direita, Diogo Matheus se manda, vai para a linha de fundo, preparou o cruzamento, recolheu, lançou na área, tira! Zé Marcos quase faz um alto gol, chegou lascando a bola, ela passou por cima do gol com um perigo enorme, passou lambendo o travessão e foi embora. Por pouco, por muito pouco, sai um gol contra e era para o Guarani. Escanteio, vem para a bola Diogo Matheus, zagueirada do Guarani na área. Partiu Diogo Matheus, pé direito, levantou na área. A bola passa por toda a extensão da grande área. A bola tocou na defesa, vai para a linha lateral, mas quem tocou por último foi o jogador do Guarani, Rodrigo Andrade. A bola para a linha lateral é arremesso pela direita. Vai terminar o primeiro tempo, apita o árbitro. 0 para o Guarani, 0 também para o Criciúma. Alô, alô, Leandro Bolis. Muito obrigado, Carlos Batista. Vamos juntos a partir de agora com Ponte Preta e Vasco. Vasco e Ponte Preta, estamos com 17 minutos e meio deste primeiro tempo em São Januário. 0 para o Vasco, 0 para a Macaca. Há pouco eu citei que o Amaral havia recebido o cartão. 2 minutos depois, o Leonaldi também foi amarelado por uma falta dura em cima do Nenê. Recebeu cartão amarelo, segue 0-0 a Macaca com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi, Ramon Echaporã, Danilo Gomes e Luca. Os 2 volantes da Macaca estão amarelados. Existe uma preocupação do técnico Hélio dos Anjos nesse momento, em CH. Tem sim, Bolis. Preocupação, há muita intensidade, a Ponte joga com garra, com disposição, mas nos 2 lances eu entendi que houve precipitação dos jogadores da Ponte. Já Carlos Batista volta trazendo todo o segundo tempo de até aqui. 0 para o Guarani, 0 para o Criciúma, com os comentários de Gleger, Zorzinho, de Valdemir Gomes, da palavra fácil. Tem lateral time do Vasco para fazer a cobrança, quebra canhota, vem para a bola Riquelme. Se estivéssemos no majestoso, o Macaca estaria atacando para o gol da linha do trem neste primeiro tempo. Bombo!
público em São Januário, neste dia, quarta-feira, de temperatura agradabilíssima no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, na casa dos 26 graus nesse momento. Aqui trabalha a bola o time do Vasco com o zagueirão Quinteiro, colombiano. Ele faz a abertura pela direita com o Gabriel Dias, empurrou para Gabriel Peck nas costas da defesa, saiu Kaique França, a bola fica viva, chega rasgando de qualquer maneira, Thiago Oliveira dá um bico na bola, quase na falha de Fábio Sanches, o Gabriel Peck se aproveita, ele marcaria o primeiro gol do jogo em CH. É lance perigoso, lance agudo do lado direito do Vasco, tem lateral o time da casa. Gabriel Dias vem para a cobrança do lateral para o time do Vasco, tenta botar uma pressão no jogo, 0-0 em São Januário. Você confere tudo sobre a dupla campineira na Série B, na Bezona, nesta quarta rodada. Cruzamento para a entrada da grande área, subiu, tirou Arthur, voltou para Gabriel Dias, jogou de novo para a área, afasta Banal, volta a sobra para Nenê, é pressão do time do Vasco, 0-0 com 20 minutos. Anderson Conceição faz o passe curto para Quinteiro, Quinteiro para Conceição, pé esquerdo na bola, lançou no comando, vem embora o time do Vasco, atenção, Figueiredo tá na área, tentou bater cruzado, mas já estava impedido. O impedimento foi marcado, o jogo está paralisado. É poste de bola para o Macaca lá atrás. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Pelo YouTube na Rádio Bandeirantes, você se inscreve no canal, deixa o seu link, deixa o seu like na transmissão. E claro, pode também enviar o link da transmissão, por que não? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Sai jogando o time da Macaca aqui atrás com o Thiago Oliveira, ele acaba recuando para Kaique França. Pé esquerdo na bola, jogando todo de amarelo, força o jogo na canhota para Arthur. Ele mata no peito, coloca no terreno, a bola não havia saído não. Gabriel Peck recuperou, na sequência perdeu, caiu, reclama de falta. O árbitro em cima do lance, manda a seguir. Ela volta para Ramon, Ramon girou para cima do marcador, recua para Fábio Sanches na quarta zaga, adianta a marcação, o time do Vasco na pressão de Raniel. Kaique França levanta a bola, chega rasgando o Anderson Conceição, zagueirão. A bola subiu, encobriu o Kaique França e foi embora. É mais um tiro de meta para Macaca. 21 minutos do primeiro tempo e o jogo CH segue 0-0 em São Januário. A Ponte marca, o Vasco toma a iniciativa, mas a Ponte marca direitinho. Repito, nenhuma grande oportunidade nem para Vasco, nem para Ponte Preta. Só que tá faltando a Ponte jogar um pouco mais e agredir um pouco mais. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, no FM 85.7, no AM 1170, você de Ribeirão e de toda a região, 85.3 no FM e no AM 1270 pelo site bandmulti.com.br, pelo aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo YouTube. Falta já cobrada da Macaca, tem a posse de bola, o jogo começou às 9h30, o jogo do Booker um pouco mais cedo, por isso no intervalo, nesse momento de Guarani e Criciúma, 0-0, já todo o segundo tempo para você. Aqui trabalha a Macaca, vem buscar a bola, Leonaldo amarelado no jogo, recua para Thiago Oliveira, faz o passe curto para Fábio Sanches. A Ponte tem o mesmo time que venceu o CRB por 1-0, a mesma formação inicial, tentativa de passe por dentro para Luca, tira a defesa, olha a sobra para Norberto, dominou, botou na frente, caiu, nada, o árbitro manda seguir, afasta a zaga do Vasco, sobra para Nenê, pé canhoto, aí forçou o lançamento para Raniel, muito forte o lançamento, saiu tranquilo do gol, Kaique França para fazer a defesa. Nenê, que tem 40 anos, completará 41 no próximo dia 19 de julho, vem para a Macaca, bom lançamento, domina Danilo Gomes, foi para a dividida, chega com ele, toca na bola Figueiredo, em cima do lance insiste Danilo Gomes, a bola sai, o Bandeira ficou indeciso, marcou lateral para a Macaca, já cobrou Danilo Gomes para Norberto, tá na área, empurrou do outro lado para Echaporã, dominou, limpou, pé direito, disparou, desviou, saiu do gol, o goleiro trombou com Danilo Gomes, levou a pior o goleiro Alexander do Vasco, o jogo está parado e só agora o Bandeira marca impedimento, porque ele tem que seguir o protocolo, não adianta esta reclamação incisiva do time do Vasco, inclusive muito banana esse Bandeira em CH, porque ele levantou o instrumento e o Quinteiro foi lá com o dedo em riste, tirou, abaixou a bandeira da mão do Bandeira, do auxiliar número 1. E o próprio Nenê está reclamando e por reclamação ele recebe cartão amarelo em CH. Eu não estou entendendo efetivamente tamanha reclamação. Foram 5 jogadores do Vasco para cima do Bandeira. Conclusão, o Nenê está amarelado, 23 primeiro tempo, continua 0-0 no jogo, Bolis. Se o Danilo Gomes toca na bola e a bola entra, o gol não seria validado, porque ele estava realmente impedido. O Bandeira viu o lance, porém como existia uma dúvida, e como determina o protocolo do VAR,
ele preferiu, e como determina, se há uma determinação, uma regra, ele seguiu a regra, esperou a definição do lance e só após levantou a bandeira. E daí toda a reclamação por parte do time do Vasco, principalmente dos seus jogadores mais experientes, o zagueiro colombiano Quinteiro, o capitão Anderson Conceição e o Nenê, que foi amarelado. E mais uma vez está caído o Danilo Gomes. A TV mostra novamente o lance, foi isso realmente que ocorreu. A cobrança de lateral rapidamente. Até aí tudo ok. E quando o Echaporã bate na bola, a bola desvia e sobe, acaba estando impedido o Danilo Gomes e por isso o jogo foi paralisado pelo árbitro do jogo. O time do Vasco reclama também que o lateral seria para o time do Vasco, mas o Bandeira marcou para a Ponte e daí gerou toda a reclamação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @Cortag Brasil. Jogo reiniciado em São Januário com 25 minutos, ou vai ser agora reiniciado. Goleiro Alexander foi atendido, está recuperado. Ele cobra a falta, curtinho para Quinteiro. Quinteiro devolve para Alexander dentro da grande área, jogando tudo de azul, goleiro do Vasco. Luca, o capitão da Macaca, aperta. A bola sobra aqui na ponta para Anderson Conceição no primeiro terço do campo para Riquelme. Riquelme com o pé canhoto, tentou lançamento para Nenê. Nenê dominou, apertou na marcação. Leonardo, ele caiu, nada. Cai, abre os braços, reclama Nenê, o árbitro manda seguir. Sobra da bola para Macaca com o Leonardo, empurrou no comando para Echaporã, falhou o zagueiro, ele tentou domínio, a bola explodiu no corpo do Echaporã e acabou não dominando, passando por ele. E o goleiro Alexander, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes, noite de Série B, Bezona. Quarta rodada em São Januário, Vasco e Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, intervalo no Brinco, Guarani 0, Criciúma também 0. Já já o amigo Batista e todo o segundo tempo, hein? Na Série B, encerrado, CRB 1, Náutico 2, Operário 0, Grêmio 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal. Aqui Norberto tentou dominar, aparece na marcação, toca na bola, Riquelme, a bola sai, jogo nervoso, todo mundo reclamando com o árbitro Rodolfo Toschi Marques do Paraná, árbitro FIFA. O Hélio dos Anjos agora abriu os braços, queria falta em cima do Norberto. Mas é bem verdade que o Figueiredo chegou na bola. Aliás, o Figueiredo é uma novidade naquela escalação inicial do Vasco que a gente passou. O Eric, que foi artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga. Ele estava escalado, mas sentiu uma contusão no aquecimento e por isso não foi para o jogo. O Figueiredo entrou no seu lugar. Norberto cobra o lateral, tentou para Luca, afasta, corta a defesa, volta para Danilo Gomes. Ele levanta na entrada da grande área, chega Anderson Conceição, de cabeça se livra de Luca. Na sequência, desequilibrado, toca mal na bola, não domina Figueiredo, a bola sai. Valeu a pressão da Macaca, pressão alta, a bola acabou saindo. É lateral para Ponte bater. Aqui para direito no campo ofensivo, placar de 0-0, quase 27 deste primeiro tempo. Zé Ricardo pressionado, é o treinador do Vasco, tenta a Macaca com o Leonardo, ele gira, chega na marcação, toca na bola Andrei. Última tocar da bola foi o Vascaíno, a bola acabou saindo, ele fica sentindo, o jogo está novamente paralisado e sempre pertinho do Bandeira. Parece que as situações ruins sempre estão procurando Bandeira neste primeiro tempo, auxiliar número 1 em CH. A grande verdade, Boris, é que o jogo está pegado, né? Os dois times de maneira muito intensa disputam cada palmo de gramado. É um jogo que agrada em relação à disposição. Falta futebol. Aliás, a Ponte precisa jogar um pouco mais e encontrar o Luca no jogo. Tá faltando ele aparecer um pouco na partida. Mas o jogo é extremamente equilibrado e a posse de bola é da Ponte. Bola. E agora o jogo está paralisado porque uma lata de cerveja daquela marca famosa número 1 foi arremessada no gramado. E todo mundo viu, o árbitro pegou a latinha, já entregou para o delegado do jogo que vai relatar. Aqui vem para a Macaca com o Arthur meteu na ponta e tinha meia lata ainda. Empurrou para Echaporã, ele ajeita, domina, parou, girou, escapou, tentou a finta, perdeu. Gabriel Peck toca na bola, voltou, dividiu o Arthur, espirrada a sombra para Echaporã, ele domina na entrada da grande área, bate nele, bola. Baixou a cabeça, não dominou na sequência, foi para a disputa e ganhou na bola, o Arthur marcou a falta. Dá marcada a falta, o Gabriel Peck sente uma contusão na perna esquerda. O jogo novamente parado e todo mundo reclama com o árbitro em CH.
Olha, eu não sei sua opinião, mas eu estou entendendo que a arbitragem está fazendo um trabalho correto. Não está marcando qualquer faltinha, o jogo está muito pegado, muita fala-fala, muita reclamação. O Nenê está querendo apitar a partida, jogadores do Vasco também. O fato é que a arbitragem está marcando de maneira correta as faltas que são faltas. O fato é que o jogo está bem truncado e bem pegado. E a Ponte que fique atenta, afinal de contas, Amaral e Leonaldi já estão com cartões amarelos, estão pendurados no jogo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Briga Danilo Gomes, toca na bola sai, lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança pela esquerda no campo defensivo. Quase 30 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em São Januário. A Macaca vem de vitória, depois de 72 dias, derrotou o CRB no último sábado, gol de Luca. E por isso está na frente do Vasco na classificação, tem 4 pontos. O Vasco ainda não perdeu, mas também não venceu. 3 jogos, 3 empates. E no quinto sinal eu confirmo para você pontualmente, são 22 horas no horário oficial de Brasília. Aqui domina Nenê para o time do Vasco, pela meia esquerda, soltou na ponta para Figueiredo. Ele ajeita, domina a parte para cima da marcação de Norberto. Sai da ponta, vem para meia, bloqueia Amaral. Ele empurra por dentro para Andrei. Enfiou para Gabriel Peck, saiu na cara do gol. Ele bateu cruzado para a boca do gol, sobrou para Figueiredo, entrou, tocou. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro da Macaca. Na boa jogada do Vasco para canhota. Gabriel Peck poderia ter batido pro gol. Ele levantou a cabeça e rolou pro meio da área. Chegou de frente pro gol Figueiredo. Ele soltou a bomba e o Kaique França meteu pra fora, salvando a Macaca, jogando pra escanteio, CH. Foi a melhor chance do Vasco no jogo, milagre do Kaique. Escanteio Vasco, Nenê na batida. Nenê vem pra bola lá pela direita, autorizado o pé canhoto, levantou, cruzou na área. Veio o toque pro meio da área, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol! Gol! Centroavante Raniel, ele tem a 9 estampada na camisa. Na pressão do Vasco, o cruzamento de escanteio de Nenê na segunda trave, a defesa falhou. O toque de cabeça pro meio da área. Raniel apareceu também livre. Na risca frontal da pequena área, apenas desviou pro fundo do gol. Aberto o placar em São Januário. Explode a nação Cruz Maltino, gol do Vasco. Na marca de 31 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Tá registrado. Raniel, 1 pro Vasco, 0 pra Macaca. O Vasco sai na frente, o detalhe do gol. Carlos Henrique, o bate pesado. A grande verdade é que o Ramon dormiu, né? Na batida, no segundo pau do Nenê do escanteio, o Ramon subiu, não achou nada. Toque para dentro da área e a zaga da Ponte, o goleiro da Ponte, todo mundo ficou assistindo. O Raniel meter o pé na bola e fazer 1-0 no placar em São Januário. O Vasco na frente. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo pra você ligado no YouTube. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, 32, primeiro tempo em São Januário. Raniel há pouco marcou 1 pro Vasco, 0 pra Macaca, Edu. Já o amigo Batista e o segundo tempo de Guarani 0, Criciúma também 0 na Libertadores, hein? Acabou América Mineiro 2, Tolima 3. O Fortaleza ganhou 2-1 do Alianza Lima lá no Castelão. Começou. E atenção, e começou, é com você, Batistão. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. Ilan foi de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória no brinco. Vai, Bugre! Vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre, vai, Bugre!
Guarani. E o Bugre fez uma alteração, Marcinho foi embora e Eduardo Persson entrou no seu lugar. Portanto, a alteração Gleger Zorzin no time do Guarani. Você faria esta, o que você achou desta alteração e se você faria alguma outra? Olha, Batista, eu acho que ele teria que mudar sim no meio de campo do Guarani. O Marcinho foi muito mal no primeiro tempo. Mas colocar um outro volante, né? Não sei, o Guarani precisa vencer o jogo, cara. Tá cheio de problema, cheio de dificuldade. Tomara que melhore. Claro que às vezes aí a estratégia de jogo seja diferente, né? O Daniel consiga colocar esse time um pouco mais à frente para botar um pouco de pressão no Criciúma. Primeiro tempo só o Criciúma jogou. O Guarani chegou quase pouco, muito pouco, uma chance só no chute do Júlio César. Não seria essa a substituição. Eu tentaria aí um homem de meio, traria o Júlio César por dentro, ou o próprio Bruno José, para vir fazer essa função de meia. Colocaria o Iago, por exemplo, o Venuto, mas eu não entraria com 3 volantes não, Batistão. Falta para o Guarani bater, a falta no Nicolas Careca, mas dá tempo, Tigrão, para você falar a alteração no Guarani, se você faria alguma outra. Gostei da alteração, o Persson é um volante barra meia, vamos ver se entra bem no jogo. O Guarani jogou com 10, ela jogou com 9. Nem Marcinho e nem Leandro Vilela jogaram absolutamente nada. Eu faria mais uma, viria com o Índio no lugar de Leandro Vilela. Falta pela direita, o time do Guarani vem para a batida. Guarani no segundo tempo que ataca contra o gol do placar eletrônico. Se fecha inteiro o time do Criciúma que no primeiro tempo exigiu pelo menos 5 grandes defesas do Kozlinski. Vem para a bola, ele é o Diogo Matheus, também está autorizado, um com a esquerda e outro com a direita. Partiu o Diogo Matheus, levantou na área e desvio, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, João Vitor escorou o cruzamento na área, mas chega o zagueiro para tirar do Criciúma, a bola saiu em escanteio, é escanteio para o Guarani pela esquerda, vem para a bola, tomando posição para fazer a cobrança de escanteio, o time do Guarani lá pela ponta canhota, zagueirada na área, momento de grande expectativa, Diogo Matheus autorizado, vai para a bola, partiu, pé direito, levantou na área, tira lá atrás a defesa, a bola voltou, Eduardo Persson na entrada da área, não conseguiu dominar, e a bola foi para a linha lateral em arremesso no campo de defesa, favorável ao time do Criciúma. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Carlos Henrique, o bate pesado, a Ponte perde 1-0 para o Vasco, o placar é justo até aqui em CH. A Ponte precisava atacar, tá marcando muito bem, bobeou numa cobrança, numa bola parada, a Ponte não tá mal no jogo, mas precisa agredir um pouco mais o Vasco. Tempo e placar do jogo do Rio, Leandro Bolis. Estamos com 37 minutos, 1 para o Vasco, 0 para Macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas muito obrigado, meu amigo. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram @cortagbrasil. E implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação 33427000. Odontoclinic.
Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio esportivo de Campinas, também em FM 85.7 para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Criciúma 0. São Januário, 38, primeiro tempo com gol de Raniel aos 31. O Vasco vence a Macaca por 1-0, Edu. Libertadores, segundo tempo lá no Equador, Emelec 0, Palmeiras 2. Desabou. É comigo e o maior time do rádio esportivo do Brasil, Eduardo Persson, desabou, está caído o Gleger Zorzin. Tá caído ali o Eduardo Persson, deu uma trombada ali no lance, eu achei que foi falta, viu? Pra mim falta no Persson ali, mas eu acho que ele se contunde na queda, viu, Batista? Na queda ali o jogador do Criciúma dá uma trombada, ele já tá se recuperando ali, já tá levantando, mas pra mim foi falta e o árbitro não marcou. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. E vem lá atrás o time do Criciúma, placar de 0-0. Não mexeu no marcador até aqui nem o Criciúma e nem o Guarani. Bola no campo de retaguarda. Ninguém mexeu no marcador, mas o Criciúma teve muito mais volume de jogo no primeiro tempo e exigiu pelo menos 5 grandes defesas do Kozlinski. Lançamento de Arilson, toca para no campo de ataque para Serrato. Meteu na lateral da grande área. Dominou Marquinhos Gabriel, pé canhoto, levantou na área. Toque de cabeça. Chegou tocando, Thiago Alagoano pega Kozlinski, a cabeçada não saiu legal. Diogo Matheus dominando o campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time do Guarani com Júlio César. Retrai para Diogo Matheus, ainda mais atrás para João Vitor. Ele domina lá dentro da grande área, recolhe na perna direita, toca de lado pela lateral da grande área para Ronaldo Alves. Sobe a marcação o time do Criciúma com 2 homens. Ronaldo Alves toca lá pela direita no campo de defesa. Placar de 0-0. Vem pro jogo dominando, tentando a passagem, vem pra bola. Vilela abriu o jogo para o lado direito no campo de ataque. Eduardo Persson vem na lateralização do jogo pela direita, recolhe, toca para Rodrigo Andrade pela meia, lançou passe errado. Tá fazendo uma péssima partida o Rodrigo Andrade. Já deveria ter saído também no intervalo, mas o técnico mexeu apenas em uma posição. O meio de campo do Guarani tá muito mal, né? O Vilela hoje tá desconhecido, né? Ele fez uma partidaça na estreia, foi muito bem. No jogo passado contra o Grêmio, um jogo razoável. E hoje tá perdidaço, né, Batista? O Persson que entrou bem, gostei, tá bem, tá se movimentando. Olha o Guarani aí, Batista. Domina Júlio César, partiu o time do Guarani, levantou na área, Bruno José de cabeça, pega Gustavo. Cruzamento do Júlio César, veio na cabeça do Bruno José. Ele escorou, a cabeçada não saiu forte. E o Gustavo, atento, ligado, pega firme lá atrás. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem dificuldade para ficar procurando as matérias, porque tá tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Arilson toca o jogo lá pela ponta direita, vem para Marquinhos Gabriel, escapa a marcação, dominou na entrada na área, pé canhoto, bateu mal. Muito mal, pé canhoto, a bola subiu, 10 do time do Criciúma, finalizou mal. É tiro de meta no campo de defesa para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:40, segundo tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Persson dominou e escapou da marcação, levou no pé direito, bateu contra o paredão Carvoeiro. A bola voltou com Rodrigo Andrade, abriu lá na ponta direita, vem para Júlio César, pisou na bola, devolve para Rodrigo Andrade, recolhe, domina, toca o jogo outra vez para Júlio César, levantou na área para Bruno José, subiu e a bola foi para fora pela linha de fundo. Bandeira já marcava impedimento do Bruno José no ataque, seguindo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Guarani 0, Criciúma 0. Estádio São Januário no Rio de Janeiro, vai dando Vasco, gol de Raniel, estamos com 44 do primeiro tempo, 1 pro Vasco, 0 pra Ponte. Na Série B, o Grêmio ganhou lá em Ponta Grossa, Operário 0, Grêmio 1, Libertadores, segundo tempo segue, Emelec 0, Palmeiras 2. Assim que terminar o jogo do Guarani, Leandro Boles assume o comando para os 30 minutos finais do jogo da Ponte. Aqui você não perde nada. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. 12 minutos e meio da etapa final, 62% de posse de bola para o Criciúma. Guarani com 38 de posse de bola, jogando em casa. Vai segurando o empate. Guarani que está na última colocação, apenas 1 ponto ganho na competição. Mas o jogo mudou. O jogo mudou. O Criciúma já não tem mais a mesma intensidade, a mesma volúpia do primeiro tempo. Perdeu de matar na primeira etapa, agora é um jogo igual. E o Persson entrou bem, o Guarani preenche melhor o meio-campo. O Criciúma agora tem pernas pesadas e o Guarani já faz um jogo equilibrado. E te digo mais, essa zaga do Criciúma, ela é lenta e de cintura muito dura. Lenta. Zaga muito fraca. O Criciúma do meio campo pra frente é bom. Se o Guarani apertar um pouquinho essa zaga, ela confessa e o Guarani faz os 3 pontos. Grande abraço pro Toninho. Domina a bola pela direita. O Guarani, Júlio César para Diogo Matheus. Pé direito, cruzou na área. Mergulho lá atrás. Tira, Rodrigo toca pra linha lateral. É arremesso lateral, tem pressa. Júlio César, 13 minutos passados da etapa final. Cobra arremesso lateral, tocando pela meia direita. Placar de 0-0. Levantamento na entrada da área para Bruno José. Opa! É falta nele. O árbitro parou, marcou falta, entrada na área para o Guarani bater. Alô, Toninho, ele mandou uma foto aqui, está curtindo a Bandeirantes no rádio Sony. Aê. Ele está ouvindo, está dizendo aqui, ó, Guarani, ouvindo o Boa Noite Batista, ouvindo o Guarani depois de um dia de muito trabalho. Opa, que legal, hein? Muito trabalho significa que ele vendeu bastante na loja dele. Tá com a bufunfa, hein, o Toninho? É muito bom, hein, Toninho? Muito bom. Um abraço pro Toninho aí. Continue ligado na Bandeirantes e que Deus te abençoe cada vez mais, porque o trabalho enobrece o homem. Aê! Nossa, que coisa espetacular, hein? Muito obrigado. Bonito, Gleger. Muito obrigado. Muito bonito mesmo. Bola parada, o time do Guarani vem para a entrada na área. Eliel e Diogo Matheus conversam. Vai para a bola, Diogo Matheus bate com a direita, Eliel com a esquerda. 4 homens na composição da barreira. Quase 15 da etapa final. É a hora do gol. Autorizado, o meu coração está pedindo gol, vai pra bola, pra batida, momento de grande expectativa, a galera tenta no estádio Brinco de Ouro da Princesa e vai sair cartão. Amarelou pro Nicolas Careca ali, Batista. Terminou. Os caras estão pedindo, olha lá, estão pedindo pra olhar o VAR, hein? Gustavo tá enxuriçando ali, dizendo que o Nicolas Careca deu uma cotovelada. E ele tá ouvindo o VAR ali, ó. Checando o VAR, o Nicolas Careca, ele tem esse péssimo defeito de ficar dando cotovelada. Olha lá, ó. Vai ser expulso, né? Ou não? Aparentemente não, vamos ver.
Está aguardando a comunicação com o VAR. A televisão não mostrou o lance. Nós não né? tivemos a imagem ainda, mas o jogador tá ali, ó, estribuchando no chão ali. Olha lá. Não, que foi isso? nada. Pô, Foi nada, hein? O cara... Que migué, hein? É o Rodrigo, né? O zagueiro do Criciúma deu uma miguelagem agora. Tem que tomar cartão também, olha lá, é isso aí, ó. Aí, ó, tem que tomar cartão. O árbitro vai agir corretamente. Vai dar cartão amarelo por simulação. Não, não é isso não. Não é? É que ele reclamou muito que ele queria o vermelho pro Nicolas Careca. Ele reclamou muito. Ele toma o amarelo por reclamação e não por simulação. Agora, eu vi exatamente o que aconteceu. Teve uma carada no cotovelo, que é bem diferente. Ele deu uma carada no cotovelo que estava abaixo. E aí, parecia cobra mal matada. Baita do Miguel também. Hein? E vai sair o gol, hein? O Diogo Matheus vai botar essa na gaveta. Escreve aí, Batista. Limpa a goela aí. É falta para o Guarani bater a 4 passos da linha frontal da grande área. 4 homens do Criciúma na barreira. Diogo Matheus e Eliel. Um bate com a direita, outro com a esquerda. O meu coração está pedindo gol. Autorizado. Diogo Matheus bateu. A bola desviada na barreira. Vai embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater pela esquerda. 17h30, etapa final. Vem para a bola Diogo Matheus para fazer o erguimento da bola lá para dentro da grande área. A zagueirada vai subindo para o ataque. João Vitor e Ronaldo Alves. Momento de grande expectativa. Guarani na bola, vem tomando posição, autorizado Eliel, ele bate com a esquerda, partiu, Eliel, pé canhoto, levantou na área, subiu Ronaldo Alves de cabeça, espalma Gustavo, grande defesa de Gustavo, cruzamento do Eliel, levantou lá dentro da grande área, subiu o Ronaldo Alves e enfiou a cabeça na bola, espalmou o Gustavo e na sequência Eliel estava impedido, subiu a bandeira marcando impedimento. Grau de dificuldade, conceito e definição. Defesa de Gustavo, cabeçada do Ronaldo Alves, Gleger Zorzin. E agora o Gustavo tá dando aquele velho migué, né? Caiu ali, dor na cabeça, tá dando uma esfriada no jogo. Guarani melhor na partida. Cruzamento perfeito do Eliel, né? Cabeçada do Ronaldo Alves. E o goleiro Gustavo Batista, ele fez assim, fez o simples, né? Foi lá e botou pro lado. Na minha opinião, uma bola defensável, poderia pegar com segurança, sem dar o rebote, mas aí é bola de segurança. O conceito dessa defesa aí, 7,75. Terminou. Bolis. Fim de papo no primeiro tempo em São Januário. Gol de Raniel aos 31 minutos. 1 pro Vasco, 0 pra Ponte Preta. Carlos Henrique, o bate pesado e o primeiro tempo no seu visual, aí na sua análise em CH. O Vasco um pouco melhor, mais objetivo. A Ponte falhou numa bola parada. Então o resultado 1-0 foi correto no primeiro tempo em São Januário. Placar de 0-0 no estádio Brinco de Ouro. O jogo estava paralisado para o atendimento ao goleiro Gustavo. Sabe o que o goleiro fez aí, Batista? O que ele fez, hein, o CH? O Tigrão, o que você viu lá no momento em que o CH falava, o goleiro fazendo cera? É o seguinte, é porque o Guarani subiu, né? Agora quem trabalha é o goleiro do Criciúma. Você vê que o Kozlinski, segundo tempo, nada ainda, 20 minutos. Então o goleiro, percebendo que a batata estava assando, ele deu uma glegada. Bola dominada, o time do Guarani se manda pela esquerda, Bruno José, a bola pingou, subiu, voltou, caiu com Nicolas Careca, ele toca na frente, na beirada do campo, vem para Bruno José, tentou passe, errou, tira Rodrigo, afasta, levanta a bola de perto, a canhota, subiu dentro do círculo central, Erson toca na bola, faz o lançamento na frente para Nicolas Careca, vem lá atrás, afasta, Zé Marcos, tira, a bola sobra com o time do Criciúma, vem pro contragolpe, Arilson toca a bola na frente, na meia, falta. O árbitro parou, marcou a falta, João Vitor veio para matar a jogada, Thiago Alagoano deu costado para ele, foi travada por trás e o árbitro marcou a falta.
Você fazia muita cera, hein, Gleger? Você que jogou durante 20 anos. Olha, Batista, eu fazia um pouquinho. Às vezes a gente Então, tem que dar uma... O Tigrão tem razão, então. Falar que o goleiro... Nessa daí eu tenho que concordar com o Tigrão. E o goleiro não tá errado, viu? O Tigrão falou e é exatamente isso. O Guarani melhor no jogo, pressionando. E aí você dá... Olha lá, ó. Não deu pro Nicolas Careca. Nicolas Careca, lá na frente, ganhou, dominou, tentou levar em cima do João Marcos, que deu uma pichotada, rolou para Diogo Matheus, preparou o cruzamento, pé direito, cruzou na área, veio o Rodrigo Andrade de cabeça no braço, tira lá atrás, Rodrigo Andrade grita com a arbitragem, o lance pode ser checado. O lance pode ser checado pelo VAR. Vai checar, hein? Olha lá, Tigrão, você achou que bateu no braço ou não? Achei que bateu, sim. Resta saber se o braço estava aberto o suficiente para desviar a trajetória, o braço distanciado do tronco. Vamos ver. O VAR está analisando, a TV ainda não mostrou o replay. Mas estava muito próximo da bola o Rodrigo Andrade, né? Cabeceou o adversário praticamente colado nele e a reclamação foi muito convicta. O VAR está se manifestando, talvez ele peça para o juiz dar uma conferida no monitor. Enquanto o VAR não se pronuncia, seguindo aqui com a informação do Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Olha, a Libertadores lá em Guayaquil, Equador, segundo tempo, o gol do Emelec, diminui Rojas. Agora Emelec 1, Palmeiras 2. Vamos aguardar aqui o posicionamento do VAR. O jogo está parado no estádio Brinco de Ouro. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. E o árbitro vai no monitor. Tá indo lá, Batista. Emerson Ricardo de Almeida Andrade, ele que é da Bahia, tá indo no monitor para checar o lance, para ver se realmente acertou no braço do jogador do Criciúma. A televisão está repetindo neste momento. Pênalti. Para mim foi pênalti. Pênalti. Tava com o braço descolado do corpo. Pênalti. Para mim pênalti, Batista, também. Vai dar o pênalti. Vai botar na cal. Ele vai dar o pênalti, cabeçada do Rodrigo Andrade. A bola acerta o braço esquerdo do jogador Rodrigo. Ele aumenta o perímetro e a bola toca no braço. É um lance muito rápido. Numa dessa não tem como mesmo ver a olho nu. Só a câmera em slow motion, em câmera lenta, que dá para observar. Mas o Rodrigo Andrade, que estava muito próximo, ele que deu a cabeçada, na hora que aconteceu o lance, ele já saiu gritando com a arbitragem. E o Bruno José também aqui embaixo, ó, nós temos a imagem do Bruno José. E assim, você vê que aquela câmera atrás do gol, nem por aquela câmera você consegue ver, né? Essa câmera aqui, ó, na lateral, a gente consegue ver que a bola realmente pega no braço. Eles estão puxando a imagem. Ele vai dar o pênalti. Aproximar, né? Ele vai dar o pênalti, quer ver, ó? E o árbitro marca, é pênalti pro Guarani. Penalidade máxima. Cruzamento lá da direita, a cabeçada do Rodrigo Andrade, a bola acertou no braço do Rodrigo, zagueiro do Criciúma. Lance checado pelo VAR e o pênalti está marcado. Diogo Matheus fez o cruzamento quase na marca do pênalti e Rodrigo Andrade deu a cabeçada, a bola acertou o braço. A torcida do Guarani vibra no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É bola parada, é pênalti. Cartão amarelo, amarelo para Rodrigo, zagueiro. Age corretamente também a arbitragem. Cartão amarelo, colocou o braço, cartão amarelo para o Rodrigo, zagueiro da equipe do Criciúma. Vamos ver quem é que vai bater. O Nicolas Careca já pega a bola. O Diogo Matheus tá por ali. Diogo Matheus também pegou, tá querendo cobrar, hein? Cristóvão Vamos ver quem também é que vai tomou bater. cartão. Cristóvão também tomou cartão, Batista. Número 2, Cristóvão. Eu falei agora, há 2 minutos atrás,
que a zaga é lenta e cintura dura. Você viu que lambança ou não? Foi tentar sair jogando, cintura dura, perdeu a bola. Quem perdeu foi o Zé Marcos. E quem fez o pênalti foi o outro zagueiro, cinturona dura. Se apertar um pouquinho, confessa. Já confessou e está em flagrante. Guarani na bola, vai ser 1-0. É pênalti pro Guarani bater. Diogo Matheus vai pra batida. 26 minutos passados, segundo tempo. É no gol do placar eletrônico. Diogo Matheus olha fixo pra bola. Concentração total, um sentimento de confiança toma conta do corpo do Diogo Matheus. Ele pisa na risca frontal da grande área. Gustavo, goleiro no centro do gol. Diogo Matheus autorizado, partiu, pé direito, bateu, defendeu o goleiro, faltou. Diogo Matheus bateu, é gol! 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 De 27 minutos, etapa final do jogo. Diogo Matheus tocou 2 vezes para fazer o gol. Bateu o pênalti, Gustavo adivinhou o canto, rebateu e Diogo Matheus dentro da pequena área, na velocidade apareceu, meteu o pé canhoto, deu uma chapa nela, mandou no fundo do gol do Criciúma. Ela bateu lá dentro e fez chuva. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Diogo Matheus, 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 camisa 13. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani coloca a bola na rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Criciúma 0. E o detalhe do gol é seu Gleger, Zorzinho. É, Batista, um pênalti assinalado, pênalti bem assinalado, diga-se de passagem, pelo VAR, né? O árbitro foi lá, confirmou o pênalti. O Diogo Matheus bateu, o goleiro foi bem na bola, o Gustavo, né? Fez a defesa, mas deu o rebote para frente. E o Diogo Matheus já vinha no embalo, foi lá e botou a bola na rede. Gol importantíssimo para o Guarani, que até o momento tinha melhorado no jogo, mas não conseguia chegar com eficiência. Agora o Criciúma provavelmente vai sair, pode ser que apareça mais espaço para o Guarani fazer o segundo e matar o jogo. Guarani, nesse momento, melhor na partida. Leandro Vilela, amarelado. Cartão amarelo para o 31 do Guarani. E o Guarani mudou, hein? Saiu Bruno José, entrou Ronaldi. O que você achou aí da alteração, Tigrão? Eu acho que é o Iago, hein? É o Ronaldi. Tô vendo o 97. Aliás, ele entrou, o Ronaldi entrou e já tomou cartão amarelo. Amarelado. Então são duas. O Ronaldi. São duas, porque o Iago também está em campo. Ronaldi é 99, o 97, Iago também está em campo. Então saiu o primeiro, Bruno José, correto, partida muito discreta, apagada. Vamos ver quem saiu também para a entrada do Iago. É, saiu Júlio César, entrou Iago e saiu Bruno José, entrou Ronaldi. As duas alterações do técnico Daniel Paulista. Criciúma mexeu também, viu, Batista? Vai. Saiu Léo Costa, número 5, entrou 16, Negueba. E saiu 9, Thiago Alagoano, que reclamou uma barbaridade, foi amarelado. E entrou 19, Igor.
Portanto, as alterações também no time do Criciúma. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. O Ronald tem a camisa 99, é a camisa do Ronald. O cara acabou de entrar e tomou cartão amarelo, mas que coisa impressionante, hein? Entrou e já tomou cartão por causa de uma falta. E o árbitro marca agora uma falta em cima do Nicolas Careca. Bola parada lá pela direita, é falta. Tomando posição, time do Guarani para fazer a cobrança. Em tomando posição lá pela direita no campo de ataque, o Bugre vence o jogo, placar de 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem pra bola, tomando posição, Guarani já cobra, sai pela direita na marca de 31 minutos. Iago toca na bola, soltando na ponta direita, se manda Diogo Matheus, tentou o cruzamento em cima da defesa do Criciúma, que retoma lá atrás. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, quase 32, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Diogo Matheus de pênalti, Guarani 1, Criciúma 0. Vem embora o time do Guarani, Nicolas Careca, levou contra a marcação, entrou na área, bateu, defendeu, Gustavo. Nicolas Careca entrou na área, driblou o zagueiro, ia fazendo gol, Gustavo fechou e tirou. A bola foi para a linha lateral em arremesso para o Guarani bater. Guarani tem uma nova postura no segundo tempo, especialmente depois do gol. Eliel vem para a cobrança de arremesso lateral, usa a força do braço, lançou na área, subiu, Zé Marcos tira, meio estranho de cabeça, a bola escapa, vai na linha de fundo, Cristóvão. Ele tentou evitar a saída, Nicolas Careca estava no lance e o árbitro está marcando a falta, não deu escanteio. Marcou escanteio. Marcou escanteio, o árbitro do jogo, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Time do Guarani não tem pressa agora para fazer a cobrança de escanteio. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. E o árbitro vai dar cartão amarelo para um jogador do banco de reservas do time do Criciúma. Não dá para saber quem é, porque eles estão com aquele colete obrigatório. E aí não dá. Parece, pela fisionomia, que é o Felipe Matheus. Começou. Leandro Borges. Bola rolando em São Januário, 1 pro Vasco, 0 pra Ponte. A Ponte com 2 alterações. Saíram Amaral e Chaporã e entraram o Alisson e Gabriel Venâncio. E daqui a pouco, assim que a bola parar do Brinco de Ouro, Leandro Borges assume o comando. Os 30 minutos finais do jogo. Vasco 1.0 até aqui. Cobrança de escanteio, Eliel levantou para dentro da área, zaga tira, a bola voltou, dominou Rodrigo Andrade para Diogo Matheus, ele recua, vem na cabeça do círculo central. Ronaldo Alves levantou na ponta canhota para Eliel, ele tentou o corte, a bola tocou no Arilson e vai para fora pela linha de fundo. Em escanteio pela esquerda. 34 minutos passados, etapa final. Time do Guarani está vencendo a partida no estádio Brinco de Ouro. Na bola parada, cobrança de pênalti. E agora de novo a bola parada. Eliel, quase 35, autorizado. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, desvia, a bola caiu com o pé direito, uma bomba! Defendeu Gustavo! Persson, lá pela direita, pé direito, uma pancada. Gustavo fez o movimento, fez a defesa e na sequência o jogador do Guarani estava impedido. Lance para você, Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade do goleiro Gustavo do time Carvoeiro. Se na primeira etapa o Kozlinski foi o melhor em campo,
no segundo tempo o goleiro Gustavo vem aparecendo aí, grandes defesas. Você vê que agora há pouco ele pegou uma do Nicolas Careca ali, e essa paulada que deu o Perso, que é característica desse jogador, ele fez uma grande defesa também. Grau de dificuldade 7,95. Briga pela posse de bola no campo de ataque, já ganhou. Ronald tentou a arrancada, opa! Zé Marcos apelou. Ia sendo driblado impiedosamente pelo Ronald. E aí deu no camisa 99, amarelo. Amarelo pro Zé Marcos. Exatamente, Batista. Tomou cartão amarelo. Sei não, acho que ficou barato, hein? O Ronald ia indo em direção ao gol, olha aí, ó. E ele deu um rapa ali, ó. Falta claríssima, cartão amarelo pro Zé Marcos. Zaga do Criciúma é a pior da Série B. O Criciúma do meio campo pra frente tem um belíssimo time. Mas vou dizer pra vocês um negócio, hein? O miolo de zaga do Criciúma, ele lasca. Ele é o circo dos horrores elevado à 20ª potência. Muito ruim. Bastou o Guarani subir um pouquinho a marcação, algo que a gente até já imaginava que pudesse acontecer, e atacar um pouquinho, com um pouco mais de intensidade, para expor toda a limitação e vulnerabilidade do miolo de zaga e dos dois laterais. Aliás, lateral esquerdo, velho conhecido nosso, né? Marcelo Hermes, jogador escorpião, só joga para trás. Péssima defesa do Criciúma, que poderia ter matado no primeiro tempo. É bom time do meio campo para frente, mas o compartimento defensivo é o pior da Série B. É falta, time do Guarani vem para a batida, campo de ataque, Persson toca na bola, recua para João Vitor, que vai recuar ainda mais para o Kozlinski. 37 minutos, daqui a pouco Leandro Boles assume o comando, lançamento no campo de ataque para Rodrigo Andrade. Gustavo saiu, pega lá em cima. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 1-0, Diogo Matheus de falta, aliás de pênalti, mandou a bola para a rede. Escapiago domina, tentou o drible da vaca, arrancou, vai pro solo, reclamou, agora não. Árbitro não marcou. Chega lá atrás, tirando o time do Criciúma. O árbitro parou para marcar uma falta para o time carvoeiro. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. 38 passados, etapa final de jogo, bola parada. 70% dos gols, em média, saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. Hoje, 100%. 100%, né? Porque um gol de bola parada, um gol de pênalti. Portanto, desta forma, neste jogo, 100%. Por isso, pelo menos até aqui, né? Por isso que é em média. E o time do Criciúma vai mudar por atacado. As alterações no time do Criciúma, Gleger Zorzinho. A primeira saiu o Rafael Bilu e entrou o Lucas Xavier, número 20. E a outra, Batista, saiu o Marquinhos Gabriel, 10. E entrou o número 18, o Felipe Matheus. Felipe Matheus. Não é o Felipe 18. Meu Neto. Não é o Felipe Meu Neto? Não, não é. Felipe Meu Neto. Felipe Matheus, escrevi Neto aqui. O Batista. E anota aí, saiu Cristóvão, 2, amarelado, e entrou 17, Claudinho. As alterações, agora nenhuma alteração será processada mais pelo Cláudio Tencati.
porque as 5 já foram processadas. Escanteio para o Criciúma, levantamento na área, subiu o Nicolas Careca de cabeça, tira. A bola voltou, sobrou com o time do Criciúma. Zé Marcos tocou de cabeça lá para dentro da grande área, para ninguém. A bola foi para ninguém do Criciúma. A bola foi para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona. Pezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 1, Diogo Matheus, Criciúma 0. Em São Januário, há pouco, quase Danilo Gomes empatou para Macaca em um chute forte de fora da área. A bola passou lambendo a trave, segue 1 para o Vasco, 0 para Macaca, comecinho no segundo tempo, Edu. Na Série B encerrada em Operário 0, Grêmio 1, CRB 1, Náutico 2. Na Libertadores, segundo tempo lá no Equador, segue Emelec 1, Palmeiras 2. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saiu o público no estádio Brinco de Ouro, 2.221 torcedores, R$27.340. 2.221 torcedores, R$27.340 a arrecadação. Guarani não pagou a dívida, né, do jogo. Não. Gasta mais ou menos uns 65 prejuízo. Mil. Prejuízo. 41 minutos, João Vitor prende a bola lá atrás, recua, tocando dentro da grande área para Kozlinski, toca mal, correndo o risco, bateu em Felipe Matheus, domina, se manda no campo de ataque, vem para a bola, Igor, pé direito, bateu, Kozlinski, espalma, que bola marota, voltou reboteada, Marcelo Hermes, pé canhoto, levantou na área, tira, João Vitor tira, joga para fora em escanteio. E desabou Ronaldo Alves. Tá sentindo dor nas escadeiras. Nas cadeiras? É, tá sentindo dor ali nos quartos. Tá sentindo dor na linha da cintura. É escanteio, o time do Criciúma vem pra batida lá pela esquerda, 42 minutos. Autorizado, levantamento, Felipe Matheus da área, toque de cabeça, tira! O Igor toque de mão, o braço, né? Jogador do Criciúma que tirou. Toque de mão, mas bateu na mão, né? Usou o braço. Usou o braço ali, ó. Não, mas foi o atleta do Criciúma. Estava impedido também, viu, Batista? Mas se a bola não bate nele, era gol. Se a bola não bate nele, era gol. O cara é louco. Tava impedido. Cabeçada letal, cabeçada fatal. E o zagueiro do Criciúma, acho que foi o 3 de novo. Entra impedido, bate o braço na bola, impede a trajetória rumo às redes. Coisa que eu nunca vi na vida. Zagueiro zagueirando ao contrário. É isso aí, Rodrigo, zagueiro, deu a cabeçada após a cobrança de escanteio do Felipe Matheus. E aí acertou no próprio jogador, que colocou o braço na bola e, portanto, impedindo que a bola passasse. Se ela passa pelo jogador do Criciúma, entraria, porque não tinha o goleiro Kozlinski, já não estava lá, e também não tinha nenhum jogador do Guarani. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Lançamento no campo de ataque, partiu, vem pra bola, Claudinho, pé direito, bateu, Ronaldo Alves tirou, a bola voltou no Claudinho, ele bateu, a bola escape, vai fora. Pela linha de fundo, o último toque do jogador bugrino. É escanteio, Ronaldo Alves ficou caído, agora se levanta, escanteio, vem pra bola, tomando posição, Claudinho, 44, partiu, pé direito, levantou na área, passa por toda a extensão da área, sobra com o Iago, que domina no campo de defesa e já partiu em disparada, lá pela beirada do campo, tentou levar, mata o contra-ataque, tira, afasta, a bola vai pra linha lateral.
Tocou Negueba na bola e arremessou pela direita. Guarani vem para a cobrança, não tem pressa. Está vencendo o jogo e vai processar o Daniel Paulista. Mais 2 alterações. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, pode ser usada com porcelanato, com mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br ou então siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Mexeu. Desabou Ronaldo Alves, desabou o zagueiro 22. Mexeu. Vai. Sai o Ronaldo Alves, entra o Derlan, número 34, e saiu o Leandro Vilela com a camisa 31 para a entrada do Madison, 98. As alterações do Daniel Paulista e o seu comentário diz aí, Tigrão. O Ronaldo Alves sai porque tinha câimbras e não tinha mais como continuar na partida. Leandro Vilela extenuado, entra Madison para segurar esses minutinhos finais. São 7 minutos de acréscimo. Sai também muito desgastado o Leandro Vilela. As alterações têm 2 funções. A primeira, dar uma oxigenada na marcação, uma na zaga e uma no meio campo. A segunda, dar uma parada no jogo que o Criciúma se acendeu um pouquinho, mas não é nem a sombra daquele time envolvente, rápido e de muita qualidade que vimos no primeiro tempo. 7 minutos no Additional Time. Vamos então a 52. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. Invadindo a sua madrugada e tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação, 33427000. Odontoclinic. Sai um cartão ali no banco do Guarani. Um temor imenso porque o Ronaldo Alves está lá e ele já está amarelado. Se o cartão fosse para ele, ele seria expulso. Mas não, foi para o auxiliar técnico. Foi para o auxiliar. Auxiliar do Daniel Paulista, né? E a Daniel também, né? Membro da comissão técnica. E o número 11, o Serrato, Marcos Serrato, acabou de tomar o cartão amarelo também, viu, Batista? Cartão amarelo também para Serrato. Marcos Serrato está amarelado. É falta pela direita, vem para a bola o time do Guarani. Prende, segura, demora para a cobrança, 48. Levantamento, Diogo Matheus esticou para dentro da grande área para o Ronald. Claudinho tira, a bola caiu lá pela esquerda, deixa a bola sair, Eliel fica só ali observando e fazendo, portanto, o policiamento da jogada. E esperando sair para ganhar um pouco mais de tempo e conseguiu. É arremesso lateral, vem para a bola para a cobrança, campo de ataque, Eliel lança lateral pela esquerda, tocando para Persson outra vez para Eliel. Ele prende lá pela lateral, a bola vai para a linha lateral. Bateu no Eliel, é arremesso lateral para o time do Criciúma. Aí são 2 situações. Uma, o Guarani quer fazer o tempo passar e o Criciúma está apavorado tentando empatar o jogo de qualquer maneira. Ele que no primeiro tempo exigiu pelo menos 5 grandes defesas do Kozlinski. Foi o herói do jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a coisa mudou. E com um pênalti
está ganhando o jogo. Diogo Matheus, quem cobrou o placar de 1-0, Bugre. Pois não, a sua informação, Edu Pinheiro. Olha, finalzinho lá no Equador, terceiro gol do Palmeiras, Breno Lopes. Agora Emelec 1, Palmeiras 3. Carlos Henrique, o mais pesado, e o jogo no Rio. A Ponte perde 1-0 pro Vasco em CH. Melhorou com as mexidas, mas por enquanto não suficiente para empatar o jogo. O Vasco marca, a Ponte aperta, mas falta um jogador de qualidade para o meio campo da Ponte. Daqui a pouco, Leandro Boles assume o comando e vai narrar os 30 minutos finais de jogo. No Rio de Janeiro, a Ponte perde, placar de 1-0. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E o derby vem aí, dia 8 de maio, 4 da tarde, Brinco de Ouro da Princesa. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Edu Pinheiro está contando as histórias do derby em pílulas nos seus boletins ao longo de toda a programação da Bandeirantes. Domina o time do Criciúma no campo de ataque. Negueba, pé direito, bateu pro gol. A bola tocou na defesa, voltou. Levantamento na área, João Vitor tira. Marcelo Hermes colocou a bola na área, rasga João Vitor e vibra. Tira, joga pra fora, pra linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Criciúma bater. E a bola sumiu. Sumiu Gandula. Sumiu a bola. Escanteio, o time do Criciúma coloca a zagueirada na área. Marcelo Hermes, pé canhoto, cruzou na área. Cabeceou esquisito o Claudinho. A bola voltou, o Serrato. Pé canhoto, bateu, a bola explodiu na defesa do Guarani. Kozlinski chegou no limite da risca na linha de fundo para pegar. Lançou no campo de ataque, bola longa. Chega tirando o Gustavo lá atrás. O goleiro do Criciúma toca para fora. O árbitro Emerson Ricardo de Almeida consulta o cronômetro. Aponta o centro do campo e termina o jogo. Vitória dura, vitória suada. Eliel cai de joelhos do campo, braços aos céus. Placar de 1-0, Diogo Matheus, gol de pênalti. Uma bola cruzada, a cabeçada do Rodrigo Andrade. E o Rodrigo, zagueiro do Criciúma, colocou a mão na bola. Quem bateu foi Diogo Matheus, meteu na rede. 1 pro Guarani, 0 pro Criciúma. E na sequência, a Ponte Preta. Alô, Leandro Boles. Oi, Carlos Batista. Vamos juntos agora em definitivo. Na sequência deste segundo tempo de até aqui. 1 pro Vasco, 0 pra Ponte Preta. 20 minutos da etapa final. Grande vitória do Guarani. Placar magro, mas importante. Foi a primeira vitória do Bugre da Bezona. O Guarani vence o Criciúma por 1-0. Já o Glegger e o Tigrão voltam dentro do jogo aberto para repercutir um pouquinho mais sobre esta primeira vitória do Guarani. Em São Januário, a Macaca tem uma grande oportunidade. Uma falta frontal, bola parada praticamente na linha da grande área, um pouco antes, evidentemente, porque seria pênalti, mas é um pouquinho antes. Tem falta perigosa da Ponte para bater. Luca, na bola parada, quem sabe agora capricha aqui da parte. O Luca, pé direito por baixo, a bola desvia na barreira e vai embora. Pela linha de fundo, a Ponte perde uma grande oportunidade. O árbitro marca escanteio, CH. Esperava-se uma bola por cima da barreira, ela foi por baixo, né? Um toque da zaga do Vasco, sai em escanteio na batida. Vai Norberto pra Ponte. E no lance que originou o cartão ou a falta pra Ponte, o Anderson Conceição, zagueiro do Vasco, foi amarelado. É escanteio pra Macaca bater. Capricha aqui da Norberto. Partiu pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol. Vem o desvio, a bola passa por todo mundo, vai embora. Fábio Sanches quer escanteio, o árbitro demorou, mas apontou do outro lado. Ele marca escanteio, a Ponte bota uma pressão pra cima do Vasco lá dentro de São Januário, CH. Bota sim, do outro lado agora, lado direito, Danilo Gomes na batida.
Tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança. Placar de 1-0 pro Vasco. Quarta rodada da Série B, a Pezona em São Januário. O árbitro chama a atenção de todo mundo dentro da grande área do Vasco. A Ponte tem mais um escanteio para bater. Desta vez lá pela direita vem Danilo Gomes pela bola. Fábio Sanches na área. Thiago Oliveira também. Luca na sobra. Partiu Danilo Gomes. Levantou, desviou na primeira trave do Arthur para ninguém. A bola passa por todo mundo. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Vasco. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção! Opa, antes a informação do gol, a sua informação, Edu. Olha, acabou, hein? Acabou lá em Guayaquil, Equador. Emelec 1, Palmeiras 3. Fizeram para o Verdão Rony, Gabriel Verón e Breno Lopes. Metade do segundo tempo, vamos pro último quarto do jogo. Placar de 1-0 pro Vasco. A Ponte tenta com o Alisson, ele bota na frente, falta por trás, cometida para cima dele pelo Raniel, autor do gol. O jogo está parado, meio esquerda, tem falta para fazer a cobrança. E aí, CH, estas alterações processadas no intervalo no time da Ponte. O Alisson e também o Gabriel Venâncio, diz aí, CH. Sobra vontade para a Ponte, mas falta qualidade. Falta um meia para pôr um pouco mais de tranquilidade, para gelar a bola, mas sem dúvida, o segundo tempo da Ponte é melhor do que o primeiro tempo. A Ponte tenta, o jogo está parado em uma dividida forte de Léo Naldi. Com o jogador do time do Vasco, o Riquelme. Uma dividida fortíssima entre os dois. O árbitro paralisou o auxílio do Bandeira. O jogo está parado nesse momento. O Norberto está com a bola embaixo do braço para cobrar a falta, mas em princípio ele não marcou não. Ele parou o jogo porque viu a gravidade da situação dos dois jogadores. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes no AM, no FM 85.7 na faixa estendida, no AM 1170 para Campinas e em toda a região. Você de Ribeirão Preto no AM 1270, no FM 85.3, são as emoções da Série B, a Pezona. Há pouco o Guarani com o gol do Diogo Matheus, ele cobrou pênalti, o goleiro defendeu, o próprio Diogo Matheus na sobra, fez o gol da vitória do Bugre, a primeira vitória do Guarani na Série B. Carlos Batista transmitiu aqui na Bandeirantes a vitória do Bugre ao lado do Tigrão e também do Gleger Zorzin. Aqui jogo parado, o árbitro mostrou cartão para Riquelme. Mais um cartão mostrado pelo árbitro Rodolfo Toschi Marques. Cartão amarelo para o lateral esquerdo vascaíno em CH. Ah, mas está um tromba-tromba nesta partida gigantesco. Sobra vontade, falta futebol. É falta para a Ponte, lado direito. É mais uma oportunidade para a Macaca. Partiu Norberto, pé direito, levantou para a boca do gol. Fábio Sanches livre de cabeça, tocou para o meio da área. Arthur tentou impedido. O Bandeirinha já marcava impedimento. O Ramon está reclamando que houve um toque no braço do vascaíno. O Bandeira marcou impedimento. Jogo parado em São Januário. É posse, leva lá para o Vasco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo, Série B Pezona, quarta rodada em São Januário, Rio de Janeiro, vai dando Vasco. Gol de Raniel no primeiro tempo, 1 pro Vasco, 0 pra Ponte, Edu. No Brinco encerrado, o público do Brinco, 2.221 e a renda 27.340. Gol marcado pelo Diogo Matheus a 27 do segundo tempo. Ele bateu o pênalti, deu rebote, ele chutou de novo, aí fez 1-0 o Bugre no Criciúma. Olha, encerrados também hoje, CRB 1, Náutico 2 e Operário 0, Grêmio 1. Olha, nesse momento o Guarani, que era o último colocado, sobe para a 14ª colocação com 4 pontos. A Ponte nesse momento é 15ª, também com 4, perde no critério gols pró para o Bugre. Essa é a classificação nesse momento da Pezona. Bola! Aqui Kaique França se enrola na saída, ele vai atrás da bola e defende. Vai praticamente nos pés de Nenê. Acabou se complicando no início do lance o Kaique França, mas ele conseguiu a recuperação e sai jogando com Fábio Sanches. A Ponte nesse momento com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. O Alisson, Léo Naldi, Ramon e Gabriel Venâncio, Danilo Gomes e Luca. Aliás, é a primeira do Gabriel Venâncio, né, CH? É sim, o Amaral e o Echaporã
acabaram saindo porque realmente não fizeram um bom primeiro tempo, né? A Ponte, sem dúvida, está melhor e com mais posse de bola na segunda etapa. A Ponte ataca a esquerda no seu rádio. Se estivéssemos no majestoso, seria o gol do portão de entrada. Aqui Danilo Gomes trabalha a bola pela meia direita, soltou por dentro, chute no meio da rua do Leonardo, explode no marcador. Volta para Thiago Oliveira, é pressão do Macaca. Para Norberto na direita, levantou, cruzou na área. A bola desvia nas costas de Riquelme e vai embora. Linha de fundo, é mais um escanteio para Macaca bater. Sempre perigosa a Ponte, do lado do Norberto, ganha outro escanteio na grande área. Leonaldi, que está jogando muito bem a partida de hoje. Estamos também ao vivo com imagens no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. Tem escanteio para Macaca. Norberto, autorizado no pé direito, levantou para a boca do gol para Thiago Oliveira, subiu, não marcha a bola desvia e sai da grande área e vai embora pela linha lateral. Mas é lateral para Macaca no campo ofensivo. A Ponte jogando com o uniforme 2, a camisa preta, a faixa branca. Vem para a cobrança do lateral Norberto lá pela direita. Se mexe, pede, recebe o capitão Luca. Luca, pouco acionado no jogo, bem marcado. Bola de novo para Luca. Pé direito, levantou, cruzou lá dentro. A bola passou por todo mundo. Corre o Fábio Sanches, ele Vinícius. Chega Vinícius, toca na bola, a bola saiu. Lateral para Macaca bater. O Vinícius que entrou no lugar do Figueiredo. Na etapa final, o Figueiredo que teve uma participação no gol. Único gol do jogo marcado pelo Raniel. O Vasco vence por 1-0. Arthur pela meia para Ramon, vem para Macaca. Soltou curtinho para o Alisson pela meia esquerda. Devolveu na ponta para Arthur. Calculou, executou, cruzou lá dentro. Tira Riquelme, desvia. Sobra da bola na direita para Norberto. Olhou para a área. Levantou para a boca do gol. Luca tentou de cabeça o desvio. Passa por todo mundo. A sobra da bola fica ainda para Macaca. Aqui para a esquerda para Arthur. É pressão da Macaca. Danilo Gomes pediu. Bola solta para Gabriel Venâncio. Levou para o fundo. Cruzamento para a área. Anderson Conceição rebate. Tira lá dentro. Pela volta do rebote para Arthur, dominou, derrapou, controla bem a bola, gira por dentro para Fábio Sanches, na intermediária ofensiva. A Ponte a pressão para cima do Vasco, encolhido o time vascaíno. A Ponte arrasta o adversário para o seu campo defensivo. Fábio Sanches pela meia para Gabriel Venâncio, dominou, botou na frente, aí se jogou. Não houve nada, o árbitro em cima do lance mandou seguir, recupera o time do Vasco e vem contra-ataque do Vasco. Lançado Raniel, Kaique França saiu do gol na intermediária, dá um tapa na bola no peito de Ramon, ele bate no peito, coloca no terreno, se livra do marcador, vem carregando a bola para Macaca, boa jogada pé esquerdo, tentou toque na ponta, a bola bateu no braço do Gabriel Dias, o árbitro marcou, não, tá dizendo que bateu no ombro. Então marcou só lateral, a bola desviou e saiu. Lateral já batido por Arthur, Arthur para Fábio Sanches. Fábio Sanches faz o passe para Leonaldi, domina pela meia direita, fugiu Norberto na ponta, ele tentou o lançamento, Vinícius cortou, tira mal defesa, voltou a sobra para Danilo Gomes, foi para a dividida. Foi o último a tocar na bola, a bola saiu em tiro de meta pro Vasco, mas a Ponte encolhe o Vasco no campo defensivo e pressiona o time vascaíno em CH. Já o CH vai falar sobre esta pressão da Macaca. Vamos agora com 3 alterações no time do Vasco, é isso mesmo, 3 alterações. O 45, Riquelme, sai para a entrada do Edmar. Lateral esquerdo, Edmar, que já passou inclusive pelo São Paulo. Está saindo o Yuri com a 5 no time do Vasco e também o Nenê com a 10. Portanto, 3 alterações no time vascaíno. Entraram Edmar, o lateral esquerdo, no lugar do Riquelme. Entra também o chileno Palácios. Custou 8 milhões de reais ao Vasco da Gama, 70% dos direitos do jogador. Entrou com a 19 o Palácios no lugar do Nenê. Está saindo o Gabriel, o Yuri ficou. Na verdade saiu o Gabriel Dias com a 13 para a entrada do 17 o Everton. Na verdade, o Andrei permaneceu, é que ele estava na beira do campo recebendo orientações do técnico Zé Ricardo. Então saíram Gabriel Dias com a 13 para a entrada do Everton com a 17, a entrada do Edmar, lateral esquerdo com a meia dúzia no lugar do Riquelme, 45, para fechar o chileno Palácios com a 19 no lugar de Nenê. Você ligado no futebol da Bandeirantes, quase 31 minutos, placar de 1-0, a Macaca perde o jogo, 1-0 para o Vasco. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação, 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 31,5 segundo tempo. No
placar Bandeirantes, eu confirmo pra você, quarta rodada da Série B, é a B, zona com B maiúsculo. Em São Januário, no Rio, vai dando Vasco, gol de Raniel no primeiro tempo, 1 pro Vasco, 0 pra Macaca, Edu. No brinco encerrado, Guarani 1, Criciúma 0, terminou também CRB 1, Náutico 2 e também faz tempo terminou Operário 0, Grêmio 1. Lembrando que a Ponte volta a jogar no sábado, 20h30, majestoso Ponte Brusque. E o Guarani só na terça, dia 3 de maio, 21h30, nos aflitos contra o Náutico. Tá registrado aqui no Futebol da Bandeirante, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo aqui na Bandeirantes. É bola para Macaca com Fábio Santos, já já o CH vai falar. Quem domina é Ramon, Ramon leva a marcação de Gabriel Peck, vem conduzindo a bola, vem trazendo a Macaca para o campo ofensivo, ele sofre a falta, o árbitro não marca. A bola acaba saindo, ele aponta a lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Quase 33 segundo tempo. A Ponte pressiona, mas não consegue ter aquela finalização efetiva contra a meta do Alexander, goleiro do Vasco, mas fica com a posse de bola e esboça uma pressão forte em CH. Precisa ter mais qualidade, mais tranquilidade também, né? A Ponte neutralizou o Vasco, tanto é que o Zé Ricardo trouxe já 3 substituições para tentar mexer com esse time do Vasco. A Ponte tem mais posse de bola, chega forte, principalmente no lado direito com o Norberto, mas falta o acabamento e a penúltima bola com mais qualidade. Repito, sobra vontade e falta qualidade para a Ponte. Bola colocada para fora pelo Arthur, a bola saiu, é lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança pela direita no campo ofensivo. Quarta rodada da Série B, a Bezona, agora há pouco o Guarani venceu o Criciúma por 1-0, você conferiu aqui na Bandeirantes com a narração de Carlos Batista. Domina o time do Vasco na faixa central do gramado com Anderson Conceição, passe longo na ponta para Vinícius, ele deixa a bola passar para receber na frente, recebeu, botou na frente, chega Norberto, mas a bola já havia saído, sinalizou bandeira, confirmou o árbitro, é lateral para Macaca fazer a cobrança pela direita no câmbio ofensivo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Já, assim que a bola parar de rolar, vem aí Edu Pinheiro comandando o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Antes, porém, no entanto, alteração da Macaca. Está indo embora Arthur, camisa 15, o lateral esquerdo. E já vamos confirmar quem entrou no seu lugar. Aliás, foram 2 alterações no time da Ponte. O Léo Naldi também está saindo. Ele que foi amarelado no primeiro tempo. Já entra vamos confirmar Pedro as Júnior, 2 alterações. Pois não, Edu? Saiu o Léo Naldi, entra Pedro Júnior. Sai Léo Naldi, entra Pedro Júnior. E sai Arthur. E entra Jean Carlos, lateral esquerdo da base. Então sai Arthur, entra Jean Carlos. Jean Carlos, qual é o número dele, Edu, por gentileza? O número do Jean Carlos, mas então, sabe o que acontece? Acontece que o Jean Carlos, ele leva exatamente o número 26. Muito obrigado. Portanto, 2 alterações da Macaca, agora o jogo está parado, o Alisson cometeu a falta para cima do Andrei, jogou parado, meio esquerda, falta para o time do Vasco. E estas 2 alterações aí na Macaca, em CH. O Pedro Júnior para tentar dar um pouco mais de profundidade e de força ali do lado esquerdo, do lado direito. Eu não sei o que ele vai pretender o Hélio dos Anjos, mas faz força no ataque. E o Leonaldo cansou, né, cara? Correu demais, uma barbaridade, tomou cartão, fez o que pôde, mas já estava apresentando sinais de cansaço. O jogo, nesse momento, fica naquela chamada zona cinzenta. Perigoso para a Ponte, mas a Ponte vai ter que se soltar para tentar o gol de empate. O Vasco tem falta para fazer a cobrança, o chileno Palácios, e se apresenta para fazer a cobrança. Meia esquerda vai jogar lá dentro, pé direito na bola, movimentação intensa na entrada da grande área da Macaca. Kaique França fica preocupado. O goleirão da Ponte vem para a cobrança da falta, Palácios, pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol de cabeça, desviou para fora. Sozinho na entrada da grande área, o Edmar desviou de cabeça, a bola passou à esquerda, foi embora pela linha de fundo com muito perigo, hein, CH? A sorte que ele errou o alvo, ele estava sozinho para fazer o cabeceio, mais um apagão da zaga da Ponte para a sorte da Macaca, só tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5, segundo tempo.
Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes. Quarta rodada da Série B, Bezona. Ainda no Vasco, 1 pro Vasco, 0 pra Ponte em São Januário, Edu. Olha, encerrado no Brinco, Guarani 1, Criciúma 0 na Sul-Americana lá em Cuiabá. Cuiabá 1, River Plate do Uruguai 2. E o Atlético Goianiense ganhou no Chile do Antofagasta. Antofagasta 0, Atlético de Goiás 1. Antofagasta não dá não, hein, Edu? Para transmitir um jogo deste grande time deste país sul-americano, mas é um trava-línguas, hein? Eu queria saber como é que a torcida faz lá, né? Antofagasta, deve ser complicado. Não, por aí. Sai jogando o time do Vasco com o Anderson Conceição, pé esquerdo na bola, levanta pela meia para Andrei, ele mata a coxa, coloca no terreno, fez o passe curtinho para Yuri com o pé direito, levanta a bola para Gabriel Peck, ele ajeita, na mira, parou, prendeu, olhou, pensou para o Everton devolve para Yuri por dentro para Andrei tem a passagem na ponta de Edmar, vem bola o time do Vasco, trabalhando bola no campo ofensivo, recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, leva a marcação do Pedro Júnior, pela meia, tentativa de passe no comando, corta bem Norberto, deixa para Ramon pelo meio, tenta sair da rápida macaca, Gabriel Venâncio se mandou, ele tentou lançamento muito forte pro Luca. Na proteção do colombiano Quinteiro, a bola vai ficar de graça pro goleiro Alexander. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos e cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Vem o Vasco, Daniel vai brigar, a bola espirrada, Kaique França deslizando no gramado, saiu do gol para evitar a saída da bola pela linha de fundo, seria escanteio, e já faz a reposição, encontra o garoto Jean Carlos aqui pela esquerda, ajeita, domina no primeiro terço do caminho, encara a marcação do Gabriel Peck, boa bola para Gabriel Venâncio, ele tentou o giro, chega o Everton, toca na bola, sai, espirrada, sai em lateral para Macaca, tem pressa, a ponte com o Jean Carlos, ele cobra o lateral, atrás para Ramon ajeita com o pé canhoto, recobra Fábio Sanches de primeira, devolveu para Ramon pela meia esquerda, vem trazendo a Macaca pro campo ofensivo, Ramon parou, prendeu, olhou, pensou, tentou alguém pelo meio para Gabriel Venâncio, voltou para Jean Carlos, foi para a dividida. Ramon dividiu com o Andrei, ou com o Yuri, melhor dizendo, a última tocar da bola foi o jogador da Macaca. O árbitro aponta lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança. 39, estamos entrando na reta final do jogo, 1-0 para o Vasco. O Vasco vai conquistando a primeira vitória na Bezona. Bom público presente ao São Januário, ao estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Até aqui 1-0 para o Vasco, gol de Raniel. De cabeça, Thiago Oliveira cortou, levanta a bola Norberto, rebate de cabeça, Yuri tentou na frente, Fábio Sanches falhou no primeiro lance, conserta no segundo, levanta a bola, Ramon escorou de cabeça, briga Gabriel Venâncio, sobra espirrada para Quinteiro, tentou Raniel na frente, Fábio Sanches faz o corte, deixa no peito de Gabriel Venâncio, ele bate no peito, coloca no terreno, pela meia para Pedro Júnior, foi desarmado, chega, toca na bola Andrei, cedendo lateral para Macaca. Antes de autorizar a cobrança, o Hélio dos Anjos está reclamando com o árbitro vai lá e está pedindo calma para o Hélio dos Anjos. Qual é o motivo dessa discussão aí, hein, CH? Olha, sinceramente, ele está gesticulando de uma maneira tão assintosa que eu tenho a impressão que ele está solicitando para o árbitro verificar a VAR, alguma coisa que aconteceu ali. Eu, sinceramente, não percebi, a arbitragem está conversando ali. O Hélio está dando uma bronca no quarto árbitro do tamanho de São Januário. Está revoltado o técnico da Ponte. É isso, o Rodolfo Toschi Marques vai lá, agora fala alguma coisa com o delegado do jogo, aponta a torcida. O Hélio dos Anjos ainda segue reclamando e falando com o delegado que está ali com aquele terno e também uma gravata. Aliás, são dois. É o delegado e o assistente do delegado do jogo. E o Rodolfo Toschi Marques conversa com ele, é muita resenha, muito papo furado. E o Rodolfo Marques dizendo alguma coisa aí, não dá para entender na leitura labial, eu sou péssimo nessa situação, mas evidentemente ele segue reclamando. Lembrando que no primeiro tempo, uma lata de cerveja foi arremessada no gramado. Felizmente não atingiu nenhum jogador, mas o árbitro pegou a lata e entregou para o delegado, que evidentemente vai relatar. Vamos ter mais uma alteração no time do Vasco. Vai sair o 99, o Raniel para a entrada, aliás, o 9, Raniel, para a entrada do 99 no time do Vasco. Conseguiu identificar o que está ocorrendo aí, CH? Eu tô querendo tentar, né? Porque o Hélio dos Anjos olha para a arquibancada e faz um sinal com a mão assim.
como se alguém estivesse utilizando um laser, alguma coisa parecida. Eu ainda não consegui identificar. E o Vasco mexeu, Bolis. Pois não. Saiu o 9 Raniel e entrou o 99 o Getúlio. De acordo com o Globoesporte.com, a situação é a seguinte: o jogo foi parado para reclamação do Banco da Ponte. Os visitantes entenderam gritos da torcida como ofensas racistas. Vascaínos afirmam que imitaram latidos para exaltar o Yuri, o pitbull do time. Então foi essa a confusão, de acordo com os relatos do Globoesporte.com. Jogo parado, tem falta para fazer a cobrança o time do Vasco. O Alisson chegou atrasado para cima do Palácios e recebe mais um cartão, hein? Cartão amarelo para o Alisson, ele já havia recebido no jogo contra o CRB e recebe mais um cartão e fica pendurado camisa 25 da Macaca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Segue sendo atendido o jogador do Vasco, Palácios. Está fazendo a sua estreia com a camisa vascaína. Apenas 21 anos, veio do Internacional em janeiro, mas só agora ele consegue atuar com a camisa do Vasco. Foi contratado e custou aos cofres vascaínos, ou melhor, esta parceira do Vasco. O Vasco se transformou em SAF, a bagatela de 8 milhões de reais. Já Matheus Anjos vai entrar na Macaca no finalzinho. 43 minutos. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Cobra a falta Andrei. Com o pé direito levanta a bola para o campo de ataque. A bola encobre o Getúlio e fica de graça nas mãos de Kaique França. E aí, CH, o que esperar desta reta final do jogo? A Ponte perde em São Januário por 1-0. Tá em cima, tá tentando, não é? Na base do sufoco, não é? Da pressão, o Vasco administra, faz o tempo passar. Só a Ponte fica com a posse de bola, só a Ponte tenta o gol, não é? Apesar das mexidas, o Vasco não melhorou. Mas, tem mais um jogador do Vasco caído. O Vasco tenta passar, fazer cera, valorizar. Fato é que faltou organização e um pouco mais de bola no chão, né? De tranquilidade para a Ponte, que, repito, no segundo tempo está melhor que o Vasco. Aqui Norberto comete a falta para cima de Palácios pela meia esquerda. O jogo está novamente parado, tem falta o time vascaíno. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Matheus Anjos vai entrar na Ponte, acabou de entrar. Já confirmamos quem saiu no time Ponte Bretano. A torcida do Vasco faz uma grande festa com as lanternas dos celulares nas arquibancadas de São Januário. E o Vasco tem falta para bater. Meia esquerda, vem para a cobrança Palácios. Apenas um homem na parede humana, apenas um homem na barreira. É Danilo Gomes. Vem para a cobrança da falta. Autorizado, Palácios, pé direito. A bomba, espalma, Kaique França. Vai buscar no cantinho, chute forte, venenoso, perigoso, a bola quicou na frente do goleiro, ele foi lá, conferiu, deu um tapa na bola e mandou para escanteio, CH. Chamada defesa de segurança, ela iria para fora, ele colocou as mãos, foi para escanteio, o Vasco não tem pressa e tem escanteio. E quem saiu na Ponte foi o Ramon para a entrada do Matheus Anjos, escanteio para o Vasco, cruzamento para a boca do gol, subiu, tirou Fábio Sanches, reclama que foi empurrado, Kaique França, vai lá no alto, faz defesa, é atingido, o árbitro marcou a falta, o jogo está parado. Vamos a 50 minutos. 50 minutos, estamos com 45. A Ponte tem 5, um pouquinho menos aí de 5 minutos para buscar o empate. O Alisson trabalha a bola do campo defensivo para o Matheus Anjos. Tem a marcação, pressão de Yuri, volta para Fábio Sanches, empurrou para a meia esquerda para Luca. Luca meteu na ponta para Gabriel Venâncio, domina, ajeita, domina para Macaca, empurra para Jean Carlos, no fundo, pé canhoto, cruzou para a boca do gol, tentou Pedro Júnior de cabeça, subiu com ele, o zagueiro tirou. Ela vai voltar no rebote para Norberto, espera a bola sair, a bola sai. Lateral para Macaca para fazer a cobrança, ficou sentindo no lance o Pedro Júnior com o Edmar. Lateral já batido, domina Matheus Anjos, ele tenta a finta, foi desarmado por Andrei. Chegou o Andrei, tocou na bola, a bola saiu, é lateral para Macaca. 46. O relógio é inimigo da Ponte nesse momento. A Ponte vai conhecendo até aqui mais uma derrota na Série B. Havia vencido o CRB depois de 10 jogos, 72 dias. E agora volta a perder, mas tem jogo. O torcedor acredita no finalzinho.
De cabeça, Jean Carlos toca, tentou para Matheus Anjos, ele foi para a dividida, perdeu a bola, recupera o time do Vasco com Palácios, enfiou na esquerda para Vinícius, velocidade, linha lateral do Grandieri, encarou o marcador, sai da ponta, vibra meia, Matheus Anjos, chega para fazer o corte, foi para a dividida no chão, tentou com Palácios, melhor para Palácios, recupera a posse de bola para o time do Vasco, ele tentou o giro, protegeu, caiu, Edmar fica com a sombra para o time vascaíno, carrega a bola, tentou levar para o fundo, deixou para Vinícius, Vinícius empurrou para Yuri, Yuri ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, chegou Norberto e cometeu a falta para cima de Andrei. O jogo está parado, ponta esquerda, é falta para o Vasco bater. Chamada, ele perdeu a paciência, né? Ali o jogador do Vasco ficou protegendo, ele foi afoito, fez a falta. Repito, o Vasco não tem nenhuma pressa. Lado esquerdo, como se fosse um escanteio. O Vasco tem falta a seu favor. Corretag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Palácios cobra curtinho a falta pela meia esquerda, empurrou para Edmar. Norberto veio para dividir com Vinícius, último a tocar da bola foi o atacante vascaíno, a bola foi embora. É tiro de meta para Kaique França. 47,5, vamos até 50. Já já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Há pouco o Guarani venceu o Criciúma por 1-0. A Ponte está perdendo para o Vasco por 1-0. Gol de Raniel no primeiro tempo aos 30 minutos. Jean Carlos tem a posse de bola dominada, tentou passe para Gabriel Venâncio. Péssimo passe, acabou errando, perdendo a bola, recupera o time do Vasco. Palácios ajeita, domina, esfria, desacelera, abre pela direita para Gabriel Peck, olha para a área, prepara o cruzamento, levantou Getúlio, livre de cabeça no canto, vai embora! Pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater! Getúlio subiu livre de cabeça, consciente, sozinho, meteu a cabeça na bola, ela passa a esquerda, ficou torcendo, Kaique França e foi embora. Por muito pouco, o Vasco não mata o jogo em São Januário e com isso dá oportunidade para a Ponte tentar alguma coisa no finalzinho ainda. Bola do Norberto pela meia, ele empurra para Pedro Júnior, fez o passe curtinho para Fábio Sanches, ultrapassa a linha marcatória para Matheus Anjos, de primeira na cabeça do grande círculo para Alisson, tem Norberto aberto, vira direito, espetado, pediu, recebeu, ajeita, domina, olha para a área, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, tentou de cabeça, Danilo Gomes afasta a defesa, a sobra para Pedro Júnior, tá na área, dominou, ficou sem ângulo para bater pro gol e foi desarmado, entre corta, tira de qualquer maneira Edmar, a bola sobra no meio campo para Thiago Oliveira, o zagueiro recua para Kaique França, vamos chegar a 49 e a Ponte terá menos de 1 minuto agora, menos de 1 minuto para buscar o gol de empate, domina o Alisson, na cabeça do grande círculo, ele solta na ponta o lançamento para Gabriel Venâncio, ele bate no peito, coloca no terreno, é Jean Carlos para Luca, Luca ajeitou, dominou por baixo para Pedro Júnior, corta a luz, sobrou para Norberto, tá na área no domínio, a bola escapou, chega Vinícius, na cobertura auxiliando a defesa, recupera, solta para Edmar que dá um bico na bola, levanta para o grande ataque, vai tentar Getúlio, chega Thiago Oliveira, toca na bola, a bola espirra e sai, 4 ponta lateral para o time do Vasco para fazer a cobrança, ficou caído, vascaíno, vai gastar aí os segundos preciosos, porque o árbitro já se dirige ao meio campo para apitar o final do jogo. 49-40. O torcedor vascaíno faz a sua parte. E o Vasco, que não havia vencido nenhuma, 3 seus jogos, 3 vitórias, chega agora à 4ª partida, a 4ª rodada, com 1 vitória e 3 empates. Ou seja, ainda não perdeu o Vasco nesta bezona. Aqui levanta Thiago Oliveira por campo de ataque. Não há tempo para mais nada. Apita o árbitro. Termina o jogo em São Januário. E deu Vasco. Gol de Raniel aos 30 minutos do primeiro tempo. O Vasco vence a Macaca por 1-0. A Ponte conhece a segunda derrota na bezona. 1 pro Vasco, 0 pra Ponte Preta. Vem aí na Bandeirantes, o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Preto com a faixa branca, evidentemente o Vasco são assim, uniformes parecidos, né? O Vasco, consequentemente, jogando em casa, não abre mão do seu uniforme número 1, jogando de branco, a sua faixa também. Primeira vitória do Vasco, disse aí o Boles, não conseguiu público em São Januário.
O gol do Vasco foi no primeiro tempo, marcado por Raniel, a 30 do primeiro tempo, 1-0. E com isso está encerrado mais uma rodada da Série B. Encerrada, começou na terça com Sport 1, Ituano 0, Novo Horizontino 0, Chapecoense 3, Brusque 2, CSA 0, Vila Nova 1, Tombense 1, Bahia 1, Sampaio Correia 0, Cruzeiro 1, Londrina 0. Tivemos nessa quarta CRB 1, Náutico 2, Operário 0, Grêmio 1. No Brinco, Diogo Matheus marcou, Guarani 1, Criciúma 0, público 2.221 e a renda no Brinco 27.340. E Vasco 1, Ponte 0. Vamos aí à classificação da Série B nesse momento. Olha aqui, comandando o Bahia com 10 pontos, Chapecoense do Gilson Klein em segundo com 8, em terceiro Sport com 8, em quarto Grêmio com 7. E um detalhe, Chapecoense com um jogo a menos, o Sport com um jogo a menos e Grêmio também com um... Aliás, em termos de jogos, tá tudo certo aqui. Em termos de jogo, tá tudo certo. Quem está com um jogo a menos aqui é o Criciúma, né? CSA, Novo Horizontino e CRB. Vou chegar lá. Então, começando novamente aqui, em primeiro Bahia com 10, em segundo Chapecoense com 8, em terceiro Sport com 8, em quarto Grêmio com 7, em quinto Cruzeiro 7, em sexto Náutico 6, em sétimo Brusque com 6, oitavo Vasco agora com 6, em nono Ituano com 5, em décimo Sampaio Correia com 4, em 11º Londrina 4, 12º Criciúma 4, 13º Operário 4, em 14º Guarani com 4, em 15º a Ponte com 4, em 16º Tombense com 4, na 17ª Vila Nova 3, 18º CSA com 2, 19º Novo Horizontino com 2 e último CRB com 1 ponto, mas repito, sendo que as equipes aqui do CSA, do Novo Horizontino e do CRB, que são as 3 últimas, estão com um jogo a menos e também o Criciúma, 12º, tem um jogo a menos. Lembrando que a Ponte volta a jogar no sábado, 20h30, Ponte e Brusque, né? 20h30, sábado, Ponte e Brusque. E o Guarani, o jogo foi transferido para terça-feira, dia 3 de maio, 21h30, lá em Recife, nos aflitos Náutico e o Búlgaro. E depois acontece o Derby Campineiro no dia 8 de maio, domingo, dia das Mães, 8 de maio, 16 horas, no Brinco de Ouro. Edu! Opa! Anota aí, ó. Público e renda divulgados em São Januário. Um momentinho só, atenção. Manda! Você quer começar com a grana ou com a galera? Com o público, galera. A galera, 8.796 pagantes para uma renda, ou melhor, para um público total de 9.165. Lá no Rio tem muitas gratuidades, né? Muita gente tem essa opção aí, opção não. Tem a situação de ter gratuidade. Então, 8.796 pagantes, 9.165 presentes para uma renda de R$ 277.262 reais. Edu? Brilhante. Eu queria ter um filho assim, hein? Sensacional esse garoto de Piracicaba. Alô, CH, vamos comentar então. Eu sei que você falou que você vai falar, você falou e você vai repetir. Ponte teve, né, garra, disposição, vontade, raça, mas faltou qualidade, Edu, faltou qualidade. Não me lembro, e você me corrija e me ajude. Chance mesmo, também não me lembro. O Luca que bateu uma falta a 21 segundo tempo, frontal, a Ponte precisa melhorar também o fundamento bola parada. Cobranças de falta da Macaca desperdiçadas, hein? O Luca, a 21, frontal, isolou rasteira do lado da barreira para fora. Oi, CH, o resto é com você. Então, Edu, uma pena o que aconteceu no primeiro tempo, né? A Ponte teve... Até estava jogando direitinho. A Ponte tem um time extremamente limitado, né, Edu? Sobra vontade. O time realmente foi transformado num time operário. Time da trombada. O jogo, tecnicamente, foi o circo dos horrores. Foi um negócio terrível de assistir. Só trombada, o Vasco dando pontapé, dando trombada, fazendo cera, um negócio horroroso. Só que ganharam a partida, né? Numa bola parada, uma bobeira na batida do escanteio do Nenê, o Ramon dormiu, aí a bola veio para o centro da área,
ali na altura da marca do pênalti, início da pequena área, e todo mundo ficou olhando, e o menino do Vasco fez o gol. Não aconteceu mais nada no jogo todo. No segundo tempo, o técnico Hélio dos Anjos tirou 2 jogadores que não foram bem no primeiro tempo. O Amaral estava marcando direitinho essa coisa toda, mas no tripé de meio campo ali não estava funcionando. Ele estava mal posicionado, estava com cartão amarelo, é verdade também, e estava mal posicionado, estava dando trombada toda hora com o Leonaldi, estava até atrapalhando o Leonaldi em alguns momentos. E o Echaporã foi uma figura decorativa no primeiro tempo. Eu acho que o Hélio mexeu certo, colocou aquilo que ele poderia ter colocado, não é? Ele segurou até onde poderia. Acho que no segundo tempo a Ponte esteve melhor fisicamente que o próprio Vasco. Você percebia que chegava até nas laterais, tentava trocar a bola, mexer de um lado para outro, mas faltava a penúltima bola. Bom, o Luca pouco apareceu na partida de novo, né? Ele fica lá na frente, aí ele tentou, o Hélio dos Anjos, colocar o menino que entrou com a camisa número 11, o Pedro Júnior, pelo lado direito, mas já estava no final da partida, né, do quase 35 minutos, e o Vasco se fechou. O Vasco precisava muito do resultado. O Zé Ricardo voltou no segundo tempo e o time estava nitidamente valorizando, picotando o jogo, parando o jogo, catimbando a partida desde o primeiro tempo, e o Vasco conseguiu aquilo que queria. Mas a Ponte não tem um meia de articulação, né, Edu? Não tem um cara que pense o jogo. O Leonaldi corre para todo lado, o menino Amaral corre para todo lado, o Ramon corre para todo lado, o Norberto tenta no cruzamento, na jogada de linha de fundo, o Arthur tentou, mas também na recomposição o Vasco marcou muito bem o Arthur, que pouco pôde descer, e na frente, sem alimentação, o Luca pegou pouco na bola, o Echaporã foi uma figura decorativa, só o Danilo que realmente ele pegava a bola aqui atrás e tentava driblar, ia para cima. Foi a figura, assim, ofensivamente mais lúcida que a Ponte teve. Depois entraram alguns jogadores, lutaram pra caramba, não é? Entrou no segundo tempo esse menino que correu pra caramba, o Gabriel Venâncio, não é? Um jogador interessante até, mas para ele falta um pouco de explosão ainda. Ele vai bem, tem vontade, mas se enrola muito. O time da Ponte é um time com bastante vontade e bastante precipitação. É um time que você percebe que falta experiência às vezes. Corre mais do que deveria, se posiciona mal. Então, como alento fica a vontade que não faltou. O time brigou o tempo todo, desde o primeiro minuto até o final, mas faltou técnica, Edu. Então não dá para colocar de maneira nenhuma como um resultado incorreto, porque o futebol, você não pode errar como a Ponte erra às vezes. E no lance do escanteio houve um equívoco da zaga, do Ramon, e o Vasco foi mais esperto e fez 1-0. Agora você observou com bastante precisão. Pouco aconteceu ofensivamente. Então, se tivéssemos aqui falado de 3, 4, até 2 defesas milagrosas do goleiro do Vasco, só que isso não aconteceu. Então, não dá para considerar como resultado incorreto. O Vasco errou menos e venceu o jogo por 1-0, mas sobrou vontade, mas faltou futebol para a Ponte. Muito obrigado, Alberto. Aqui é o seguinte, ó. Hoje vemos aí uma transmissão, foi integrada, não foi junta, foi integrada, né? Ela foi Guarani e Ponte, intervalo do Guarani, seguimos com a Ponte, começou o segundo tempo do Guarani, seguimos até o final, terminou o Guarani, fomos para a Ponte. Então foi uma transmissão assim, olha, sinceramente, não me lembro aqui em todos os anos aqui de Bandeirantes, esse tipo de transmissão. Mas foi legal, foi interativa. E o amigo Batista, será que estaria na escuta nesse momento? Temos aqui a câmera do Batista. Sim, Edu. Eu pensei que, mas ressurgiu. Sempre na escuta. Você hoje é um narrador fênix, ressurgiu das cinzas, nesse horário, o senhor aqui. Eu não sabia que o senhor estava aqui ainda, parabéns aí. 1-0 Guarani, e você se despedindo, Batistão. Valeu, Edu, um grande abraço para você. Foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva.
Felizmente, com a vitória, o Guarani estava no sufoco, uma situação muito complicada. Tinha que vencer a partida, não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, fez uma partida apenas razoável, bola parada com auxílio do VAR. E o Diogo Matheus colocou na rede, teve que bater 2 vezes para fazer o gol. Não interessa se foi no sufoco. O mais importante é sair da lanterna do campeonato e daqui para frente, né, começar efetivamente o campeonato. Porque o Guarani não tinha começado ainda a bezona, estava com apenas 1 ponto, resultado de um empate em casa. Então, significou, talvez, né, um divisor de águas. Guarani daqui para frente pode começar efetivamente o campeonato, já que ele tem pretensões. Nós conversamos esta semana, ontem, com o presidente Ricardo Moisés, e ele até falou de uma assembleia que aconteceria ontem, onde o clube começa a se aparelhar, a pensar, vai montar uma comissão para estudar a questão do SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Os clubes estão pensando nisso porque o futebol está muito caro. O Guarani deve 200 milhões de reais, 170 milhões. Dívidas tributárias, 15 milhões, um pouco mais de dívidas trabalhistas e mais 15, 16 milhões de dívidas civis. Então, é uma dívida muito alta. Só lembrando que o Guarani já perdeu o seu estádio, que foi arrematado por causa de dívidas trabalhistas. Estas dívidas são novas dívidas. Então, o Guarani precisa subir urgentemente e agora talvez ele inicie o caminho para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas foi muito bom, Edu. Tivemos aí o Guarani e a Ponte, né? Diferença no primeiro tempo deu para o Boles narrar um pouco e também finalizou aí, né? Narrando os 30 minutos finais e o jogo inteiro do Guarani. Prazer inenarrável. Um abraço, Edu. Todo meu grande amigo. Bom descanso para você. Até amanhã, se Deus quiser. E daqui a pouco vem o Tigrão e Gleger Zorzin comentando e opinando também as notas aí de Guarani 1, Criciúma 0, tá bom? Olha, Libertadores acabou, Emelec 1, Palmeiras 3. Tivemos ainda América Mineiro 2, Tolima 3. O Tolima marcou 2 gols no final e virou o jogo. A América Mineiro perdeu de 3-2 no Independência. O Fortaleza ganhou, Libertadores, Fortaleza 2. A Alianza Lima 1, deixa eu ver o que mais aqui, de brasileiros, foi isso, né? Na Sul-Americana, Cuiabá 1, River Plate 2. E lá na cidade de Antofagasta, no Chile, Antofagasta 2, espera um pouquinho, Antofagasta 2, Atlético Goianiense 1. Perdeu o Atlético, hein? Perdeu o Atlético... E a equipe do Humberto Lousa, né? O Atlético Goianiense, tá bom? É isso aí. Repetindo aqui na Série B, CRB 1, Náutico 2, Operário 0, Grêmio 1, Guarani 1, Criciúma 0 e Vasco 1.0. Vamos para o nosso jogo aberto, para das coisas da Ponte. Agora são 23h39, então Guarani 1, Criciúma 0, Vasco 1.0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Edu Pinheiro. O senhor Gilberto Sufi é o craque do jogo, agora 23h42. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Eu tava contando aqui, você sabe que no jogo do Guarani da Ponte, somando os cartões amarelos, foram 18. 18 cartões amarelos, somando os dois jogos, Guarani 1, Criciúma 0, Vasco 1, Ponte 0, vermelho não teve nenhum. Mas muitos amarelos, problema principalmente no brinco, muitos amarelos, né? Oi, CH, então joga a bomba com você, meu amigo. Vasco 1-0, craque da macaca, hein, CH? Pela disposição do jogo e principalmente pelo primeiro tempo. Léo Naldi, conceito regular. Regular. E o amigo Bolis? Pela raça, pela valentia, pela intensidade, o único chute a gol, não foi nem a gol, né, Edu? A tentativa que a bola passou lambendo a trave no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo. Uma jogada, um lance onde a Ponte poderia ter empatado o jogo, né, naquele momento, de fora da área, forte. Danilo Gomes, conceito regular, para mim, o craque do jogo. Ótimo, assim fica um voto pro Leonardo, um pro Danilo Gomes. E o problema também, gente, olha, contra o Grêmio, a Ponte não chutou uma bola, né? Depois, hoje também, uma, duas no máximo, chutou também. E o quesito gol, né? Macaca tá realmente numa fraqueza de gol esse ano que eu vou te contar. O Hélio dos Anjos, a 8ª partida dele, você quer ver? Marcou um gol contra o Mirassol pelo Paulistão, depois marcou 2 contra o Ituano, marcou 1 contra o CRB, já pela Série B, e hoje nenhum. Quer dizer, marcou, olha, com o Hélio dos Anjos em 8 jogos, 4 gols em 8 jogos. Se puxar o Paulistão, aí na época do Kleina, a coisa vai piorar. Pouquíssimos gols da Ponte esse ano. Não, sobre faltas, né, que você comentou sobre cartões amarelos no jogo de São Januário, foram 17 faltas cometidas pelo Vasco, e aliás, 17 pela Ponte, 12 pelo Vasco. Quer dizer, um jogo bastante faltoso, e do jogo do Guarani foram 22 faltas cometidas pelo Guarani, 17 pelo Criciúma. Então aí a explicação em relação aos cartões, né, Edu? E parabéns pelo seu trabalho, você há muito tempo hoje aqui na Band, né, Boris? Realmente começando o expediente aí muito cedo aqui, então vai descansar. Piracicaba, você chega, em quantos minutos você está em casa? Agora eu vou ouvindo no FM, né? No FM, som forte, bombando. Daqui a 50 minutos, se Deus quiser e Ele quer, nós estaremos lá em Piracite depois desse dia com barba, cabelo e bigode, hein, Edu? Nossa área, os donos da bola, o Esporte em Debate e agora a Jornada Esportiva. Você fez tudo que é direito. Isso. Se tivesse mais um programa, você participar também. Você aproveitar o dia, né, Edu? Aproveitar o dia. Hoje foi bem aproveitado. Foi bem aproveitado. Você vai chegar 00:30 em Piracicaba. Se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu, Edu. Grande abraço para você. Mais uma vez, um prazer estar ao seu lado e toda a equipe. Muito legal estar aqui na Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. Até a próxima, Edu. Se Deus quiser. Agora, CH, jogo truncado, não, mas jogo faltoso, rapaz. O Vascão da Gama, que você achou do Vasco também? Primeira vitória. Salvando aí a pele do treineiro aí, do Zé Ricardo. Olha, mas coisa truncada, hein, CH? Falta qualidade, né? O time do Vasco só dá trombada. Eu esperava bem mais e não aconteceu. Futebol nós não assistimos. Houve entrega, aconteceu bastante vontade dos dois times, né? Mas muita trombada, um jogo muito picotado. E o Vasco, pelo menos com esse futebol do jogo de hoje, demonstrou para mim nitidamente que vai passar mais uma temporada na Série B.
Não é por nada, tudo bem, gente. O Vasco ganhou tudo, mas fraco também, né? E realmente não vai ser fácil, viu? Meus amigos, daqui a pouco tem a ficha técnica do Brinco e também de São Januário. E tem depois vamos fazer aqui um mini jogo aberto com o CH e depois as informações do Brinco de Ouro, partida que transmitimos na íntegra, né? Com o Batista, com o Tigrão e com o Greg Exorzinho. Agora 23h46. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Café Caboclo 500 gramas, 15,99. E ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350 ml, 1,99 cada. Picanha bovina, nosso bife, peça a vácuo, 67,95 kg. Ofertas válidas até dia 8 de maio. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Muito bem, vamos à ficha técnica do Brinco e a ficha técnica de São Januário, os jogos que transmitimos hoje, hein? Olha, no Brinco, o Guarani entrou com Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, João Vitor e Eliel, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Marcinho, Bruno José, Nicolas Careca e Júlio César. As alterações no intervalo: saiu Marcinho, entrou Eduardo Persson. Depois, a 28 do segundo tempo, saiu Bruno José, entrou Ronald, saiu Júlio César e entrou Iago também a 28 do segundo tempo. Depois, aos 45, saiu Ronaldo Alves, zagueiro, entrou Derlan e saiu Leandro Vilela, volante, entrou Matson, volante também, a equipe do técnico Daniel Paulista. O Criciúma com Gustavo, Cristóvão, depois Claudinho, Rodrigo, Zé Carlos e Marcelo Hermes. Léo Costa, depois Negueba, Rafael Bilu, depois Lucas Xavier e Arilson e o Marquinhos Gabriel, depois o Felipe Matheus. Thiago Alagoano, depois Igor e o Marcos Serrato. Vamos lá, apitou Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia,
cartões amarelos para o Guarani. Júlio César, Nicolas Careca, Leandro Vilela, Ronald, Diogo Matheus e o auxiliar técnico do Guarani também amarelado. Do Criciúma, Thiago Alagoano, Rodrigo, Cristóvão, Rayan do banco. Tava Rayan ex-Ponte. Do banco tomou cartão e o Marcos Serrato também, tá bom? Olha, o gol foi aos 27 do segundo tempo. Um pênalti em que o VAR alertou, o juiz parou o jogo, foi lá pra TV, viu uma cabeçada do Rodrigo Andrade. O Diogo Matheus cruzou, Rodrigo Andrade cabeceou e bate na mão de Rodrigo, né? O árbitro, então, depois do VAR, pimba, sinaliza pênalti. O Diogo Matheus, o lateral direito, bate o pênalti. O goleiro Criciúma defende. No rebote, de novo, o Diogo Matheus chuta, aí sim fazendo o único gol da partida. Público 2.221 e a renda 27.340. Bom, lá em São Januário, a Ponte entrou com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi e Ramon, Echaporã, Luca e o Danilo Gomes, a mesma equipe que entrou contra o CRB. Vamos aqui para as alterações. No intervalo saiu Amaral, entrou o Alisson e também no intervalo saiu o Echaporã, entrou o Gabriel Venâncio. Depois tivemos aí a 34 do segundo tempo, saiu Arthur, lateral esquerdo, entrou Giancarlo, também lateral esquerdo, Leonaldi também saiu a 34, volante, entrou Pedro Júnior e depois aos 44 saiu Ramon, entrou Matheus Anjos, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. E o Vasco com Alexander, Gabriel Dias, depois o Everton, Quinteiro, o colombiano Quinteiro, Anderson Conceição e Riquelme, depois Edmar, Yuri, Andrei Santos, Nenê, depois Palácios, Gabriel Peck, Figueiredo, depois Vinícius e o Raniel, depois o Getúlio, a equipe do técnico Zé Ricardo. Apitou Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Cartões amarelos para a Ponte, Amaral, Leonaldi, o Alisson, tá? E para o Vasco, Nenê, Anderson Conceição e o Riquelme. Esses os cartões amarelos da Ponte, tá bom? O gol foi marcado aí aos 30 do primeiro tempo por Raniel. Um escanteio cobrado, né? Tem o primeiro toque, no segundo toque o Raniel, então, acaba fazendo aí 1-0. O público lá em São Januário... Público total 9.165, e a renda 277.262. Final, Ponte 0, Vasco 1 e também final, Guarani 1, Criciúma 0. A ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios. Sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Bandeirantes! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo, eu separei uma aqui, embora não estivéssemos transmitindo na íntegra, mas você sabe que nos pitacos aqui do intervalo, deu pro menino Boris registrar uma defesa aqui, foi quando, olha, o Kaique França foi a 30 do primeiro tempo. A 30 do... é o lance meia dúzia, atenção, por gentileza, e o Kaique França faz o Figueiredo, rapaz, cara a cara, sai a defesa e aí vai para escanteio. É no escanteio que depois sai o gol do Vasco. Tá bom? Então o lance meia dúzia, vamos aqui ouvir a defesa do Leandro Boris a 30 minutos do primeiro tempo lá em São Januário. Vamos lá, cara a cara,
Figueiredo e Kaique França. Lance meia dúzia. Vasco pela meia esquerda, soltou na ponta para Figueiredo. Ele ajeita bem na parte para cima da marcação de Norberto. Sai da ponta, vem para meia, bloqueia Amaral. Ele empurra por dentro para Andrei. Enfiou para Gabriel Peck, saiu na cara do gol. Ele bateu cruzado para a boca do gol, sobrou para Figueiredo, entrou, tocou. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro da Macaca. Na boa jogada do Vasco para a canhota. Gabriel Peck poderia ter batido pro gol. Ele levantou a cabeça e rolou pro meio da área, chegou de frente pro gol Figueiredo, ele soltou a bomba e o Kaique França meteu para fora. Outra proposta também foi 44, segundo tempo, uma falta para o Vasco. Vamos ouvir como é que foi. Vamos lá, Boris. Nas arquibancadas de São Januário, o Vasco tem falta para bater. Meia esquerda, vem para a cobrança Palácios, apenas um homem na parede humana, apenas um homem na barreira, é Danilo Gomes. Vem para a cobrança da falta, autorizado, Palácios, pé direito, a bomba, espalma, Kaique França. Vai buscar no cantinho, chute forte, venenoso, perigoso, a bola quicou na frente do goleiro, ele foi lá, conferiu, deu um tapa na bola e mandou para escanteio, CH. E depois você, CH, até sinalizava que talvez seria para fora, mas foi uma defesa só de confiança, né, para confirmar, para todos os efeitos, ele colocou para escanteio. E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo, CH? Sem dúvida a primeira que você reprisou aí, né? Um milagre do Kaique França. Essa foi a defesa do jogo. Não tivemos tantos lances, né? Você veja que não tem nenhuma grande defesa do goleiro do Vasco, por exemplo. Então eu fico com essa primeira, Edu. Quem que tocou mesmo na bola? Foi o Figueiredo. Isso, Figueiredo tocou e um milagre do Kaique França. Vamos lá, Figueiredo, lembra? General Figueiredo, presidente do Brasil. Figueiredo e Kaique França, cara a cara. Aqui domina Nenê pro time do Vasco, pela meia esquerda, soltou na ponta para Figueiredo. Ele ajeita, domina a parte para cima da marcação de Norberto. Sai da ponta, vem pra meia, bloqueia Amaral. Ele empurra por dentro para Andrei. Enfiou para Gabriel Peck, saiu na cara do gol. Ele bateu cruzado pra boca do gol, sobrou para Figueiredo, entrou, tocou. Defendeu Kaique França. Uma defesa espetacular do goleiro da Macaca. Na boa jogada do Vasco para a canhota. Gabriel Peck poderia ter batido pro gol. Ele levantou a cabeça e rolou pro meio da área. Essa defesa do jogo, a defesa do Kaique França, goleiro da Ponte, a 30 do primeiro tempo. Lembrando que na Libertadores amanhã tem Universidade Católica e Flamengo, hein? E também amanhã Sul-Americana tem São Paulo e Santos. O São Paulo joga na Bolívia contra o Jorge Wilstermann. E o Santos joga no Chile contra o União La Calera. Aqui, Criciúma 0, Guarani 1, venceu Guarani, Guarani 1, Criciúma 0 e a Ponte em São Januário perdeu. Vasco 1.0 já. O gabarito do jogo aí da Ponte, jogador por jogador, com o CH 23:58. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Gabarito do jogo. Vamos ao gabarito do jogo com o conceito se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Agora, o gabarito, o conceito do jogo, CH, Vasco 1.0 e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, com bastante boa vontade, vou dar um regular para o jogo. Kaique França, goleiro da Ponte aí, o Kaique França que ganhou a titularidade nessa Série B, portanto é a 4ª partida do goleiro da Macaca, hoje jogou aí todo de amarelo. As duas defesas que nós colocamos aqui para o ouvinte aqui na defesa do jogo, né? E se ele foi culpado no gol aí do Vasco, CH, Kaique França, qual é o conceito dele? Eu acho que foi um conceito regular, ele trabalhou direitinho, é o titular, passa bastante segurança e acho que ele não teve culpa no gol. Norberto, hoje jogou aí o tempo todo, Norberto, lateral direito, chegou em janeiro, veio do Cruzeiro e parece que ganha a titularidade na lateral direita, hein? Como é que ele foi hoje, o conceito e a pergunta também, entre os laterais da direita que a Ponte tem, Bernardo, ele, Norberto e Igor Formiga, se nesse momento o Norberto seria a melhor opção, CH? Nesse momento ele é o titular, ele fez uma partida regular, não comprometeu, fez o que pôde, mas o restante da Ponte tecnicamente não ajudou, Edu. Olha, o Thiago Oliveira, né, revelado na base, hoje 21 jogos completando, e o Fábio Sanches, novamente sendo titular, porque o Fabrício está com problema com o filhinho dele, continua de fora, né? Então, Thiago Oliveira e Fábio Sanches, como é que foi a dupla? E no gol, eu senti que no segundo toque a bola foi para o miolo. Será que alguém, o Thiago Oliveira ou o Fábio Sanches, quem é que teria que estar lá para isolar essa bola aí, CH, é o conceito da dupla? Os dois, né, Edu? Todo mundo marcou a bola e se esqueceu do menino que fez o gol ali, né? Houve uma bobeira geral, não é? O goleiro não tinha como sair porque ele estava atrapalhado pelos próprios zagueiros da Ponte que dormiram no ponto. Eu acho que essa é a zaga titular, não é para mexer, tem que dar sequência para o Thiago e para o Fábio, mas hoje para mim eles falharam no gol, então levam um regular / ruim no jogo de hoje, Edu. Vamos ao Arthur, lateral esquerdo, que veio agora do Goiás, né? Veio do Goiás, ele já jogou na Ponte em 2017... e retornando agora, né, para essa Série B. Foi a 4ª partida dele. Na partida anterior, os ouvintes gostaram dele. Não sei o que você achou hoje, embora da derrota aí. E aos 34 saiu o Arthur, só para restar, entrou o Jean Carlos, mas Jean Carlos sem análise, jogou muito pouco. Arthur, o conceito dele? Tímido e muito marcado. Ele não teve problema no setor. Vai levar um regular, mas ele jogou menos que o Norberto. Olha, a dupla de volantes, Amaral e Leonaldi, gente, com 14 minutos de jogo, ambos estavam amarelados. O Amaral foi amarelado com 11 minutos, Leonaldi aos 14. E aí já viu, mas se seguraram e tal, e você dizia no segundo tempo a boa presença do Leonaldi, votou nele também no craque do jogo. E Amaralzinho ganhando corpo, né? Amaralzinho tem 20 anos, desde os 10 anos frequentando o Majestoso e entrando agora no time profissional. CH, Amaral e Leonaldi. Ele está um pouco afoito ainda, Edu, e às vezes ele se perde em termos de posicionamento. Falta ele, e é natural e absolutamente entendível que a ele falta ainda experiência. Corre demais, se dedica demais. Esse cartão que ele tomou foi um cartão muito bobo. O Leonardo também tomou um cartão bobo, né? Mas combateu, os dois tiveram muita disposição, muita raça, mas o segundo tempo eu acho que o Hélio tirou o Amaral e de uma maneira prudente, porque o menino ainda, e a torcida tem que entender isso, que ele passa por um processo de amadurecimento, é natural que ele, em algumas partidas, ele se perca, ele se perdeu em alguns momentos, mas não dá para falar que ele fez uma partida ruim. Eu gostei mais do Leonaldi, achei que ele foi o craque do jogo,
Acho que lá na frente também nós tivemos outros destaques, mas o Amaral também leva um regular, mas precisa ainda de mais experiência, precisa colocar na arena, Edu, e com o tempo, com os jogos, eu acho que o Amaral vai virar uma realidade com certeza. Olha, vamos agora ao Ramon. Ramon joga com a número 40. Esse Ramon é Ramon Carvalho, veio do Atlético Goianiense. Na Ponte é a terceira partida dele, né? E no lance do gol, o escanteio é cobrado e vai para o Figueiredo. Quem estava com o Figueiredo era o Ramon, mas ele não alcançou de cabeça. E o Ramon, a bola vai para ele, e Ramon toca para o meio, e aí o menino Raniel faz o gol, né? Então o Ramon aparece na fita aí nesse gol. E no mais, o que você achou dele? Só que o Ramon, só para registrar, saiu no finalzinho para a entrada do Matheus Anjos. O Ramon, CH. Essa batida no segundo pau, uma cabeçada para dentro da pequena área, ela aconteceu 2 vezes. Uma saiu gol e no segundo tempo teve de novo essa jogada. Então, o que faltou ali também? Você percebe que a Ponte tem jogadores de meio campo muito baixos, né, Edu? Então, aquilo nitidamente foi uma jogada ensaiada do Vasco. E a bola viaja para o segundo pau, tem que ter um posicionamento diferente, né? Por isso que eu coloquei numa condição de nota menor os 2 zagueiros da Ponte. Ali tinha que existir um pouco mais de orientação. E tinha um cara, apesar do Ramon ter falhado no gol, o cara que estava junto com ele, né, que era o camisa número 15, se eu não estou enganado, o Figueiredo, do time do Vasco. O Figueiredo. Se eu não estou enganado, foi ele que cabeceou para dentro da área. Não sei se foi ele. Isso. A bola foi pro Figueiredo, não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, o cara que ele estava marcando era maior que ele. E ele é baixinho. O Ramon não tem altura. Então, a bola caiu atrás dele. O cara do Vasco, que você está dizendo que foi o Ramon? O Ramon, o jogador do Vasco colocou a bola para a marca do pênalti, aí houve o gol. Mas aconteceu de novo essa mesma jogada. Então, aí entra o que eu estou falando do Amaral, do Léo Nobre, dessa moçada, dos meninos, né? Eu tenho que colocar no bojo o Thiago Oliveira também, que é um zagueiro que está começando sua carreira, né? Então, não adianta. Isso é o tipo da coisa que a torcida da Ponte, o Hélio, vai ter que conviver com isso. Então, são ajustes que precisam acontecer. Antes do jogo eu falei que gostei da partida contra o CRB, mas não dá para ter certeza que a Ponte achou o caminho. É esse time que coloca que vai dar certo. Com o CRB deu certo, contra o Vasco não deu certo. Por quê? Por justamente o que eu estou falando. Quando você precisa propor o jogo, também precisa um pouco de calma, sabe? A bola parece que queima no pé. E nesse lance de marcação, e o Ramon não é menino, faltou a ele, quando ele viu que tinha um cara maior que ele, pedir ajuda e pelo menos grudar no corpo do cara, né? Não dá distância para ter que apostar subida de cabeça. Se ele vai no corpo do cara sem fazer o pênalti, o cara não dá o cabeceio. Então ele falhou. E por isso, e por outras coisas que aconteceram na partida, não é? Eu vou dar um regular /ruim, mas eu acho que ele tem que continuar como titular no meio campo da Ponte. Vamos aí ao Ixaporã, né? Gente, o Guarani ganhou. O Guarani 1, Criciúma 0 e a Ponte perdeu, hein? Vasco 1.0, estamos aqui nas notas da Ponte. Agora analisando o Ixaporã. Ixaporã joga com a 29, né? O Ixaporã é considerado atacante, né, CH? Ixaporã é atacante. A Ponte realmente trata como Ixaporã. Quando sai a escalação da Ponte... Perdão, CH. Quando sai a escalação, é o nome Ixaporã. Nas redes sociais é Luiz Otávio. Sim. Mas a Ponte, Ixaporã. Aí no intervalo saiu Ixaporã, entrou Gabriel Venâncio. Esse Gabriel Venâncio, ele veio do Itapirense, fez a sua estreia hoje. Meninão de tudo, grandalhão e tal. Então o CH vai falar o primeiro tempo do Ixaporã e vai falar o que ele achou da estreia pelo segundo tempo realizado pelo Gabriel Venâncio, hein, CH? O Ixaporã ruim, figura decorativa, mal pegou na bola, não estava na mesma rotação que o time, por isso que saiu. E esse nome é muito comprido, Edu. Não tem outro Gabriel no time, tem? Por que tem que ser Gabriel Venâncio? É muito longo. Gabriel Venâncio é nome de avenida, não é nome de jogador de futebol, com todo respeito. Então é o seguinte, ele até tentou, né, com bastante vontade, entrou com intensidade,
mas muito afoito, Edu. Eu não vou dar nota para ele, mas ele, para ser jogador de futebol, ele precisa se acalmar um pouquinho, que muitas vezes ele podia ter um pouquinho mais de calma, que com certeza ele produziria outras jogadas de mais perigo no ataque. Tem que continuar assistindo ele, mas no jogo de hoje foi muito afoito, Edu. Bom, e o Luca também joga K10, eu não me lembro nada do Luca, uma cobrança de falta, né? Que, pô, uma baita oportunidade, né, CH? E acabou chutando mal do lado da barreira e tal. Mas o Luca, somando a passagem do 17, o Luca já está com 76 jogos e 31 gols marcados. É o que temos, né? E o Luca, né, marcou 63% dos gols da Ponte, os poucos gols da Ponte esse ano, marcados aí pelo Luca. E aí, o conceito dele, CH, jogou o tempo todo? Então, ele jogou mais centralizado, né? Com um centroavante, com alguma movimentação. Mas a bola precisa chegar para ele jogar, né, Edu? Ele não consegue pegar na bola porque o restante, falta um meia de ligação. Falta... O Danilo até tentou. Eu acho que o Danilo fez uma boa partida. Mas ele só é pouco. A Ponte joga com 3 volantes... O Echapurã, uma figura decorativa, o cara não ajuda em nada, não participou do jogo. Aí só para o Danilo Gomes levar essa bola lá na frente para o Luca fica muito difícil, né? Então o Luca vai levar um regular pela disposição, mas ele não pegou na bola, né, Edu? Mais uma vez. E não pegou, a bola não chegou. O Danilo Gomes, ambos jogaram a partida inteira. Luca e Danilo Gomes, a dupla titular da Ponte. Danilo Gomes veio do São Paulo, foi a 4ª partida dele. Eu achei ele esforçado também. Tem uma bola que ele dominou com a cabeça, ganhou na corrida, foi cruzar, mas estava tudo bloqueado ali, né? Mas bem esforçado. Depois outro também. Pegou um rabo de arraia e falou para você, rapaz, não sei, ele bateram nele, ele também bateu. E tava uma burvuca pelo lado dele lá, né, CH? Do Danilo Gomes, né? Eu gosto do futebol dele porque não tem preguiça de jogar, Edu. Ele vai pra cima, ele dá rabo de arraia, pula, se mete, dá carrinho. Ele é titular. A Ponte tem no ataque 2 caras que não pode tirar do time, pela realidade da Ponte, o Danilo Gomes e o Luca. Agora precisa achar um parceiro, que a gente até achou que seria o Echapurã, mas não está funcionando, né? Pelo menos o jogo de hoje não funcionou, né? O Gabriel Venâncio é esse cara? Não, não é. Por enquanto não é. Pode até ser que a gente assista mais e tenha uma outra opinião lá na frente. Pode ser até o Pedro Júnior, que pegou 2 vezes na bola e pelo menos ele tem um pouco mais de tranquilidade, mas também não dá para cravar. Então falta qualidade técnica, Edu. Então o Danilo Gomes vai levar um regular pelo esforço e tentou, mas não conseguiu levar perigo ao Vasco da Gama. Precisa de muito mais. Tecnicamente, eu estou falando com a bola nos pés, né? Para atacar, para agredir o adversário, para levar perigo. E hoje o Danilo Gomes tentou, mas tecnicamente falta bastante coisa, Edu. Olha só um detalhe aqui, no banco da Ponte, o goleiro, mais uma vez, o goleiro reserva foi o Luan. Igor Vinhas, pelo 2º jogo consecutivo, sumiu. Não sei se está machucado ou não, porque... Está gripado, Edu. Ah, tá gripado? Está gripado. Está gripado. E o Marcos Júnior também subiu o volante, hein? Sumiu esse volante também, nem no banco tem ficado também. Hoje, Matheus Anjos apareceu no banco, entrou aos 45, aí parece que eu estava ouvindo daqui. A hora que Hélio dos Anjos colocou Matheus Anjos, alguma coisa veio de Jundiaí no seguinte sentido: agora vai. CH, o conceito de Hélio dos Anjos, CH, para encerrar com você, o técnico da Ponte. Ele tentou, Edu, não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que hoje aconteceu um erro individual de posicionamento numa cobrança de escanteio e isso é treinamento, evidentemente ele tem a parcela de culpa dele, mas quando o time perde por erro individual, eu não posso colocar tudo na culpa do treinador. Eu acho que ele manteve o time foi muito aguerrido, mas não tem... A Ponte não tem punch, a Ponte não tem o soco final para você nocautear o adversário. Para isso você precisa de qualidade técnica. Não tem um cara no meio campo que pense o jogo e não tem um cara definidor para jogar do lado do Luca e o Danilo Gomes na frente. Então faltam peças. Eu acho que a Ponte fez aquilo que podia ter feito. Não foi uma partida horrorosa. Foi uma partida de muita dedicação, mas repito, falta qualidade técnica. Para o técnico da Ponte, o conceito é regular, Edu. CH, para você um bom dia, hein? Já estamos na quinta-feira, agora 00:15, um grande abraço, uma ótima semana para você, CH. Para você também, boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente já está, né? Daqui a pouco estamos aí na Bandeirantes, 11h30 com Nossa Área, todos os dias,
necessário no seu rádio, Edu. É isso aí. Grande CH, então, até daqui a pouquinho. Grande CH, sempre, diariamente aqui na nossa Bandeirantes. Olha, é o seguinte, vamos dar uma faturada, somando aí quando dá, meu caro Giba, somando aí um intervalo de quanto? De dore uma, dore duas, dore três, mais ou menos. Bom, em 3 minutos voltamos, os principais lances do brinco, em que o Guarani venceu 1-0 o Criciúma, com a narração do Batista, tem o comentário do Tigrão, comentário de Gleger Zorzin, as notas também, e a coletiva do Daniel Paulista. Então, Vasco 1.0, Guarani 1, Criciúma 0, e o jogo aberto volta já. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Confira: cerveja Heineken 350 ml, 3,99. Contra filé Bom Marte peça a vácuo, 39,98 kg. Suco Pomares laranja 1,7 litro, 14,99. Ofertas válidas até dia 8 de maio. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Alô, Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou app da Futebol Card e adquira seu ingresso para o próximo jogo contra o Brusque. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Conheça os planos e aproveitem. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você a macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, já estou no site da CBF aqui, saiu a súmula do jogo, Guarani 1, Criciúma 0. Deixa eu ver se bateu aqui. Olha, cartões amarelos para o Guarani. Nicolas, anotei aqui Nicolas Careca, Júlio César, anotei também. Leandro Vilela, anotei. Diogo Matheus, anotei. O Ronald, anotei. E o auxiliar técnico do Guarani, o Daniel dos Santos Cerqueira. Levou amarelo também. Então bateu aqui do que eu informei, os cartões amarelos pelo Guarani. Do Criciúma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu também.
Thiago Alagoano, Rodrigo, Cristóvão, Rayan e Marcos Serrato. Esse Cristóvão aqui, lateral direito, jogou no Guarani. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartões amarelos no brinco, tá bom? Já o Tigrão vai comentar, Zorzinho também, hein? Olha, vamos lá, vamos reprisar aqui os lances. Meu caro Gilberto Suffi pela ponta esquerda. Lance número 1, logo a 3 minutos. Vamos ouvir como é que foi o primeiro tempo no brinco, hein? O primeiro tempo do Guarani foi assim, olha... Kozlinski de cara pegando uma do Marquinhos Gabriel. Oi, Batistão. Marcos Serrato abriu lá pela ponta direita. Cristóvão preparou o cruzamento, lançamento na área. Vem pra bola, Marquinhos Gabriel, pé direito, bateu, espalma Kozlinski. A bola caiu outra vez com o Criciúma. Vem pro jogo, pé canhoto, bateu. Bom, isso foi 3 minutos. 2 minutos depois, o Guarani perdeu uma com o Nicolas Careca. Foi um cruzamento rasteiro do Júlio César. E o Nicolas Careca, ele pega, dá uma puxada com a perna assim, né? E acabou, a bola subiu, foi por cima. Acabou, ele tinha que se jogar ali. Ele esticou a perna, não dava mais para ele correr, senão não pegava a bola, esticou a perna, estava no sufoco, acabou indo por cima. Bom, 24 minutos, de novo, quem? Kozlinski. Agora é Marcos Serrato que chuta, Batistão. Seguindo o time do Criciúma, se manda no campo de ataque. Marquinhos Gabriel sai da marcação, levou na peta canhota, rolou. Serrato bateu e defendeu Kozlinski de peito. Batida na entrada da área, de pé canhoto. Kozlinski esquentou o peito do goleiro. Bom, e a 34 minutos só dava Criciúma. Domínio do Criciúma. Melhor tempo de posse de bola era o Criciúma. E o Tigrão sinalizando. O Greg Zorzinho sinalizando. E aí, meu amigo, aos 34 a chapa esquenta e quase que o pior acontece no travessão do Bugre, Batistão. Soltando para João Marcos pela esquerda, recolhe com o lado interno do pé canhoto, metendo na lateral para Arilson pela esquerda, para Marquinhos Gabriel, ele vem por dentro, tenta levar a marcação lá atrás do Nicolas Careca. Guarani se fecha, mas escapa bem, vem Serrato, preparou, dominou, rolou na área para Marquinhos Gabriel, recolheu o pé canhoto, cruzou na área, subiu Arilson de cabeça, tocou na trave. João Vitor, na sequência afasta, a bola volta, batida, entrada da área, vai embora, pra fora pela linha de fundo, um bombardeio do time do Criciúma. Primeiro uma cabeçada de Arilson, a bola pingou na frente do Kozlinski, foi na bola, ela passou, explodiu no travessão, e depois a batida pra fora em tiro de meta pro Guarani. Não, se esse goleiro fizer muita defesa, ele enrola o narrador mesmo, viu? Kozlinski, pô, toda Kozlinski, você tem que treinar bem, muita defesa, não teve como, né? Não teve como, amigo Batista, dar uma enroladinha aí. Bom, 2 minutos depois, a 36, o que aconteceu? De novo Kozlinski, lance 4. E vem pela direita, levantamento, bola cruzada na área, Arilson de cabeça, espalma Kozlinski na trave. Grande defesa, defesa milagrosa no reflexo, Kozlinski salva o Guarani, e na sequência a bola vai para fora, para escanteio pro Criciúma. Defesaça do Kozlinski, repita aí o conceito do Kozlinski, Gleger Zorzinho. Defesaça, Batista, salvou o Guarani, conceito da defesa 8.25. Ó, 8.25, tá vendo só? E de novo, Kozlinski, enrola mesmo, não tem jeito. Vamos lá, lance 5 aí, o Sufi, 40 minutos aí que o Guarani foi chutar uma do Júlio César pro Gustavo defender. Vamos lá, Batistão. 39, quase 40 do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. Passe errado, a bola vai para a linha lateral. O time do Criciúma deu um presentão, já cobra. Júlio César tem pressa, tocando para Marcinho, outra vez para Júlio César no bico direito esquerdo da grande área. Uma bomba! Espalma, Gustavo! Tocou nela, uma cacetada no bico esquerdo da grande área de pé direito, Júlio César, agora uma defesa importante, Gustavo no pé da trave. Bom, depois termina o primeiro tempo, 0-0, no intervalo o Daniel Paulista tirou o Marcinho porque o Giovanni Augusto não jogou, né, tava
estava suspenso, terceiro cartão amarelo, entrou o Marcinho. Marcinho entrou jogando, mas não agradou. Aí Eduardo Persson, volante, mas também faz um barra-meia, como diz o Tigrão. Então o Marcinho, né, Eduardo Persson, para dar uma ajeitada aí, fora as broncas, né, porque só dava Criciúma. Bom, vem o segundo tempo, 18 minutos, o Ronaldo Alves, zagueiro bugrino, tenta de cabeça, Batistão, lance 8. Escanteio pro Guarani bater pela esquerda, 17h30, etapa final, vem pra bola Diogo Matheus para fazer o erguimento da bola lá pra dentro da grande área, a zagueirada vai subindo pro ataque, João Vitor e Ronaldo Alves, momento de grande expectativa, Guarani na bola, vem tomando posição, autorizado Eliel, ele bate com a esquerda, partiu, Eliel, pé canhoto, levantou na área, subiu Ronaldo Alves de cabeça, espalma Gustavo, grande defesa de Gustavo, cruzamento do Eliel, levantou lá dentro. Bom, isso foi 18 minutos do segundo tempo, e aí o Tigrão e o Gregor Zorzin já tinham comentado de que a zaga do Criciúma era pesada, era lenta e tal, e o tal de Zé Marcos, nós estamos a 24 segundo tempo, o número 4, Zé Marcos, foi sair jogando e tal, e o Nicolas Careca dividiu a bola com ele. Dividiu e tal, conseguiu dar um toquito e roubou dele. E aí o Guarani se arma, troca alguns passes aí, a bola sobra para o lateral Diogo Matheus. O Diogo Matheus cruza, visando o Rodrigo Andrade, na cabeça do Rodrigo Andrade. E o Rodrigo Andrade chega a dar uma cabeçada, foi tudo muito rápido, uma cabeçada, uma escorada. E a bola bate na mão do Rodrigo, né? E na hora, bateu no corpo, todo mundo... eu sou juiz, opa. E o lance segue, mas um pouquinho sai para lateral. E aí, o árbitro começa a conversar com o VAR. Conversa e tal, e aí o juizão vai pro VAR, foi pra TV, beirada do campo e tal, e na volta ele sinaliza aí, pênalti para o Guarani. O árbitro é o senhor Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia. No vídeo ele viu pênalti, sinalizou pênalti na cobrança, Diogo Matheus, 24 segundo tempo, é com você, Batistão. É o lance 9, vamos lá. E o árbitro marca, é pênalti pro Guarani. Penalidade máxima, cruzamento lá da direita, a cabeçada do Rodrigo Andrade, a bola acertou no braço do Rodrigo, zagueiro do Criciúma, lance checado pelo VAR, e o pênalti está marcado, Diogo Matheus vai para a batida, 26 minutos passados, segundo tempo, é no gol do placar eletrônico, Diogo Matheus olha fixo para a bola, autorizado, partiu, pé direito, bateu, defendeu o goleiro, faltou, Diogo Matheus bateu, é gol! Gol! Minutos, etapa final do jogo, Diogo Matheus tocou duas vezes para fazer o gol, bateu o pênalti, Gustavo adivinhou o canto, rebateu e Diogo Matheus dentro da pequena área, na velocidade apareceu, meteu o pé canhoto, deu uma chapa nela, mandou no fundo do gol do Criciúma. Ela bateu lá dentro e fez chuva. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Diogo Matheus, 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 camisa 13. Ele, o autor do gol, abre o placar do
o jogo no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani coloca a bola na rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Criciúma 0. E o detalhe do gol é seu Gleger. Bom, 27-1-0, aí a 34 ainda teve um lance, aí um chute do Eduardo Persson, um chutaço aí pra defesa do Gustavo. Diga lá como foi, Batistão. Cobrança de escanteio, Eliel levantou pra dentro da área, zaga tira, a bola voltou, dominou Rodrigo Andrade pra Diogo Matheus, ele recua, vem na cabeça do círculo central, Ronaldo Alves, levantou na ponta canhota pra Eliel, ele tentou corte, a bola tocou no Arilson e vai para fora pela linha de fundo. Em escanteio pela esquerda. 34 minutos passados, etapa final. Bom, time do Guarani os principais lances desse jogo no Brinco. Público 2.221 e a renda 27.340, 1-0 Guarani. E agora a presença dos nossos analistas, começando com o Tigrão Valdemir Gomes, analisando aí o jogo do Brinco. Oi, Tigrão, vamos lá. Alô, Edu, um abraço a você, um abraço aos amigos do Jogo Aberto. Nós vimos no Brinco a vitória do Guarani 1-0 para cima do Criciúma, gol de rebote de pênalti do Diogo Matheus. Ele mesmo bateu mal, bateu fraco, telegrafando, o goleiro rebateu, mas rebateu para frente, para o meio da área, já vinha na corrida o Diogo Matheus e aí de canhota, que não é a de especialidade, botou na rede 1-0 para a equipe do Guarani. Esse foi o placar final depois de um primeiro tempo onde o Criciúma fez uma grande partida, transformou o Kozlinski, o goleiro do Guarani, no personagem do jogo, no melhor jogador em campo e, obviamente, em função disso, não é? O Guarani poderia ter até perdido o jogo e o Criciúma poderia, inclusive, ter definido com 2 ou 3 gols a seu favor na primeira etapa. Praticamente atropelou o Guarani, que se assustou muito com o volume de jogo, com a marcação alta, com a iniciativa e com o futebol propositivo da equipe catarinense. Já na segunda etapa, tudo mudou, Criciúma voltou marcando mais atrás, já voltou lento, já voltou um pouco mais desgastado fisicamente e o Daniel Paulista fez uma alteração importante. Tirou o Marcinho, figura decorativa, lenta, sem ritmo de jogo no primeiro tempo, e colocou o Persson, que é um volante /meia, que entrou carregando, arrastando a bola, ocupando bem os espaços, fazendo com que o Guarani subisse as suas linhas, e o Guarani minimamente equilibrou a partida. No momento em que fez o gol, era ligeiramente superior à equipe catarinense, lembrando que o gol saiu só a 27 do segundo tempo, o Guarani já era melhor. E o Criciúma tem alguns jogadores interessantes, né? Marquinhos Gabriel, velho conhecido, revelado lá no Santos. Rafael Bilu, um jogador rápido, envolvente, bate pra cima. Enfim, do meio campo pra frente um time interessante, mas a defesa muito fraca. E quando o Guarani jogou um pouquinho de futebol, só isso que aconteceu, um pouquinho de futebol no segundo tempo, ele mostrou toda a vulnerabilidade e limitação, principalmente do miolo de zaga da equipe do Criciúma, formada por Rodrigo e por Zé Marcos. E aí, ao fazer o gol, o Guarani não recuou excessivamente e o Criciúma, que mostrou alguns bons valores no primeiro tempo, viu esses valores se desgastarem fisicamente. Aliás, o Marquinhos Gabriel, que sempre foi bom jogador, mas há muito tempo que é jogador de meio campo. No segundo tempo ele sumiu, o Bilu sumiu, Marcos Serrato sumiu e em cima disso, claro, que o Criciúma diminuiu muito a sua produção, não conseguiu reeditar na segunda etapa o ótimo futebol do primeiro tempo, perdeu a oportunidade de ganhar e no futebol quem não faz toma. Não fez e acabou tomando. E ao tomar não teve forças para chegar ao empate. O Guarani numa partida de segundo tempo razoável, apenas isso e com muito boa vontade, mas de muita determinação, de garra, de pegada, de voluntariedade, fez o gol e guerreou muito e acabou levando os 3 pontos importantíssimos. Claro, e depois de um primeiro tempo desastroso, onde foi totalmente envolvido dentro de casa pelo adversário, mas isso é o que menos importa. O Criciúma envolveu e não pôs a bola na rede. O Guarani no segundo tempo foi ligeiramente superior ao Criciúma e fez o gol. E o pênalti existiu, a bola claramente numa cabeçada do Rodrigo Andrade. Bateu no braço do Rodrigo, número 3, zagueirão
lento, limitadíssimo do Criciúma, e aí o Guarani fez o gol e somou 3 pontos importantíssimos. Um castigo para o Criciúma, que dominou e amassou no primeiro tempo, mas não teve competência para pôr para dentro, e também contou com o paredão chamado Kozlinski, que fez pelo menos 5 defesas de muita qualidade e de alto grau de dificuldade. Ao final, não importa quem jogou melhor, não importa quem criou mais oportunidades. Ao final prevalece quem botou para dentro. E o Guarani botou uma. O Criciúma, que não pode reclamar de absolutamente nada, não botou nenhuma e o Guarani venceu. Não foi brilhante, não. Fez um primeiro tempo sofrível e um segundo tempo razoável. Mas conquistou aquilo que era o fato mais importante, aquilo que era o objetivo, ou seja, sair de uma sequência negativa de 7 jogos sem vencer e, obviamente, conquistar os 3 pontos que o tirou já de uma situação chata, apesar do início de campeonato só tínhamos 3 rodadas até então, hoje é a 4ª, mas saiu, melhorou consideravelmente a sua posição na tabela, saindo lá daquela situação que não é boa para ninguém, da última posição da lanterna do campeonato. Esta é a história do jogo, melhor no primeiro tempo do que na segunda etapa, que mostrou um Guarani que teve como principal virtude a garra, a determinação e a entrega, sobretudo no segundo tempo, fazendo 1-0 magrinho, mas extremamente importante, meu caríssimo Edu Pinheiro. Sim, mas segura, Tigrão, segura, já você volta com as notas, tá bom? Vamos lá, o Tigrão comentou, falta Gleg e Zorzinho comentaram também. Oi, Zorzinho, 1-0 Guarani. Olha, Edu, o Guarani jogou muito mal o primeiro tempo, né? Inclusive tem no seu goleiro o melhor em campo. Kozlinski fez algumas defesas no segundo tempo, defesas importantes, mas no primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, foi o homem do jogo. Leva aqui o meu voto de melhor em campo, porque fechou o gol com pelo menos 5 grandes defesas. O Criciúma tinha volume, o Criciúma chegava, o Criciúma apertava, o Criciúma pressionava o Guarani, que acuado não conseguiu jogar. Volta para o segundo tempo e aí é onde eu digo, né, as mãos do treinador. Daniel Paulista faz uma substituição no meio-campo, tirando o Marcinho, que entrou muito mal, que estava muito mal no jogo, e o Persson deu uma cara diferente a esse meio de campo. Ele muda o posicionamento, ele vem com um tripé invertido, né, deixando o Vilela um pouco mais ali na contenção e soltando o Rodrigo Andrade pela esquerda e o Persson pela direita. E deu muito certo, deu resultado. O Guarani no segundo tempo foi melhor, pressionou, buscou o gol a todo momento, e naquele lance lá do VAR, né, que o VAR foi chamado, e acertadamente o árbitro deu pênalti, e o Guarani, mesmo na dificuldade, Diogo Matheus bateu, o goleiro Gustavo defendeu, e no rebote ele botou a bola na rede. O que importa, Edu Pinheiro, nesse momento para o Guarani, é claro e óbvio que o torcedor ainda fica preocupado, mas o que importa é os 3 pontos, é a vitória. O Guarani conquista os 3 pontos, era o que precisava. Tirar o pedido. Mas a gente sabe, viu, Edu Pinheiro, torcedores do Guarani, que o Daniel Paulista tem muito, mas muito trabalho pela frente para ajustar o time do Guarani, que mais uma vez oscilou. Porém, desta vez, oscilou para mal no primeiro tempo e muito bem no segundo. Anteriormente era o contrário. Jogava um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo caía de bico. Nesse jogo, o que valeu do Pinheiro e ouvintes foi a vitória, os 3 pontos. Parabéns ao Guarani e o Daniel Paulista, repito, terá muito, mas muito trabalho para ajustar esse time. E vale para você também, Jorginho. Segura aí que você volta já com as notas, tá bom? Agora, 00:39, daqui a pouco, a coletiva do Daniel Paulista. Lá em São Januário deu Vasco, hein? Vasco 1.0 no Brinco, Guarani 1, Criciúma 0. Oi, Tigrão, avaliando aí a análise dos jogadores bugrinos, o conceito aí, Tigrão. Bom, meu caro Edu Pinheiro, rapidamente dando uma passada aí pelas atuações individuais no Guarani, Kozlinski. O grande destaque da partida no primeiro tempo, salvou o Guarani de perder o jogo. Um conceito bom / ótimo, Diogo Matheus, regular, João Vitor, regular, Ronaldo Alves, conceito bom, Eliel, conceito regular. No meio-campo, Leandro Vilela, irreconhecível no primeiro tempo, cansou no segundo, conceito ruim,
Rodrigo Andrade, muito mal no primeiro tempo, subiu de produção na segunda etapa e protagonizou o lance que gerou o pênalti a favor do Guarani. Conceito regular. E Marcinho, conceito ruim. Não jogou absolutamente nada, lento, claramente sem ritmo, foi bem substituído no intervalo, entrou no seu lugar o Persson, que fez boa partida e melhorou a performance de meio campo e também ofensiva da equipe do Guarani. Bruno José, correu para lá, correu para cá, lutou bastante, mas produziu muito pouco, conceito regular. O mesmo se aplica a Nicolas Careca, um guerreiro, mas com muitas limitações técnicas. Conceito regular. E Júlio César, como sempre importante taticamente, mas cansou no segundo tempo, também leva um conceito regular. Daniel Paulista escalou corretamente. Daniel Paulista pôs aquilo que poderia pôr, não tinha 2 jogadores suspensos, não é? Botou Eliel no lugar de Matheus Pereira, que tinha tomado o 3º cartão amarelo na última partida, e botou Marcinho no lugar de Giovanni Augusto, que também tinha sido suspenso, estava suspenso pelo 3º amarelo no último jogo contra o Grêmio. Fez o que deveria fazer dentro daquilo que o elenco o oferece. Quando mexeu, mexeu bem, e a principal alteração dele foi a entrada de Eduardo Persson, que melhorou o time no lugar de Marcinho, absolutamente inoperante. Ronald entrou razoavelmente bem, leva um conceito regular. Iago, idem, correndo bastante e, claro, dando trabalho pela velocidade e preocupando a equipe do Criciúma lá pelo lado direito. Madison e Derlan entraram muito no finalzinho e ficam absolutamente sem nenhum conceito, sem nenhuma avaliação. Então, dentro daquilo que poderia fazer, escalou bem e mexeu legal, principalmente no intervalo, o Daniel Paulista, quando tirou Marcinho e colocou Eduardo Persson. Para mim, um conceito do treinador bugrino, regular / bom. Esta a rápida foto do jogo revelada aqui no Jogo Aberto, sob o seu comando, sempre com muito talento e muita qualidade, meu caríssimo Edu Pinheiro. Um abraço para você, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. E até a próxima, se Deus quiser. Agora você está liberado, Tigrão. Agora o senhor pode descansar. Muito obrigado, meu querido amigo. E agora você, Zorzinho, as notas, o gabarito de Galagleger. Olha, Edu, um jogo regular, pra mim melhora o primeiro tempo. Kozlinski, pra mim o homem do jogo, viu, Edu? Poxa vida, no primeiro tempo fechou pelo menos 5 grandes defesas. Conceito do Kozlinski hoje, ótimo, porque no primeiro tempo o Criciúma poderia ter matado o jogo. Diogo Matheus, conceito bom, foi bem. Primeiro tempo tentando algumas jogadas, as únicas jogadas de perigo do Guarani saíram dos pés do Diogo Matheus no primeiro tempo. Segundo tempo evoluiu ainda mais, chegando, participando e fez o gol, né, Edu? Que deu a vitória ao Guarani, conceito bom para ele. João Vitor e Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves para mim voltou muito bem, tá mantendo ali uma regularidade, conceito bom para ele. E o João Vitor, Edu, um conceito regular. Eliel, primeiro tempo muito mal, segundo tempo melhorou um pouquinho, viu, Edu? Conceito regular. Dos 3 volantes, eu vou falar de uma vez, viu, Edu? Leandro Vilela, o Rodrigo Andrade e o Marcinho. E depois o Persson, claro, que entrou. O Vilela, para mim, foi o pior jogo dele com a camisa do Guarani. O conceito dele é ruim, muito mal no primeiro tempo, amarelado, perdido. Segundo tempo, ele tentou ali ajustar como primeiro volante, mas continuou mal no jogo, errando muito. Errando muito passe, errando muito na diagonal, posicionamento, conceito ruim. O Rodrigo Andrade, um conceito regular para ele, viu? Primeiro tempo muito mal, segundo tempo melhorou um pouquinho, conceito regular com muita boa vontade. E o Marcinho, pô, para mim o pior do jogo. O conceito dele é péssimo, foi muito mal o Marcinho. E o Persson entrou bem, deu uma cara nova a esse meio de campo do Guarani, o conceito do Persson é bom, Edu. Os atacantes, vamos lá, Edu. Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. O Bruno José, eu gostei, eu acho que ele tá crescendo de produção, né? Um jogador decisivo. Na partida passada foi melhor contra o Grêmio. Mas hoje, um jogador que em alguns momentos ali aparece sempre com muito perigo.
conceito regular. O Júlio, até que esteve em campo, foi bem, na minha opinião, tentando, lutando, recompondo, conceito regular também. E o Careca, um conceito regular, Edu, precisa melhorar o Careca, mas ainda acho que o momento dele é melhor do que o Lucão do Break. Repito, Careca, conceito regular. E o Daniel Paulista, para fechar, né, Edu? Gostei, foi pro vestiário, voltou com um time diferente, não gostei da estratégia do primeiro tempo, poderia ter saído perdendo por pelo menos 3-0, né? Ainda bem que o seu goleiro estava em uma noite inspirada, fez grandes defesas o Kozlinski e voltou para o segundo tempo um Guarani totalmente diferente, totalmente modificado. Aí tem as mãos do treinador. Então, para o Daniel Paulista hoje, o conceito é regular, Edu. Muito bem, agora também o senhor pode descansar, viu, Zorzinho? Senhor secretário municipal de esportes de Hortolândia, Gleger Zorzin também, tá bom? Pode descansar, secretário, pode descansar. Muito obrigado, hein? Vamos lá, Guarani 1, Criciúma 0, São Januário Vasco 1.0. Vamos para a coletiva do técnico Daniel Paulista. Boa noite, primeiro a todos. Hoje, acho que a vitória é extremamente importante para o nosso momento, né? A avaliação da partida minha é muito parecida com as suas palavras. Um primeiro tempo onde nós sabíamos que a equipe do Criciúma, primeiro, era uma boa equipe e estava jogando um futebol muito de jogo apoiado, envolvente, de toque de bola. Uma equipe que não tem um centroavante de ofício, mas tem 3 atacantes de muita mobilidade, com 3 jogadores do meio campo também com as mesmas características, e isso dificulta muito os encaixes de marcação. E a gente, infelizmente, mesmo tendo treinado para tentar neutralizar esse jogo do Criciúma, na primeira etapa não conseguiu. O adversário ele teve superioridade nesse jogo apoiado, nós não conseguimos encaixar a marcação. Quando encaixamos a marcação, nos perdemos dentro dela, nos encaixes individuais, pela movimentação do adversário. E isso fez com que a equipe do Criciúma fosse dona do primeiro tempo, com boas oportunidades, poderia até ter aberto o placar, corremos um grande risco nesse primeiro tempo. E no segundo tempo, a mudança de postura, o ajuste de marcação também